Emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Para você, uma ótima tarde. Agora 4 da tarde, 12 minutos. Carlos Corsato. É fato, muito prazer. Eu sou o Carlos Corsato, abrindo jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. A bola vai rolar daqui a pouco, jogo marcado para 5 da tarde. A bola rola para Ceará e Ponte Preta. Essa é a rodada de número 31 deste Brasileirão da Série B. A bola vai rolar e você, torcedor, vai se ligar comigo com todo o timaço de esportes aqui dos canais Futebol Interior. Estou ao lado do Marcelo Corsato, daqui a pouco o Wendel Coral aparece na tela também. Nossa equipe que vai transmitir todas as emoções desse encontro de alvinegros, né? Ceará e Ponte Preta. Eu já falei aqui várias vezes, teve no jogo do Santos, né? Que eu adoro quando os times são alvinegros, preto e branco, mas sem mais nada de cor, né? Fica bonito, né? O logo, coisa linda, coisa chique. Então Vozão e Macaca, Ceará e Ponte. Esse é o jogo que você vai conferir daqui a pouco pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. 4 da tarde, mais 13 minutos por enquanto no YouTube, Futebol Interior. Você participa, manda aqui a sua mensagem, vai lá no YouTube, manda a sua mensagem. Se você não está conseguindo mandar mensagem é porque você não está inscrito no nosso canal, né? Aí para você mandar mensagem tem que se inscrever no nosso canal. Se inscreve no canal e se quiser, né, apertar o sininho toda vez que estivermos ao vivo, você receberá uma notificação. Se inscreva no canal Futebol Interior pelo YouTube, também pelo Radiosnet, no canal de áudio do site futebolinterior.com.br/rádio. Daqui a pouquinho, daqui 2 minutos, entraremos em rede também com a Valinhos FM 87,9. Jornada esportiva para concessionárias Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, Disque Entregas 997883821. Você vai salvar uma vez só no Zap. Faça como Pedro Lino me ensinou. Salva uma vez só no Zap e pede 997883821. Ah, você pode também ligar no bom e velho telefone. Por exemplo, o nosso Felipe Marques aqui não é muito aficionado a WhatsApp. Ele gosta mesmo de ligar, né? 3242-3125. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Câncer de Barretos. Muito bem. 4 da tarde, 15 minutos. Seja bem-vindo você que está com a gente a partir de agora em 87,9 na Valinhos FM. Vamos juntos com futebol para você na Valinhos FM. Temos a direção e a presidência do Wagner Faneco com a querida Mayla Siqueira. Boa recuperação para você, minha querida. E o Felipe Carvalho, equipe técnica com o Mr. X hoje nos botões lá da Valinhos FM nessa tarde de sábado. Hoje, 12 de outubro, feriadão nacional, dia de Nossa Senhora Aparecida e dia também das crianças nos canais Futebol Interior, né? A Rádio Futebol Interior e o site Futebol Interior com a direção executiva do Elcio Paiola, direção comercial do Giovanni Paiola. Giovanni, grana pra gente, né, Giovanni? Grana! Direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Vamos juntos, mesa de áudio e vídeo, dominando a máquina aqui, o nosso Felipe Marques, áudio e vídeo aqui dos canais Futebol Interior. Em nome de todos, eu, Carlos Corsato, te desejo uma ótima tarde e que o seu time do coração vença. E claro, né, que o nosso vença, né, principalmente o meu aqui, o do Marcelo, enfim, que a nossa Ponte Preta faça bonito. Se você torce para o Ceará, não fica bravo comigo não. É porque aqui nós somos Ponte, mas respeitamos demais o adversário e principalmente o adversário de hoje, né? O Ceará, de uma torcida apaixonada e vibrante de milhões de pessoas.
mas que a Ponte Preta faça um bom papel na tarde de hoje. 4 da tarde, mais 17 minutos. Então, dito tudo isso, tá na hora de girar as vozes que comigo vão fazer esta grande jornada esportiva. 5 da tarde a bola rola, tem Ponte Preta em campo contra a equipe do Ceará. Bom, o Wendel Coral não fez aquela cara feia, né? De quando ele não gosta da escalação da Ponte Preta. Então, não sei se isso é um bom sinal, não sei o que é não. Deixa eu saber dele agora, trazer o destaque da Macaca. O que você destaca da Ponte, hein? Repórter dos canais Futebol Interior. Wendel Coral. Fala, Coralzinho, como é que você tá? Grande abraço, boa tarde. Olá, Corsato, ótima tarde para você. Um forte abraço também para quem nos acompanha aqui na Rádio Futebol Interior. Chegamos aí na 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E a Ponte Preta, que está no Nordeste, dessa linda região aqui do nosso país, do Brasil, a Ponte Preta que vai para o Nordeste para enfrentar o Ceará e quem sabe acabar com um jejum que já dura 42 anos. É isso mesmo, mais de 4 décadas que a Ponte não sabe o que é vencer o Ceará em solo nordestino. Foram 5 partidas desde então que a Ponte só tem se dado mal. Quem sabe hoje, em um outro momento, a Ponte consegue derrubar esse tabu. Afinal de contas, tabu foi feito para ser quebrado. A Ponte que está definida e escalada pelo técnico Nelsinho Batista com 2 mudanças apenas em relação ao time que venceu na última rodada a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto e ajudou aí a se distanciar da zona de rebaixamento. Joilson cumpriu suspensão automática, volta ao time e vai fazer a dupla de zaga ao lado de Nilson Júnior, mantido na equipe do técnico Nelsinho Batista. As únicas alterações para a partida de hoje. Portanto, o restante da equipe: Pedro Rocha, Luiz Felipe, Joilson, Nilson Júnior e João Gabriel, mantido na lateral esquerda. No meio-campo, Emerson Santos e Dodô. Iago Dias, Everton Brito e Gabriel Novaes. Na última partida nós até tínhamos ido na lateral esquerda, no meio-campo Emerson Santos e Dodô. Iago Dias, Everton Brito e Gabriel Novaes. Na última partida nós até tínhamos dito que o Emerson Santos, camisa 8, tinha levado o cartão amarelo e estava pendurado, portanto cumpriria suspensão. Mas não levou o cartão na súmula registrada pelo árbitro, por isso está à disposição. E sim, pendurados, não pode tomar o cartão hoje, porque senão não joga o derby na próxima rodada. Na tabela, a Ponte é a 14ª com 35 pontos, apenas 2 de distância para o CRB, que abre a zona de rebaixamento. Portanto, mais um confronto mega importante para a Macaca, viu, Corsato? Legal, esse é o Wendel Coral trazendo as primeiras informações da Ponte Preta. Tomei um susto aqui quando eu vi o Emerson Santos, falei, ué, tá todo mundo doido aqui, né? Mas aí o Coral já trouxe a informação, quer dizer que na súmula ele não recebeu, e o que vale é a súmula. Pois é, na hora até teve a confusão, né, com a TV, que também acreditou tudo, mas como que vale a súmula, documento oficial, não levou amarelo, portanto, está à disposição, escalado como titular, Corsato. E a gente pode cravar aqui que o Castro perdeu a posição no meio campo e também na zaga, porque ele tá no banco. Foi pro meio campo, já estava fazendo a função de volante, perdeu espaço para os 2 Emersons. Foi para a zaga na última partida, acabou sendo preterido até pelo Nilson Júnior também, que continua escalado no time titular. Dupla de zaga inédita hoje na escalação inicial do técnico Nelsinho Batista, Joilson e Nilson Júnior desde o início da partida, viu, Carlos? Legal, e o Heitor Roca segue não aparecendo no time da Macaca. Bom, a zaga foi aquela que nós já tínhamos adiantado na hora da Macaca na segunda-feira, que seria Joilson e Nilson Júnior, até pela entrevista do técnico Nelsinho Batista após o jogo. Sobre o Roca, viu, Corsato, no último jogo, dia 5 da Ponte Preta, no sábado passado, a assessoria de imprensa da Ponte divulgou que ele voltaria entre 10 a 15 dias. Portanto, deve estar à disposição do técnico Nelsinho Batista para o Clássico Campineiro na próxima rodada. Legal, esse é o Wendel Coral trazendo o destaque da Ponte. E o Ceará, hein, Coral? O que você destaca do Vozão, o adversário da Ponte? Comandado pelo técnico Léo Condé, que chegou ali com a Série B já em andamento e busca fazer o Vozão subir de volta para a Série A do Campeonato Brasileiro. Só que o Ceará, que vinha de 2 vitórias consecutivas na última rodada, se deu mal, jogou contra o Sport no retorno da equipe à Ilha do Retiro, jogou bem, mas acabou derrotado pelo placar de 2-1. Ceará hoje é o 7º colocado com 45 pontos e precisa da vitória, contando com o apoio do seu torcedor para, quem sabe, chegar a 48 e ficar a apenas 2 de distância para o Mirassol, que hoje é o 4º colocado com 50 pontos na tabela. Com relação ao time, também 2 mudanças
forçadas para o técnico Léo Condé. No meio-campo, Richardson é escalado no time titular na vaga do De Luca. Suspenso, levou o cartão amarelo no jogo contra o Sport, assim como Saulo Mineiro, centroavante titularzaço, levou o terceiro amarelo diante da equipe do Leão. Hoje é substituído por Lucas Rian. Restante da equipe do Ceará com Bruno Ferreira, Rafael Ramos, João Pedro, David Ricardo, que volta ao time, já que cumpriu suspensão contra o Sport, Matheus Bahia na lateral esquerda, Richardson Lourenço, capitão, e o argentino Lucas Mugni no meio campo. No ataque, Ailon, Eric Pulga, olho nele, e o próprio Lucas Rian. Confronto importante, assim como a Ponte, mas principalmente também para a equipe do Ceará, que briga, aliás, na parte de cima da tabela de classificação, Carlos. Confronto interessante daqui a pouco na Arena Castelão. Esse é o Wendel Coral, trazendo aqui os destaques e as informações, sempre muito bem informado, Coral. Ponte, Ceará e Ponte. A bola vai rolar já já, você torcedor vai se ligar com todo o timaço de esportes aqui dos canais Futebol Interior e também no FM, hein? 87,9. Seja bem-vindo você que está conosco na Valinhos FM. Ele vai transmitir o jogo 90 minutos, mais, né? Porque normalmente temos 5 de acréscimos no primeiro, mais 5, até 10 no segundo. Ele vai transmitir o jogo e emocionar o povo. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Corsato. E aí, Corsato, sua expectativa para Ceará e Ponte? Põe jogo difícil para Macaca nesta tarde de sábado, né, Corsato? Boa tarde. Boa tarde, Carlos. Boa tarde para você, para os companheiros e também para você, internauta torcedor que acompanha a nossa jornada esportiva, para quem tá no FM 87,9. É verdade, hoje, sábado, 12 de outubro, feriado, Dia das Crianças, mas o jogo não é brincadeira. É sério, tanto para Ceará, que busca, né, se aproximar ali do G4, como para Ponte Preta, que quer sair daquela zona perigosa. É claro que o Ceará é favorito, claro. Ceará é favorito para o jogo, mas entendo que a Ponte pode sim, quem sabe, buscar ponto ou pontos no jogo de hoje. Lembrando que na partida do primeiro turno, né, depois do jogo Ponte Preta e Ceará, no Majestoso, o técnico deles na ocasião, o Wagner Mancini, acabou sendo desligado do comando após a derrota para Ponte Preta. Vamos aguardar, o Wendel falou aí, a Ponte não ganha jogando na casa do adversário, na casa do Vozão, mas quem sabe hoje é o dia para acabar aí com esse tabu, né, Carlos? A Ponte, que você falou de treinador aí, né, que a Ponte que caíram, né, depois de jogo da Ponte com jogos contra a Ponte. O primeiro técnico que caiu, o Wagner Mancini, foi o segundo, né? O Dalpozo foi o primeiro técnico que caiu treinando um time pela Ponte Preta, jogando contra a Ponte. Ele jogou o Avaí, né? A Ponte Preta jogou com o Avaí, ele era o treinador do Avaí e ele caiu depois daquele jogo. E aí na volta, porque treinador é uma beleza, né? Aí na volta, o Dalpozo já estava na Chapecoense. E aí ele devolveu. Em nós e ganhou da Ponte no estádio Moisés Lucarelli, defendendo pro Chapecoense. E teve também o Daniel Paulista no CRB, né? Mas o Daniel Paulista não voltou, né? Não jogou contra a Ponte, né? Ele só caiu. Tô falando técnicos que voltaram a jogar. Sim. Então foram... Na verdade, não foi o Daniel Paulista que caiu. Foi o... Daniel Paulista havia caído. Bruno Pivete. Bruno Pivete, 3 jogos, caiu depois Carlos, da Ponte. Oi. Só mais uma informação em relação ao time do Ceará. O zagueiro Matheus Felipe estava cotado hoje para fazer a dupla de zaga ao lado do David Ricardo, que volta ao time. Mas segundo a assessoria de imprensa, o Matheus Felipe foi diagnosticado com edema no joelho direito. Por isso, está fora da partida de hoje. O João Pedro segue mantido na equipe titular. Tá certo, Coral. Bom, seguinte, em 4 da tarde, mais 25 minutos, 4h25. Eu conto com você aqui na nossa live no YouTube Futebol Interior. Vai ter o Arthur Eugênio já para trazer aqui os destaques e falar aqui do primeiro jogo, né? Que se tem na história entre Ponte Preta e Ceará, lá em Fortaleza, no Ceará. Daqui a pouco o Arthur Eugênio vai trazer essa informação. Deixa eu abraçar aqui o Eduardo Tolentino. Ô Felipe, se possível, prepara aquela arte para mim lá, por gentileza. Para depois do intervalo, vamos deixar aqui uns 15 segundinhos sem som para homenagear aqui uma pessoa, tá? O Akira Miyamoto, boa tarde, time FI. Que Nossa Senhora do Majestoso nos ajude a trazer pontos no jogo de hoje. Vai, Ponte! O Silvio Seiko, boa tarde, nação. Ponte 3-1 hoje. Ô, Silvião do céu, hein? Manda pra cá, 5-0 domingo que vem. O Silvião, manda pra cá essa positividade sua hoje, viu?
E ele ainda tá pessimista, diz aqui. Valeu, Silvio. Roberto César Santos, boa tarde, nação. Que a Nega Véia conquiste os 3 pontos hoje. Viviane Cristina, boa tarde, bom trabalho para a melhor equipe maravilhosa. Ô, Viviane, obrigado, viu? Tava precisando de um carinho hoje, viu, querida? Sem dúvidas, a melhor equipe do Rádio Esportivo. O Eduardo Tolentino. Fala, Du, como é que você tá, rapaz? Boa tarde, craques. Boa transmissão, boa sorte a macaquinha. Valeu, Du. Du que é torcedor do Náutico. Os caras não conseguem tirar o Náutico da Série C, hein, Du? Que fazem, velho. Um abraço pra você e obrigado pela audiência. Vamos pro intervalo? Pra concessionárias Sim, Restaurante do Dadá e Hipercap Brasil. Vou pedir aqui agora a sua permissão, você ouvinte, você internauta, você que tá com a gente aqui no rádio também, porque eu quero ir pro intervalo aqui para homenagear uma pessoa que mora no fundo do meu coração. E se hoje eu tô aqui vestindo essa camisa desse clube que eu amo e que eu adoro, ele foi o responsável direto, né? Junto com, tô falando do meu tio, José de Carvalho, né? Falo com muito gosto, com muito orgulho que eu tenho sangue de Carvalho. Não tenho no nome, mas meu sangue é Carvalho. E o meu tio, infelizmente, nos deixou ontem, cumpriu aqui a sua função na Terra, né? Quero deixar aqui meu agradecimento e tudo o que eu tenho de sentimento por esse time foi através dele e do meu tio João, 2 irmãos, né, irmãos da minha mãe, né, eles que levavam eu e esse aqui, o Marcelo não está na tela agora, mas levavam a gente para o estádio e foi através dele que eu virei Ponte Pretano. E conta a história do meu tio, que meu tio ele era corintiano, né, veio do Paraná e foi no último jogo, Ponte Preta e Corinthians, em 1977, ele foi na torcida do Corinthians. Ele era torcedor do Corinthians. E ele contou, né, até a última vez, né, que falei com ele, que ele saiu de lá Ponte Pretano, porque, segundo meu tio, eu não lembro, né, ele teve dó de tudo que a Ponte sofreu naquele confronto com o Corinthians em 1977. Então ele não comemora o título. E de lá pra cá ele virou Ponte Pretano. E aí fez mais 2 torcedores para a Nega Véia, eu e meu mano aqui, o Marcelo Corsato. Então, em respeito à alma do meu tio José de Carvalho, né, que aliás o meu nome do meio é em homenagem a esse tio, eu me chamo Carlos José Corsato, em homenagem ao meu tio José, deixo aqui os meus agradecimentos e que esteja ao lado do Senhor, que a gente sabe disso, nos braços do Senhor. A nação Ponte Pretana agradece por tudo. Vá em paz, meu tio. Voltamos já. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda-feira às 9 da noite. Inscreva-se no nosso canal Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertença à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana.
Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Com o seu apoio, podemos salvar vidas com uma solução muito simples. Esse alimento terapêutico contém vitaminas e nutrientes essenciais que ajudam as crianças a se recuperarem da desnutrição. Ajude o UNICEF a entregar esta simples solução que salva a vida de milhões de crianças. Com apenas R$1 por dia, podemos fornecer 20 sachês de alimento terapêutico todos os meses para as crianças que mais precisam. Doe agora. Acesse doeunicef.org.br. Para salvar uma vida, basta um passo. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19-98989-3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Carlos Corsato. 4h33, é fato. Muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Bora lá então, antes de trazer o Arthur Eugênio aqui, o Enel Coral vai repetir as escalações. Ponte e Ceará, os titulares em campo, Coral. Começando pela macaca do técnico Nelsinho Batista, Pedro Rocha, Luiz Felipe, Joilson, Nilson Júnior e João Gabriel. Emerson Santos e Dodô, Iago Dias, Everton Brito e Gabriel Novaes, novamente, capitão da equipe Elvis segue no banco. Já o Ceará, do técnico Léo Condé, Bruno Ferreira, Rafael Ramos, João Pedro, David Ricardo e Matheus Bahia, Richardson, Lourenço, capitão e Lucas Mugni, Ailon, Eric Pulga e Lucas Rian. Legal, esse é o time do Ceará, o time da Ponte também. Rapidinho, Corsato, gostou da escalação do Nelson? Gostei, era mais ou menos isso que eu esperava do Nelson Batista Júnior. Eu me assustei com o Emerson Santos, mas o Coral já explicou. Então, pra mim é até melhor. Eu acho que também tá numa condição melhor que o Hudson. Eu não queria falar, mas vou falar. Eu só espero que a Ponte não se ferre com isso. Mas se não tá na súmula, que é o documento, não tem o que fazer, né? Quer que traz os pendurados, Corsato? Sim, vamos lá. rapidamente. Emerson Santos, né, como já falamos, Sérgio Rafael, Luiz Felipe, Gabriel Risso, Gabriel Novaes e Guilherme Portuga. Desses, só o Emerson titular, Santos. o Luiz Felipe, o Emerson Santos e o Gabriel Novaes. 3. Se não tá na súmula, não tem como punir. Tem. Ah, mas não tá na súmula, mas ele tomou cartão amarelo. Não tem como punir. Não é prova. Tem como. Não é prova. Ele tomei um susto na hora que eu olhei e falei, bom, eles sabem mais do que a gente, né? Sabem mais do que Vou nós. até pegar a súmula, súmula pra gente mostrar também. Tá certo. 4h, mais 34 minutos, então vamos trazer aqui o trabalho do Arthur Eugênio Matias. O Arthur vai falar do primeiro confronto entre Ponte Preta e Ceará. O Arthur já não tá mais tenso, né? Porque sabe que não adianta ficar mais tenso, porque não vai resolver mais problema nenhum. Ainda dá, ainda. Já foi, não tem a mínima chance, cara. Bora, vamos lá então. Arthur Eugênio Matias, vai, Arthur. Arthur Eugênio. Amigos do futebol interior, vamos falar de Ponte Preta e Ceará, Ceará e Ponte Preta. Na história, eu estou buscando o primeiro confronto entre Ponte Preta e Ceará. Aconteceu no dia 19 de setembro, um domingo, e a Ponte Preta venceu por 2-0. Os gols da Ponte Preta, Genal e Marco Aurélio, ambos no primeiro tempo. Genal, um ponta esquerda que veio do Internacional de Porto Alegre, revelado pelo Colorado do Paraná, hoje Paraná Clube, que era bom jogador, mas Tuta era muito melhor. O árbitro desse jogo, disputado em Campinas, no Moisés Lucarelli, foi Luiz Zetterman Torres, um árbitro gaúcho, e um bom público, 8.588 torcedores pagantes. Um bom público, pois Campinas, em 1976, há cerca de 5 décadas atrás, tinha menos de 1/3 da população atual. Um detalhe,
Apesar da vitória da Ponte Preta, o craque de cá foi expulso nessa partida. Em 1976, a Ponte Preta fez um ótimo campeonato brasileiro. O técnico da Ponte era Armando Ranganeschi e a equipe jogou com Moacir, Jair Pisserni, Elcio, Polozzi e Odilei, Elinho, de cá e Marco Aurélio, Lúcio, Reinaldo e Genal. Entraram na Ponte Preta Dias no lugar de Jair Pisserni e Pedro Omar no lugar de Elinho. Dias, praticamente nenhum torcedor da Ponte Preta vai lembrar, né? Lembra de Dias, Corsato? Lembra de Dias, Francisco? Eu lembro, um lateral direito que veio do Vila Nova, de Nova Lima, Minas Gerais. Fez quase 200 jogos no Vila Nova de Nova Lima. E o Pedro Omar veio com prestígio do Flamengo do Rio de Janeiro, jogou também com destaque no América Mineiro, mas na Ponte Preta foi bem mais ou menos. Ponte Preta 2, Ceará 0. O time do Ceará com vários jogadores que atuaram em Campinas. O técnico Caiçara, o Ceará, do goleiro Sérgio Gomes, que foi goleiro do Guarani e treinador de goleiros da Ponte Preta, mora em Campinas. Depois tivemos Louro, lateral direito, Lineu, Hamilton e Ricardo, que é o Ricardo Coscorão, que também mora em Campinas, Edmar, Zé Eduardo e Ivanir, Vicentinho, Juti e Xavier entraram no time do Ceará. Tércio no lugar de Louro, Tércio revelado pelo Guarani, mora hoje em São José dos Campos, e Jorge Luiz entrou no lugar de Juti, que jogou no Guarani. Olha, neste time do Ceará, Sérgio Gomes, Tércio, Ricardo Coscorão, Edmar e Juti jogaram no Guarani, e Vicentinho, o ponta direita, que jogou na Ponte Preta. Vicentinho surgiu nas categorias de base do Flamengo no início dos anos 70. Surgiu bem, Vicentinho, mas não foi o jogador que se esperava. Ponte Preta 2, Ceará 0. Recuperando imagens, fotos dessa partida, e eu estou aqui com a minha coleção da revista Placar, edição 337, que tem todas essas informações que eu falei do primeiro confronto na história do Campeonato Brasileiro entre Ponte Preta e Ceará, aqui no Futebol Interior. Se a notícia é de futebol e não está no Futebol Interior, é fake news. Quer que eu recorde algo do passado, que eu fale de algum confronto, de algum treinador, de algum jogador? Entre em contato com os canais do Futebol Interior. Arthur Eugênio. Valeu, doutor Arthur Eugênio Matias, trazendo o destaque, falando do primeiro confronto entre Ponte Preta e Ceará em 1976. Deu Macaca 2-0. Deixa eu abraçar aqui o Wilson Rocha. Colocou aqui, ó. Boa tarde, Corsato 1, Corsato 2 e Coral. Boa tarde, Wilson. Meus sentimentos à família. Grande abraço a todos vocês. Obrigado, Wilson. O Joel Silva. Momentos de futebol. O Arthur manja muito, viu, Joel? Manja muito do futebol das antigas. Bom, 4 da tarde, mais 40 minutos. Eu tenho que pagar mais um intervalo aqui. Então, vamos pro intervalo aqui na Valinhos FM 87,9 e também aqui no YouTube Futebol Interior. Você se inscreve no canal, compartilha, chama mais torcedores da Ponte, torcedores do Vozão também. Fique à vontade no meio da transmissão. Vou pedir pro Coral, que não gosta muito, mas para falar das odds dos jogos, né? Coral não gosta muito disso. A Ponte ganhar tava 8,48. Pagando cada R$1, pagava 8,48. Caramba, então é zebraça, pelo pouco que eu entendo, hein, Coral? Vou até entrar agora aqui, ó. Mas você foi numa odds que pode? O patrocinador da Ponte. Isso, essa pode, essa ficou, né? Você vê, né? A Ponte deu sorte, né? Ó, já tô abrindo aqui, tava quanto, Marcelo? Marcelo falou que tava 8,48. Essa outra que estou olhando aqui, ó, achei. 1,44 pro Ceará ganhar o jogo. O Ceará é favorito. 4,20 pro empate e 8 pra Ponte. Caramba, a Ponte... E você tem uma outra opção que talvez você vai gostar até mais. Pra você que é mais isso significa que cada R$1 você ganha mais 7. O seu que você pegou de volta, mas então dá 8. Você pode fazer o seguinte, mas eu tô com mais medo da Ponte, não sei se a Ponte ganha ou empata. Não tem problema, dá pra você jogar empate ou Ponte Preta. Se empatar ou se a Ponte ganhar, você bate. A odd tá 2,62. Eu vou jogar 100zão pra Ponte ganhar, cara. Aí você ganha... R$100, cara? 100, o meu cachê.
Vou jogar meu cachê pra Ponte ganhar. 162, cara. Caramba. Só que se o Ceará ganhar, você toma, né? Perde o 100, né? Essa é a vida, né? A vida é assim, é aquela história, né? Cara, mas com o empate 2,62 é chamativo. É que a Ponte fora de casa é muito ruim. Nem tudo que eu posso eu quero e nem tudo que eu quero eu posso. 4 da tarde, mais 41 minutos. Vamos nessa. Depois do intervalo a gente volta para trazer aqui os convidados do Wendel Coral. 2 laterais da Ponte Preta vão falar aqui nos canais Futebol Interior. Aleluia, hein? Depois de quase um mês, tem entrevista coletiva. Daqui a pouco o Coral fala. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda-feira às 9 da noite. Inscreva-se no nosso canal Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertence à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Com o seu apoio, podemos salvar vidas com uma solução muito simples. Esse alimento terapêutico contém vitaminas e nutrientes essenciais que ajudam as crianças a se recuperarem da desnutrição. Ajude o UNICEF a entregar esta simples solução que salva a vida de milhões de crianças. Com apenas R$1 por dia, podemos fornecer 20 sachês de alimento terapêutico todos os meses para as crianças que mais precisam. Doe agora. Acesse doeunicef.org.br. Para salvar uma vida, basta um passo. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Agora deu uma melhoradinha, hein, rapaz. Ficou bom agora. É 4 da tarde, mais 45 minutos, 15 para 5. Ô, Coral, sem perder muito tempo. Opa! Depois de... Eu falei um mês, você falou que é mais, fora do ar. Mas, tem entrevista em dose dupla, hein? É isso, trabalharam essa semana, hein? Que beleza. A última entrevista tinha sido no dia 6 de setembro. E agora, na última quarta-feira, vou até pegar o dia aqui para ser justo, dia 9, portanto, 1 mês e 3 dias. Exato. Voltamos a ter entrevistas na ponte, a não ser coletivas do técnico Nelson Batista após as partidas 2 laterais. As entrevistas são curtas, 2 minutos com as perguntas cada uma. Mas tá bom, melhor pingar do que secar, não é mesmo? Então vamos lá ouvir o Luiz Felipe e também o João Gabriel, os 2 laterais titulares para a partida de hoje.
A gente vem trabalhando forte e a gente está merecendo esse resultado positivo com a força da nossa torcida. E agora vamos treinar, trabalhar, que esse jogo vai ser difícil fora de casa, mas se Deus quiser vamos conseguir os 3 pontos lá. Queria que você falasse um pouco sobre você, sobre a sua temporada, cara, porque você conseguiu nos últimos jogos assumir a titularidade. Como é que foi esse trabalho para conseguir voltar ao time titular? Sim, eu sou um menino que eu sou muito guerreiro, sempre me dedico, treino forte e eu tive uma lesão, né? Mas tudo acontece na permissão de Deus. Fiquei 2 meses, quase 3 fora e sempre trabalhei, esperei minha oportunidade e no momento certo conquistei ela de novo e vamos seguir trabalhando aí. Como é que tem sido as conversas no bastidores? São vivendo jogo a jogo ou já tem pensamento aí além do Ceará pro Guarani também? Não, jogo a jogo. O jogo do Guarani é casa à parte, a gente está focado no Ceará nesse momento, com os 3 pontos e se Deus quiser contra o Guarani vamos ganhar também. Com o Nelsinho eu tive mais oportunidades do que com o Brigatti. Ele, querendo ou não, é um lateral direito, foi um lateral direito, então eu tive muito a aprender com ele, ainda venho aprendendo. E desde aquela época eu venho trabalhando, buscando meu espaço e estou feliz com as oportunidades que eu venho tendo. Como é que é, inclusive, aproveitando que você está falando, como é que é ter esse convívio com o Nelsinho, como você disse, ele foi lateral, o que ele te ensina, qual a batida da bola, cruzamento, como é que é? Ele sempre vem me orientando, sempre vem me dando conselho, o que eu devo fazer dentro de campo, o que eu posso melhorar, o que eu tenho que continuar fazendo. E é um bom convívio, é uma boa relação entre nós dois e eu vou seguir evoluindo mais ainda. Qual que é o seu diferencial em relação ao Nelsinho? Cara, acho que mais a mesma posição que ele, acho que isso que eu tenho que pegar como exemplo e seguir trabalhando mais ainda. O que vocês estão projetando esse jogo lá no Castelão contra o Ceará? Não tem nada diferente além da vitória. É só a vitória nos interessa pra gente seguir firme no... Todo mundo espera o derby, assim, sim. Mas vocês já estão pensando só nesse jogo? Como é que muda de diferente? Essa proximidade com esse jogo tão importante? A gente trabalha toda semana jogo a jogo, né? Mas claro, o derby é um jogo importante, é o jogo do ano, é o jogo da vida pra gente, tanto pros caras. Mas o nosso foco nessa semana é o Ceará, mas com certeza a gente já pensa assim no Guarani. Só pra gente fechar, como é que tá o clima nos bastidores aí da Ponte? O clima tá ótimo. Quando a gente vem de uma vitória, com certeza as coisas melhoram, o ambiente fica melhor, mais fácil de trabalhar. E a gente vai um pouco mais leve lá para Ceará buscar o resultado. Daí, portanto, Luiz Felipe, João Gabriel hoje mais uma vez na lateral esquerda, falando que o clima está mais leve, jogo a jogo, ainda não dá para pensar no derby porque tem esse confronto muito importante contra a equipe do Ceará fora de casa. 2 laterais mantidos aí na equipe do técnico Nelsinho Batista, Carlos. O João Gabriel parece que realmente ganhou a posição nesse momento do time de lateral do time da Ponte Preta. A Ponte que tem 3 laterais esquerdos de ofício, né, e me parece que o João Gabriel levou essa. O Risto está no banco de reservas, o Risto que foi titular a maior parte dos jogos na temporada. Faltando 10 para 5, Coral, vou enrolar um pouquinho aqui, porque vai ter a palavra do Nelsinho, né? E a gente vai pegar aqui junto com o canal que está transmitindo o jogo a palavra do técnico Nelson Batista. Fique esperto aí que eu tô dando uma olhada aqui para baixo, né, para ler as mensagens. O Fábio Bruno, fala Fabião, você apareceu, né, rapaz? Que bom ter você com a gente, obrigado, viu? Até para zoar um ou outro tá difícil, né? Mais um abraço. Tá dizendo aqui que ele acha que o Ceará vai golear as Cheetahs. Tá bom, Fabião, um abraço, viu? Você tá tenso, né? Muito tenso, eu sei disso. Nelsinho, tá, vamos lá então. Vamos ouvi-lo. Dificuldade que nós teremos dentro do campo, mas também sabemos que temos condições de conseguir um bom resultado aqui. Eu acho que tudo foi passado para os atletas, né? A última rodada principalmente, a equipe teve uma dinâmica bem melhor, né? Brigou mais, disputou mais a bola, criou mais. Então nós esperamos manter essa regularidade no jogo de hoje também. Tá aí, falando da regularidade, o técnico Nelsinho Batista, hoje acompanhado também do presidente Marco Antônio Eberlin, está lá no Nordeste brasileiro para acompanhar a partida entre Ceará e Ponte Preta no Castelão. O Eberlin, inclusive, está acompanhando mais. Por exemplo, no jogo Ponte Novo Horizontino, ele estava lá também. Ele estava lá. E você vai lembrar, né, Coral, que teve um Ponte Novo Horizontino, que o nosso repórter Pedro Lino estava lá em Novo Horizonte e não foi o Marco Eberlin
que era o chefe da delegação. E o Marco Eberlin agora tá indo junto com o time. Eu acho que tem que ir mesmo, né? Tem que ir mesmo. Fábio Almeida, o empate seria muito bom hoje, jogo difícil. O Wilson da Rocha. Valeu, Wilson. Boa noite, Corsatos. Vamos lá, minha nega véia, diz aqui o DJ Digo. Valeu, queridão. Obrigado aí pela audiência e pela sintonia. 8 minutos para 5. Tá na hora de trazer a ficha técnica do jogo. Ceará e Ponte, Ponte e Ceará. Como jogam os alvinegros hoje no Castelão, segundo o Marcelo Corsato, não é para chamar de Castelão. É para chamar de Arena Vozão. Então tá, na Arena Vozão. Você vai conferir a partir de agora as escalações de Ponte Preta e Ceará. Ficha técnica do jogo. E a Ponte Preta já pronta, definida e escalada pelo técnico Nelsinho Batista para a 31ª rodada de Série B do Campeonato Brasileiro contra o Ceará, fora de casa no Nordeste Brasileiro. A Macaca é hoje escalada com Pedro Rocha no gol número 1. Na lateral direita, número 14, Luiz Felipe. A dupla de zaga hoje formada pelo número 13, Joilson, e o 44, Nilson Júnior. Na lateral esquerda, fechando o sistema defensivo da Alvinegra, tem o camisa 20, João Gabriel. No meio-campo, 18, Emerson. 8, Emerson Santos e 7, Dodô. No ataque, 11, Iago Dias. 29, Everton Brito. E o 35, a esperança de gols da Ponte, o capitão Gabriel Novaes. Repeteco da Alvinegra, Pedro Rocha, Luiz Felipe, Joilson, Nilson Júnior e João Gabriel. Emerson Santos e Dodô. Iago Dias, Everton Brito e Gabriel Novaes. No banco, à disposição do técnico Nelsinho Batista, tem Luan Ribeiro, Igor Inocêncio, Sérgio Rafael, Elvis, Castro, Renato, Ramon Carvalho, Gabriel Risso, Guilherme Portuga, Matheus Sestes e também Hudson. 14ª colocada, 35 pontos. Esta é a Macaca em 30 jogos, 9 vitórias, 8 empates, 13 derrotas. Marcou 32, sofreu 40. Saldo negativo de 8 gols. Gé é o seu principal artilheiro com 7 gols. Próximo jogo da Ponte, meu Deus! O derby, número 208, Ponte Guarani, majestoso. Domingo que vem, dia 20 de outubro, às 18h30. Futebol Interior. E o Ceará, comandado pelo técnico Léo Condé, que busca a reabilitação, almeja a vitória para, quem sabe, se aproximar do G4 da Série B. O Ceará hoje escalado com Bruno Ferreira no gol número 94. Na lateral direita, o número 6 é Rafael Ramos. A dupla de zaga, número 3, João Pedro, e 4, David Ricardo. Na lateral esquerda do Vozão, fechando o sistema defensivo, tem o 79, Matheus Bahia. No meio-campo, o 26, Richardson. 97, o capitão Lourenço. E o número 10, o argentino, é Lucas Mugni. No meio-campo, número 11, no ataque, número 11, Ailon. 16, o artilheiro Eric Pulga. E o 77, Lucas Rian. Repeteco do Vozão, comandado pelo técnico Léo Condé. Bruno Ferreira, Rafael Ramos, João Pedro, David Ricardo e Matheus Bahia. Richardson, Lourenço e Lucas Mugni. Ailon, Eric Pulga e Lucas Rian. No banco, à disposição de Léo Condé, Maicon Clayton, Raí Ramos, Jean Irber, Facundo Castro, Luiz Otávio, Eric Melo, Rafinha, Jorge Recalde, Facundo Barceló, Thalisson, Iago e também o Andrei. O Ceará é o 7º colocado na competição, Vozão. 45 pontos em 30 jogos. São 13 vitórias, 6 empates e 11 derrotas. É um time que empata pouco, hein? Esse time do Ceará. Marcou 47, sofreu 37, tem saldo positivo de 10 gols na competição. O Eric Pulga, com 10 gols, é o seu artilheiro na competição. Próximo jogo do Ceará, anote aí, torcedor do Vozão. Sábado que vem, hein? Em São Paulo, contra o Ituano, 5 da tarde, no Novelli Júnior. Arbitragem. Arbitragem responsável por comandar a partida entre Ceará e Ponte Preta na 31ª rodada de Série B do Campeonato Brasileiro. Tem o comando de Alisson Sidney Furtado. O auxiliar número 1 é Fábio Pereira e o auxiliar número 2 é Cipriano da Silva Souza. O trio é do Tocantins. E no VAR,
Wagner Hillway do Espírito Santo. Ficha técnica do jogo. Equipes escaladas, equipes definidas, a bola vai rolar já já. Esse que tá com o celular na tela, você que tá no YouTube, tá com o celular na frente da cara dele, fazendo agora um V de vitória. É o Marcelo que vai transmitir o jogo. Vai transmitir o jogo Ceará, só porque eu falei aqui de alvinegros, né? Ceará hoje tá de azul. É o terceiro uniforme, né? Pra quem gosta, beleza, eu já dei aqui minha opinião, respeito às outras, mas eu detesto esse tipo de coisa, né? É alvinegro, é alvinegro. Como é que eu vou chamar o Ceará de alvinegro jogando de azul? Não dá, né? Mas é isso, cada um. 4 da tarde, mais 57 minutos. Pelo posicionamento da câmera aqui, Ponte Preta vai defender o gol à direita do seu aparelho aí, onde quer que você esteja, tá? Seja qual for a plataforma. Imagine o time da Ponte todo de branco à direita e o time do Ceará, o Vozão, todo de azul à esquerda. Neuci Lucato, juntos sempre. Vai Ponte. Vamos somar mais 3 pontos. O Aparecido Alves. Boa tarde, equipe FI. Um empate não será mau resultado, não. Abraço para todos e uma boa jornada. Bom, mesmo que a Ponte perca aqui, né, daqui a pouco eu explico com mais parcimônia, a Ponte não vai entrar, não vai jogar o derby na zona do rebaixamento. Pode ficar ali na cara do gol, mas não jogará o derby na zona do rebaixamento, diferente do Guarani, que mesmo que vença o seu confronto contra o CRB, vai disputar o derby 208 na rabeira da competição, na última colocação desta Série B do Campeonato Brasileiro. Tá bom então, né? Faltando 1 minuto e meio para começar o jogo, o Marcelo Corsato vai transmitir o jogo. Então, bora lá! Solta a vinheta, porque a partir de agora ele vai comandar. Tem emoção na ponta da chuteira. Marcelo Corsato. Muito bem, Dia das Crianças, mas o jogo não é brincadeira não, daqui a pouquinho, já, alguns segundinhos para a bola rolar na Arena Castelão, no Ceará, Arena do Vozão, como o Ceará chama. Tem Campeonato Brasileiro Série B, 31ª rodada, sábado 12 de outubro de 2024. Vamos juntos, também pela Valinhos FM 87,9, você que está chegando no YouTube, já compartilha a nossa transmissão, dá um like também, fique à vontade, se inscreva no canal, tamo junto. Lembrando que toda segunda-feira, 9 da noite, tem Hora da Macaca, YouTube Hora da Macaca. Vamos ter 1 minuto de silêncio na Arena no Castelão, lá em Fortaleza, no Ceará. O árbitro da partida é o Alisson Sidney Furtado. A Ponte jogando à direita do seu aparelho, defendendo o gol à direita, ou seja, se estivéssemos no Majestoso, o gol da linha do trem, consequentemente atacando para o gol dos portões de entrada do estádio Moisés Lucarelli, toda de branco. A Associação Atlética Ponte Preta, a faixa preta no peito. A bola vai rolar, você vai se ligar aqui nos canais Futebol Interior e também na Valinhos FM comigo, o Wendel Coral, Carlos Corsato, Felipe Marques na mesa de som. Um abraço para toda a turma lá da Valinhos FM e para a rapaziada também, os nossos chefes aqui do portal Futebol Interior. A bola vai rolar, que a Ponte Preta tenha sorte e consiga trazer um bom resultado lá do Ceará. Tava dando uma olhadinha aqui no Instagram, né? E eu sigo o Gé no Instagram. Hoje pela manhã ele já estava treinando com bola lá no estádio Moisés Lucarelli. Que volte o mais rápido possível o nosso artilheiro. Apita o árbitro! Começa o jogo, tem emoção na ponta da chuteira. Marcelo Corsato. Eu, você e toda a equipe dos canais Futebol Interior, vamos que vamos. Vamos, macaquinha! Já o Emerson trabalhando pela primeira vez, o time da Ponte espanou, taca, a bola voltou, sobrou para Lucas Mugni, ex-jogador do Esporte do Flamengo também. Solta a bola para o capitão, que é o Lourenço. Lourenço, ex-jogador do Avaí, soltou aqui pela direita, é pro Eric Pulga, dominou, tocou, trabalhou com o Lourenço, divide por ali, chega a zaga da Ponte, tira. Sai jogando a macaca, a bola caiu no campo ofensivo para Iago Dias, tocou pro Gabriel Novaes. Gabriel Novaes pro Iago Dias, lá na ponta direita, para cima da marcação. A primeira falta do jogo. Primeira falta do jogo do Iago para cima do João Pedro, zagueirão da equipe do Ceará, todo de azul no jogo de hoje. Vai, Coral. Eric Pulga, que é o melhor jogador do Ceará na temporada, são 10 gols na Série B, 19 no ano todo em 2024, já deu as suas credenciais, deu uma caneta para cima do João Gabriel logo no primeiro lance, no ataque pela direita.
Depois a Ponte tentou o contra-ataque com Gabriel Novaes e Iago Dias, não deu certo, mas já mostra que tem habilidade. O camisa 16 da equipe do Ceará, olho nele, Marcelo. São Paulo tentou a contratação desse jogador. Dizem até que ele já está contratado pelo São Paulo. Não sei se isso é verdade. É isso. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Vem o time do Ceará, campo de ataque pela direita, lançamento do Lourenço, soltou na frente, é pro Lucas Ian, bate na marcação, mas está impedido. Já recebeu em posição irregular ali o Lucas Ian, posse de bola pro time da Ponte no campo de defesa pelo lado esquerdo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. E a gente falava aqui do Eric Puga, né? O artilheiro do campeonato é o Caio Dantas, do Guarani, com 11 gols, mas o Eric Puga é o segundo colocado na artilharia, com 10 gols na competição. E o Ceará tem também o Ailon, ele tem 9 gols no campeonato, portanto, Ailon e Eric Puga, os dois 19 gols no Campeonato Brasileiro da Série B. Posse de bola para o time da Ponte, na cobrança ali do impedimento é o Pedro Rocha, hoje todo de amarelo, jogou essa bola no comando, sobe, a zaga tira a bola, volta, sobra para o time da Ponte aqui pelo lado esquerdo para Dodô, pediu falta, o árbitro não deu, a bola sobrou para Lucas Mugni, chega para cima dele a marcação, chega, bate por baixo ali o zagueiro da Ponte, é o Joilson, que tá jogando de quarto zagueiro, hein? Achei que o Nilson Júnior ia jogar na quarta zaga, mas não, é o Joilson que tá jogando de quarto zagueiro. É posse de bola no campo de defesa para João Pedro. João Pedro trabalha, deixa essa bola para David Ricardo, bom jogador também, teve propostas aí até do futebol do exterior, mas preferiu ficar no Ceará. Solta essa bola pela direita para Rafael Ramos, ex-jogador do Corinthians, é português o Rafael Ramos. Solta a bola pela esquerda, vai trabalhando com o Matheus Bahia, dominou, soltou a bola no meio para o jogador que é o Richardson, experiente, vira o jogo lá da meia esquerda na ponta direita, é pro Lucas Rian, trabalhou, soltou pro Rafael Ramos, pro Lucas Rian, perna esquerda, bateu pro gol, nossa senhora, deu sorte, sobrou do outro lado, pro Matheus Bahia, lado esquerdo, vai pra cima da marcação do Everton Brito, bate na zaga da Ponte, vai embora, bateu por último no atacante da equipe do Ceará. É isso, então é tiro de meta, né, Coral? É isso, tiro de meta tá confirmado, o Emerson estava por ali, conseguiu marcar bem, último toque do Matheus Bahia, tiro de meta, Pedro Rocha não tem muita pressa. Uma informação rapidamente, olha que interessante, Marcelo, o Ceará hoje fez uma ação social com o tema menos telas, mais esportes, na entrada do gramado ali dos jogadores, contra o uso excessivo de telas e as consequências negativas para o público. Tanto que durante o hino nacional, que a TV mostrou ali, uma das crianças estava com o celular nas mãos para ignorar o momento do hino, com alusão ao uso excessivo por parte do público infantil com as telas. E essa campanha do Ceará prega justamente isso. Nesse momento foi transmitido no telão da Arena Castelão e depois do hino os atletas até posaram para uma foto oficial com uma faixa escrito: atenção pais, menos telas, mais esportes. E tem uma outra alusão aqui ao Dia das Crianças, né? A arte com a escalação do Ceará também. Tem uma menina, né, que é sócia torcedora do time, Maria Laura é o nome dela. Ao invés da foto de um jogador, tem a foto da Maria Laura. É uma menina não tem a idade dela aqui, mas eles colocaram, achei muito da hora, cara. 12º jogador. Isso, inclusive, não é uma ação só pro Dia das Crianças. Em todo jogo, o Ceará, quando divulga a escalação de um tempo recente pra cá, tem colocado sempre ou algum torcedor ou algum funcionário antigo do clube. Pois é. Bem bacana, né, Carlos? E dessa vez colocou a criança, né? Em homenagem ao Dia das Crianças. Parabéns pro marketing e que tem essas ideias aí pra colocar. Eu acho que deveríamos copiar, né? Tudo que é bom tem que ser copiado. Enquanto os coleguinhas da transmissão, o Carlos e o Wendel resenhavam, né? A bola foi judiada, viu, rapaz? O que judiaram da bola, a bola provavelmente vai fazer um BO, viu? Vai lá na delegacia, porque os caras judiaram da bola. Agora tem o Dodô, esse trata bem a bola, dominou, soltou pela direita para Luiz Felipe, por baixo no carrinho. Chega por ali o Eric Puga, faz o corte, a bola se perde, vai embora. É nossa essa bola, viu? É nossa, é da Ponte Preta, Luiz Felipe vai pra bola. Toca eletrônico do Felipe Marques na mesa de som, marcando 5. 5 minutos passados, primeiro tempo de jogo, 0-0. Arena Castelão, a Ponte Preta vai empatando com o Ceará por 0-0. Bola pro Gabriel Novaes, capitão da Ponte. Vai pra cima da marcação, pediu escanteio, o árbitro deu tiro de meta. Tiro de meta é pro time do Ceará fazer a batida pro goleiro Bruno Ferreira. Goleiro que estava o ano passado no Caxias. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Sim!
Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária sim mais próxima de você. 31ª rodada Série B, Campeonato Brasileiro. Muito bom ter você junto com a gente por aqui. Posse de bola pro time do Vozão aqui pelo lado esquerdo do campo de defesa com David Ricardo. Saiu jogando errado, deu de presente para Everton Brito, tocou. Boa bola para Iago Dias. Podia bater pro gol, mas já foi lá pro lado direito. Levou para a linha de fundo. Cruzamento, rasteirinho por baixo, David Ricardo. Ficou sentindo ali o Iago Dias, pediu falta, o árbitro não deu. Foi o Richardson. Chegou para cima dele. Ele teve chance de bater quando ele recebeu. E agora? Que faz? O Lucas Rian recebeu o passe quando a bola estava chegando nele. Ele tropeçou no gramado. Ai, Série B. Marcelo, Oi. já tropeçou com alguma bola perto ou não? Já. Posse de bola pro time da Ponte Preta. Agora é o Nilson Júnior que tá aqui na quarta zaga. Dominou, tocou pro Dodô. Eu sou ruim no futebol. Bola pra Gabriel Novaes, levantou na frente, tocou pro Iago Dias. A zaga tirou, bateu no Iago, volta pro time do Ceará. Sobra do meio. Vai se ferrar, Coral. Richardson dominou, soltou essa bola, campo de ataque, toca a bola pra Eric Puga por baixo. Chega a zaga da Ponte Preta. Luiz Felipe. Chegou, o árbitro vai conversar com ele. Será que vai dar cartão? Não, não deu cartão. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Eu duvido o Coral fazer isso aí lá na TV. Lá. Não faz, não faz. Não faz. É, então, tá vendo? Não faz, não. Eu vou falar, viu? No off, sim, mas no ar, não, né? Quero ver ele fazer essa pergunta pro Júlio Stevanelli. Stevanelli, e é com S mudo, ok? Não coloca errado, não. Não coloca errado, não. Posse de bola para o jogador que é o Rafael Ramos. Ex-Corinthians soltou na frente, deu sorte. Sobrou pro time do Ceará. Lucas Guian, linha de fundo, cruzou, tocou pra trás. Por baixo chega a zaga da Ponte, tira. Joilson. 13 no costado, por baixo fez o corte. Chegou bem agora o Lucas Ian pela direita, hein, Coral? É isso, o Ceará, na maioria das vezes, ele tenta o ataque pela ponta direita, né? Defendido ali pelo João Gabriel. Nessa melhor chegada, tira a zaga, escanteio para a equipe do Vozão, lado direito. Marcelo, Lourenço. O Lucas Mugni também pega bem na bola, mas é o Lourenço que vai pra bola. Capitão do time, autorizado, chuveirou, segundo pau. Ih, rapaz! Ficou comprando o bobo, vendendo pasmado ali o Pedro Rocha. E aí o João Gabriel no segundo pau fez o corte. Outro escanteio. Lourenço vai lá de novo, hein, Coral? É isso. Na verdade, a primeira cobrança foi o Mugni, o canhoto. E agora sim, na ponta esquerda vai o Lourenço fazer a cobrança. Vem bola aérea novamente na zaga da equipe da Macaca. Pedro Rocha comanda por ali, Marcelo. 8 minutos e meio passados do primeiro tempo. Lourenço autorizado, primeiro pau, chuveirou na boca do gol. Sobe a zaga da Ponte, tira, ela volta, sobra do lado esquerdo pro time do Ceará. É o Bahia, tentou calcanhar melhor pro Everton Brito, ganhou pra Ponte. Será que dá contragolpe? O Gabriel Novaes está pedindo, ele tocou pra ele, por baixo chega o time do Ceará. O Gabriel Novaes saiu com bola e tudo. Ele não deu falta, eu achei que foi falta, mas ele não deu. Tô com você, pra mim era falta, mas o Gabriel Novaes também não reclamou, né? Posse de bola pro time do Ceará, bola com o Richardson. Experiente jogador, domina, toca a bola para Lourenço. Lourenço, capitão do time, alongou o passe dentro da grande área, batida pro gol. Pedro Rocha! O Ailon, posição legal, que passe, hein? Do Lourenço, ele dominou com a perna direita, ela pingou, ele virou o corpo, bateu pro gol. Pedro Rocha fez a defesa, mandou para escanteio, já cobrado, tem pressa o time do Ceará, a bola aqui pelo lado direito, chega Dodô, empurrou, falta para cima do Lucas Rian. A torcida sobe o som e o Ceará vem pra cima da Macaca, Coral. Um detalhe até tático, né, da equipe do Ceará, o Lucas Rian, que em um primeiro momento poderia jogar centralizado como um 9 na vaga do Saulo Mineiro suspenso. Ele começa a partida atuando na ala direita, enquanto na ala esquerda o Eric Puga e o Ailon jogando ali como um falso 9, centralizado ali, flutuando às vezes. E agora a falta muito perigosa na ponta direita, Lucas Mugni, o argentino, número 10 da bola. Apenas na barreira é o Dodô, é um mini escanteio pro time do Ceará, chega por ali também o jogador da equipe do Fortaleza para tentar uma jogada ensaiada, que é o Rafael Ramos. Mugni, perna esquerda na bola, na boca do gol, para trás o toque de cabeça, escanteio. Gabriel Novaes estava lá, mandou para escanteio, Coral. Mais um escanteio, se não me falha a memória, o quarto, mas já a gente confirma, Lucas Mugni na bola novamente pela ponta direita. É o quarto, 2 de cada lado.
Escanteio, lado direito, perna esquerda, Mugri. Chuveirou na boca do gol, de novo a zaga da Ponte. Gabriel Novaes. Cara, quem apostou escanteio tá bem, viu? Depende de quanto o cara apostou, né? E o detalhe, né? Todos os escanteios bem fechados. Lucas Mugni de novo, autorizado, perna esquerda, chuveirou na boca do gol. Pedrão dá um soco, ela caiu na intermediária, vem a batida pro gol, sobe a zaga da Ponte, tira. Meu pai amado, o Ceará não cansa, o Vozão não cansa. Rafael Ramos toca essa bola para Lucasinha pelo lado direito, sai da ponta, vem pro meio, meia direita, solta a bola para Richardson, o jogador de linha mais atrasado. Agora já vem pro campo de ataque, passou um, passou dois por trás, Iago Dias. Chegou, fez a falta, o árbitro por enquanto não tira nada do bolso ali. Tá marcando apenas a falta para o time do Ceará, mas o Ceará sufoca a Ponte, hein, Coral? 11 minutos de jogo e só o Ceará vem jogando até aqui no Castelão. Falta já cobrada, Marcelo. Falta já cobrada para dentro da grande área, não deu em nada. Tiro de meta para o time da Ponte. O Pulga queria o escanteio, mas o árbitro tá anotando na pequena área, tiro de meta para Macaca. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Passados 11 minutos e 40. 11 minutos e 40 passados, é primeiro tempo de jogo. Campeonato Brasileiro Série B, 31ª rodada no Castelão. Confere comigo no placar FI Valinhos FM. Ceará, Ponte, Ceará, Corsato. Aqui 0-0. Na 31ª rodada, a abertura foi na quarta-feira. Derrota da Chapecoense fora de casa para o Paysandu pelo placar de 2-0. Ontem, o Novo Horizontino em casa perdeu para o Sport pelo placar de 3-1. Avaí América 2-2. Você se liga aqui nos canais Futebol Interior. Valinhos FM 87.9. Marcelo Corsa. Vozão no campo de ataque pela esquerda, afasta a zaga da Ponte com o Nilson Júnior, tira, olha o contragolpe, Iago Dias soltou na frente, boa bola para Gabriel Novaes, dominou, trabalhou para Everton Brito, deixa para Dodô, ponta esquerda, invadiu a grande área, toca a bola para Everton Brito, escapuliu dele, ele toca a bola na frente pro Gabriel Novaes dentro da grande área, chega a zaga do Ceará para tirar, afasta o perigo, ela vem no comando, era pro Ailon, correu com ele o zagueiro da Ponte, Nilson Júnior, joga para trás, Pedro Rocha, na meia-lua da grande área para ficar com ela. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Ponte vai tocando bola aqui no campo de defesa, bola com o Pedro Rocha. Exato. O Ronaldo Neto, pensando em chegar logo aos 45 pontos, o que vai dar para aproveitar desse elenco para o Paulista? Isso aí é para a hora da macaca. Eu acredito que tem uma base boa, mas precisa dar uma reforçada aí, né? Paulo César, o Coral está inspirado hoje. Se fosse só hoje, tava bom. Wilson Correia, hoje um empate já era um bom resultado. Tô contigo. Se bem que lá no Estrela Bet, eu não tô ganhando nada pra falar da Estrela Bet. É que é patrocinador da Ponte, eu torço pra Ponte, né? Eu falei que eu ia apostar R$100, é claro que eu menti, né, gente? Ele foi 150. Joguei dois contos. R$2? Marcelo, pelo amor de Deus. Bola aqui pro time da Ponte. Campo de ataque, enfiada na frente pro Iago Dias. Chega a zaga. Bateu no Iago Dias, foi embora, hein? Tava na bola travando por ali o João Pedro. Me parece que bate por último no zagueiro da equipe do Ceará. Então é lateral pra nós. É lateral nosso, campo de ataque lado esquerdo. Favorece o time da Ponte Preta. Paulo César, boa tarde, Carlos, Marcelo Wendel. Excelente transmissão pra todos. Vamos, macaca. E tem lá, você pode votar na enquete, hein? Acabamos de subir a enquete lá, eu já vou colocar a macaca aqui, ó. Votei Ponte Preta. 50% votando na Ponte, 25% no empate, 25% na equipe do Ceará. 4 votos computados até agora. Ponte Preta vai ali pra bola, bate na zaga, vai embora, escanteio. Olha que tentou fazer ali o Dodô, hein? Tentou fazer uma jogada diferente, a lá Leandro Damião contra a Argentina. E aí conseguiu, a bola bateu na mão do zagueiro do Ceará, mas depois ele acabou jogando a bola pra fora, o árbitro marcou escanteio, o Coral. É isso, uma carretilha, tentou o Dodô ali o recurso, a bola saiu pra linha de fundo, o primeiro escanteio da Ponte na partida. Silvana Pereira, vamos lá, Ponte! Vai pra bola, o Dodô tem um monte de escanteio no jogo, autorizado, chuveirou na boca do gol, no primeiro pau, toque pra trás, quase que deu pro Nilson Júnior. Ele não conseguiu chegar na bola, mas teve um desvio no primeiro pau. É escanteio, troca o lado aí, Coral. Na falha de comunicação do Bruno Ferreira com o zagueiro João Pedro, camisa 3, a bola passa por toda a extensão da área, sai pela linha de fundo e o Dodô corre.
da ponta esquerda para a ponta direita. 7º escanteio na partida, o segundo a favor da Macaca, Marcelo. Gustavo Carvalho, vamos nega véia, Vivi Vicente, boa tarde a todos. O Evandro Luiz Leme, grande abraço. Meus amigos do futebol interior, torcendo aqui para nossa Macaca. Dodô, joga essa bola aí na pequena área, na cabeça de alguém, meu querido. Chuveirou na boca do gol, toque de cabeça, sobe para trás. Gabriel Novaes, a bola veio para trás, não para frente. Aí sobra pro time do Ceará, pro Lucas Ian, vai para cima da marcação ali, o jogador da Ponte, vai marcar a falta. Vai parar pra marcar. Vai marcar a falta, quem fez foi o Joilson. E aí não tem cartão, né? É isso, fazer falta também é uma arte. A Ponte geralmente não sabe fazer falta, porque os caras tomam cartão, né? Mas fazer falta é uma arte. Agora o Joilson mandou bem na falta. Parou a jogada e não tomou cartão, Carlos. Verdade, fez uma falta e foi falta. Foi falta porque poderia dar um ataque perigoso aí pro time do Ceará. Deixa eu abraçar aqui, Corsato, o Nelson Caivano, pai do Henrique Caivano, que foi jogador da Ponte Preta em 2022 na Copa Paulista, jogador da base. O seu Nelson virou Ponte Pretano mesmo, né? Tá acompanhando a gente aqui, abraço. Mandando um grande abraço. Que hoje a vitória joga muito, hein? Joga muito. Joga bem. Dele. Que hoje a vitória que parece ser tão difícil fora de casa venha. Não interessa com que dose de sofrimento. Lógico que se for melhor, se não, sofremos, né? Coloca ele aqui. Bom trabalho. Obrigado, seu Nelson. Um abraço e depois manda pra gente aqui onde está jogando o Caivano. Um abraço e obrigado pela audiência. O Hudson Batagini fala, meu querido. Boa tarde, Corsatos. Vamos pra cima hoje. O Aparecido Alves, boa tarde, equipe FI. O empate não será um mau resultado. Abraço pra todos e uma boa jornada pra nós. Valeu, eu já tô subindo aqui nos recados, né? Mas daqui a pouco eu volto lá pra baixo. Olha o time do Ceará, bola enfiada na frente. É o Eric Puga, chega pra cima dele, Luiz Felipe, pra mim, na bola, Luiz Felipe. Na bola, toca pro Iago Dias de peito, ajeitou, tocou pro Dodô. Opa, pegaram o Dodô aí, hein? Foi falta, Richardson, fez a falta. Tá parado o jogo, campo de ataque, falta pra nós, falta pra Macaca aí, Coral. Ele coloca a mão na coxa direita, o Lourenço até gesticula ali com o árbitro, já que é o capitão, só o capitão pode falar com o juiz. E o Luiz Felipe na bola realmente foi limpo, hein? Ganhou na bola do Eric Pulga, saiu jogando na sequência a falta em cima do Dodô, um pouco pra frente da intermediária do campo. A Ponte não tem pressa, 0-0, Marcelo. É isso, o Wilson da Rocha mandou C1, C2, abraço pra você, Wilson. O Anelcilo Cato junto sempre, vai Ponte, vamos somar mais 3 pontos. Valeu, rapaziada. O RG 1900 tá com a gente também, vamos Ponte. Bola pra dentro da grande área, toque de cabeça pra trás da zaga. Bola procurando o Nilson Júnior. Ele tava lá na grande área, o árbitro deu escanteio, né, Coral? É isso, o 8º da partida, 3º para jogadores, pro time da Macaca. O escanteio agora pela ponta esquerda, novamente ele, Dodô na bola. Se você tá com a gente no YouTube, curta a nossa transmissão, dá um joinha, compartilha a transmissão para chegarmos a mais torcedores de Série B, de Ponte Preta, de Ceará, você que acompanha Jornada Esportiva. Obrigado, você que tá na Valinhos FM, também no YouTube Futebol Interior. Segue a gente lá, vai ser um prazer ter você. Vai pra bola, é o Dodô, né? Lado esquerdo, escanteio, perna direita, autorizado, chuveirão na boca do gol. Dá um murro na bola, Bruno Ferreira tira, vai cair pro time da Ponte, é Everton Brito com ele, chega por ali o Lucas Ian, foi falta, hein? Foi falta ou lateral pra nós. Não sei o que ele vai marcar aí. Eu acho que ele deu a falta, exatamente. E era o João Gabriel que tava lá, né? Não era o Everton Brito, não. Era o João Gabriel que tava aqui do lado esquerdo. Deu lateral. Lateral. Rapaz. Ele deu lateral. Lateral pra Ponte. Lateral, campo de ataque favorece o time da Ponte. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá. Uma explosão de sabor. Peça pelo delivery. 3744-2121. Olha só, hein? O João Gabriel meteu um chapéu pra cima do marcador aqui, jogou a bola na frente pro Gabriel Novaes, chega pra cima dele ali. O Rafael Ramos mete o pé na bola, tira a bola, volta, sobra pra Lucas Rian, sobe com ele. Nilson Júnior perdeu, sobrou pro Ailon. Perigoso, tem 9 gols do campeonato. Dominou pra lá, pra cá. O Ailon, que é da base do Internacional de Porto Alegre. Aí chegou a zaga da Ponte, meteu o pé na bola, tirou dali. O Ailon, ano passado, estava jogando no Novo Horizontino, né? Aí ele troca o Novo Horizontino pela equipe do Ceará. Ele tá tendo um time vice-campeão paulista da Série A2. Verdade. Rafael Ramos vai na cobrança do lateral, soltou essa bola no meio ali pro jogador, que é o Lucas Ian. A bola voltou aqui no campo de defesa para o João Pedro. João Pedro deixa a bola para David Ricardo, vai trabalhando, vai tocando bola. O time é do Ceará, bola com o Matheus Bahia. Domina, solta essa bola no campo de defesa para João Pedro, levanta a cabeça e espicha o ataque, bola na frente. Ih, rapaz, se complica por ali, a zaga da Ponte sobrou pro Pedrão. Sai na bola, fica com ela. Que estranho. Indecisão ali, né? Eu acho que era o João Gabriel que tava na bola, ou o Joilson, não sei.
E aí ele deu de cabeça na bola, o Pedrão não saiu, quase que sobra pro Lucas Ian, quase uma videocacetada, uma lambança na zaga da Ponte ali, hein, Coral? Mas o Pedro Rocha não pode, né? Fez que fez e acabou não indo, e se o Lucas Ian tivesse um pouco mais atento, poderia tentar até encobrir o goleiro da Ponte. Depois da sequência, o camisa 77 foi derrubado, o árbitro mandou seguir, não deu pênalti, mas a Ponte precisa melhorar a comunicação na zaga. Vem Macaca, Marcelo. Emerson puxou a Ponte pro campo de ataque, ela sobrou pro Everton Brito, deu pro Dodô. Dodô solta pra Gabriel Novaes, lado esquerdo, 1, 2, 3 jogadores de azul na marcação. Aí ele domina, toca para João Gabriel, pra Dodô de calcanhar, pro Gabriel Novaes, domina pro time da Ponte, Everton Brito passou, ele viu, tocou pro Dodô, invadiu a grande área, escorregou, ela vai sobrar pro Gabriel Novaes, o árbitro vai marcar a falta. Porque o Dodô, quando faz o escorregão, ele faz a falta pra cima do Richardson. O Ceará já bateu a falta, hein? Lucas Mugni soltou do lado esquerdo, vem trabalhando o Vozão, Eric Pulga, deixou pro Matheus Bahia, Eric Pulga, a bola vem do outro lado, lado direito pro Lucas Ian, de cabeça, zaga da Ponte com o João Gabriel. Da cobertura preciso pra ceder mais um escanteio. Quantos escanteios no jogo, hein, Coral? O 9º agora, viu, Marcelo? Mais uma vez pela ponta direita, vem fazer a cobrança o camisa 10, o argentino Lucas Mugni. E detalhe, todos os escanteios até agora cobrados de forma bem fechada, próximo tanto ao goleiro Pedro Rocha quanto também ao goleiro Bruno Ferreira. Mais um tiro de canto a favor do Vozão. Lucas Mugni, é ele que vai pra bola, vai vir fechado, quer ver? Não, jogou ensaiado agora, trabalhou pro Eric Pulga, pro Mugni, bateu pro gol, já era! Gol do Vozão! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Enganou o narrador, enganou a zaga da Ponte, enganou o goleiro também. Lucas Mugni, jogada trabalhada ali com o Pulga, que devolveu pra ele. E ele recebeu, invadiu a grande área, perna esquerda, soltou o pé. A bola passa por todo mundo, passa pelo Pedrão, morre no canto da rede. Vozão na frente, 21 minutos passados, primeiro tempo. Lucas Mugni, tá aberto o placar. Pedrão, não deu pra você, já era. Agora 1 pro Vozão, 0 pra Ponte. Detalhe, selfie do gol, primeiro do jogo aí do Ceará, o Wendel. Telegrafou a batida, né, Marcelo? O escanteio, nós até tínhamos dito, todos os escanteios cobrados de forma fechada. Agora mudou. Saiu tocando a tabelinha com o Lucas Ian, invade a área. E aí a batida cruzada com a perna esquerda passa por todo mundo. Pedro Rocha não tem o que fazer, foi buscar a bola no fundo da rede. Tá aberto o placar no Castelão. Lucas Mugni, o argentino camisa 10, marca o primeiro dele na temporada. Já tem 9 assistências, marca o primeiro. Agora no Castelão, Ceará 1, Ponte Preta 0. Carlos, 1-0, o Ceará na frente. Eu não tive a oportunidade de falar, né? Mas a Ponte vinha fazendo um jogo ok, cara. A Ponte estava fazendo um bom jogo. Agora, falha de marcação, né? Não pode. Você não pode deixar o cara que vai bater o escanteio sem ninguém para marcar ele ali do lado do campo, né? Ele não teve marcação nenhuma. O Dodô chega, mas marca com o olho, né? Não pode. Tinha que ser alguém tem que ficar ali naquela marcação. Eu, você, o Coral, né? A gente poderia até achar que os caras iriam bater no primeiro pau fechado. Mas quem tá dentro do campo não tem que achar isso, né? Falha de marcação e falha daquela de primeiro grau. Falha de 5ª série, cara, da defesa da Ponte Preta. Aí o Lucas Mugni bateu. Eu tenho certeza que os antes do Pedrão vão falar que ele falhou. Já tem mensagem aqui. Né? Mas, cara, não teve jeito. Muito forte, chute cruzado, não dá pro goleiro. Falha de marcação da Ponte que Marcelo fazia neste primeiro quarto do jogo, um jogo muito bom contra o Ceará. Também não achei que o jogo da Ponte tava ruim, não. Mas bobeou mesmo. Bobeou nessa cobrança de escanteio aí. O Lucas Mugni guardou. Posse de bola pro time da Ponte Preta. Bola aqui no campo ofensivo intermediária. Bola com o Emerson. O Emerson domina pro time da Ponte. Solta a bola para o 44, que é o Nilson Júnior. Nilson Júnior tem o Joilson pedindo. Ele preferiu tocar na direita para Luiz Felipe. Divisória do gramado pelo lado direito. Encosta para cima dele o Eric Pulga. Ele recua. E atenção, torcedor. Hora de girar para você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar. Passados 24 minutos e meio, o primeiro tempo de jogo, 31ª rodada da Série B, Campeonato Brasileiro no Castelão, Ceará. O placar FI, Valinhos FM aponta. Ponte
0. Ceará tem 1, Carlos. Daqui a pouco, 18h30, tem Santos e Mirassol. Se o Santos vencer, ele vai assumir a liderança dessa Série B do Campeonato Brasileiro. 9h30 da noite, com transmissão aqui dos canais Futebol Interior e também da W Sports com o Wilson Rocha. A bola rola para Botafogo e Operário. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Hoje eu tô com a macaca aqui nos canais Futebol Interior. Vamos, Ponte, vamos empatar esse jogo. Campo de ataque, bola com o Emerson. Emerson dominou pro time da Ponte, solta pra Nilson Júnior, deu pra Emerson Santos, campo de ataque pela direita. Vai, Coral. Só fazer uma correção, falei que esse tinha sido o primeiro gol do Lucas Mugni na Série B, na verdade é o segundo. Ele marcou pela primeira vez contra o Novo Horizontino na vitória por 3-0, jogo pela 4ª rodada no dia 10 de maio. Portanto, há 5 meses não marcava o segundo gol na Série B, ele que já tem 9 assistências na temporada, o argentino, camisa 10 da equipe do Ceará. Nossa, 5 meses, vai marcar justo. O José Maduro tá falando, o cara tá passando uma fase ruim, o técnico não vê isso, com relação ao goleiro Pedrão. O cara Ronaldo defendeu Neto. 3 pênaltis seguidos. Gente do céu, estamos acostumados com muito pouco, infelizmente, porque fazendo jogo bom, a Ponte, maior pressão, tava bom porque não tinha tomado gol, só se for. Ronaldo, eu achei até que não tava tão ruim assim. O José Maduro deixa o Pedrão e é isso aí, frango, bola, já era, na rede. O Roberto César Santos, falha do Pedrão, na minha opinião. Tá, você pode mandar a sua mensagem. E a zaga não falhou, né? Deixar o cara sozinho ali, né? Eu que tava marcando. Eu era o cara mais próximo dele, viu? Do Lucas Mugni ali no campo. O Aparecido Alves, como falha do Pedrão? O cara que bateu o escanteio caminhou uns 10 metros e bateu sem combate algum. Tô falando. Muito bem. Só a defesa da Ponte. Só na defesa a Ponte estava. O Roberto César Santos, mas estava jogando bem. O Ceará não tinha chegado com muita força. Tem 3 escanteios já, pô. E a posse de bola estava 54-46. Agora o Ceará vem de novo, campo de ataque aqui pelo lado esquerdo. Vamos segurar a Ponte. Bola enfiada na frente. Bate na zaga, vai embora. Não, bateu no atacante do Ceará que ficou sentindo ali. Acho que é o Bahia, hein? O Matheus Bahia. É ele mesmo que tá caído no gramado barbudo, Matheus Bahia. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. A TV mostra o lance ali, gol legal, né? Porque o cara que recebe a bola, ele tá atrás da linha da bola, então... Aí ele passa e o Mugni tá Marcelo, em posição legal, oi. Justiça seja feita, todo mundo sabe, eu não sou o maior fã do Pedrão, muito pelo contrário, sou bem crítico com ele, mas nessa eu tô com o Carlos, pra mim culpa nenhuma do goleiro, ninguém marcou, a batida cruzada, a bola passou por todo mundo, muita gente na frente, não tem o que fazer. É isso, também tô com vocês. Ponte Preta no campo de ataque, bola com o jogador que é o João Gabriel, soltou pro Emerson, deu pro Dodô, pro Emerson de novo, dominou, tá livre, leve solto o Luiz Felipe, toca pra ele viu o Luiz Felipe bico direito na grande área, vai pra cima na marcação, puxou pra perna esquerda, será que tem pra cruzar, cruzou, joga pra trás. Tem ninguém também, mas jogou pra trás ali o Rafael Ramos, a bola voltou pro time do Ceará, bate o Lucas Ian contra a marcação do João Gabriel, a bola se perde e vai embora. É tiro de meta pro goleirão Bruno Ferreira fazer a batida. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. A Neuci Lucato tá com a gente, falha na marcação. Esse gol não se leva nem em treino, tá dizendo o Roberto César Santos. A Vivi tá mandando um ponte aqui. O Wilson Correia, falha da zaga. Valeu todo mundo que tá junto com a gente. Continue mandando a sua mensagem, compartilhe a nossa transmissão, dá um joinha. Tamo junto, YouTube Futebol Interior também na Valinhos FM. Os caras vêm de novo. Campo de ataque pela direita, Lucas tocou pro Rafael. Chega a zaga da Ponte, tira. Chega a zaga da Ponte, tira com o Emerson Santos. A bola se perde, vai embora, lateral. Lateral pro Ceará, Ailon tem pressa. Rapidinho tocou essa bola pro Lourenço, capitão número 97. Ex-Avaí da equipe do Ceará, solta a bola um pouco mais atrás pra David Ricardo, trabalha com a perna esquerda. Todo o time do Ceará, com exceção do goleiro do campo de ataque, faz a pressão, vence o jogo 1-0. A bola volta pra Ponte Preta, Everton Brito tocou pro Dodô, devolveu pro Everton Brito. Vamos no contragolpe, macaquinha. O Gabriel Novaes passou pedindo, ele preferiu tocar na esquerda, é pro João Gabriel, foi caminhando, mas aí por trás, ninguém avisou que o Lucas Ninguém gritou, né? Coitado, ele joga torto também, Quem né? avisa? Ele tá se esforçando, o menino, mas não tem cacuete nenhum pra jogar aqui pela esquerda, né? Mas é o que tem. O Igor Inocêncio tá no banco? Tá. Isso também. Posse de bola pro time do Ceará. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor.
O chat aqui tá pegando fogo. Corsato, é um elogio pra cá, outro elogio pra lá. Vai. Se for perigo, você pode falar aí, tá? Quando fala que é falha da zaga, né? É difícil a gente falar falha da zaga, eu entendo que tá... falha dos zagueiros. Não, foi falha do sistema de marcação da Ponte Preta. Vem Pulga, cruzou na boca do gol, bate na zaga, sobra, João Gabriel tira, sobrou pro Rafael Ramos, deu a bola, pro jogador que é o Lucas Ian, bateu pro gol, bate na zaga, vai embora. Tá fazendo uma fumaça danada, hein? E eu que comecei o jogo preocupado com o Pulga, mas quem tá fazendo a fumaça é o Lucas Ianchi pela direita, viu, Coral? E agora o escanteio é do mesmo lado, da mesma forma que foi feito o gol da equipe do Ceará. Lucas Mugni, claro, sem pressa alguma, para fazer a cobrança do 7º escanteio do Ceará na partida, o 10º ao todo em apenas 30 minutos de jogo. Vem bola aérea lá na zaga, na área do goleiro Pedro Rocha, Marcelo. O Sérgio Soares está dizendo, vamos empatar. Vai ali de novo o Lucas Mugni. Sai agora na caça do Lucas Ian. No primeiro pau, fechado, Pedro Rocha. Ele tentou olímpico, voltou ainda pro Mugni. Perna esquerda de novo, vai jogar dentro da grande área. Segundo pau, vem o toque de cabeça para trás. Pedrão tirou, voltou, sobrou, batida pro gol, para fora. Pra fora do gol, é que ela caiu no pé do David Ricardo. O Pedrão foi dar um soco na bola, ela não teve força, ele deu um tapa na bola. A bola escapuliu dele, mas cara, por pouco não sai o segundo gol do Vozão. E agora o Pedro Rocha pode agradecer a Deus, viu, Marcelo? Porque se ele toma esse gol, eu ia ser o primeiro a criticar, cara. Nossa senhora. Não, tá de brincadeira, o que ele fez, cara? Dar um soco ali pro meio da área, pelo amor de Deus, sorte que caiu no pé do David Ricardo, perdeu um gol feito. Ceará tinha tudo para fazer 2-0 no Castelão. Pedro Rocha pode erguer as mãos pro céu, viu? Ponte Preta tem posse de bola aqui no campo de defesa. A bola recuada pro goleiro Pedro Rocha. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar? Passados 31 e 50, 31 e 50, quase 32 é primeiro tempo de jogo. Série B, 31ª rodada no Castelão. Neste sabadão, dia das crianças, o placar tá assim, ó. Pedrão, meu filho, fez a finta, saiu jogando direitinho. No placar lá da Arena Castelão, 1 pro Ceará, 0 pra Ponte, Carlos. Série B, Campeonato Brasileiro, 31ª rodada, jogos com cobertura aqui dos canais Futebol Interior, hein? Hoje tem Botafogo e Operário, 9h30 da noite, com a W Sports. Amanhã, Coritiba e Amazonas, 4 da tarde, com o pessoal da Esportes Malaguenha. Moura Júnior vai transmitir o jogo. E o Malvão Bahia, da Difusora, junto com os canais Futebol Interior, vai transmitir o clássico amanhã. Goiás e Vila Nova às 18h30. Na segunda-feira, Gustavo Marques e Albert Cavalcante acompanham Guarani e CRB, 9 da noite. 87.9, a voz da nossa gente, Marcelo Corsato. Eu e você e toda a equipe dos canais Futebol Interior, a gente não tem um minuto de sossego. Vem o Pulga, campo de ataque pela esquerda, se enrolou todo com a bola, ainda bem pra Ponte. Sobrou pro Everton Brito, sai jogando pro time da Ponte, toca pra Iago Dias, faz a proteção. David Ricardo tá na cola dele, tá fungando no cangote dele e deu certo pro time do Ceará. Saiu essa bola, o árbitro entendeu. Sorte nossa, porque o Eric Pulga já invadindo a grande área lá pelo lado esquerdo, hein, Coral? É, sorte mesmo, porque ia vir com toda a velocidade do mundo. Camisa 16, o Eric Pulga, um pouco sumido da partida até aqui, porque o Lucas Ian pela ponta direita só não fez chover ainda no Castelão, Marcelo. Segue 1-0 Ceará. O Ednei Melo tá de dupla de Corsatos. Nega Véia tem sim condições de ao menos voltar para Campinas com um ponto na bagagem. Abraços. Deus te ouça. É posse de bola, campo de ataque, lado esquerdo para Gabriel Novaes, trabalhou pro time da Ponte, solta a bola para João Gabriel, lateral direito improvisado pela esquerda, dominou, trabalhou essa bola, toca pro Emerson Santos, número 8 da Macaca, soltou a bola pro número 7, quem é o número 7? Número 7 da Ponte é o Dodô, Dodô dominou pro time da Ponte, sai jogando, toca pelo lado direito, bola com o Luiz Felipe, número 14, Luiz Felipe tocou pro Everton Brito, trabalhou, tocou a bola pro Emerson Santos, na frente pro Everton Brito, invadiu a grande área, mete a cabeça na bola, David Ricardo, e aí o Matheus Bahia completa com a perna esquerda, tira, será que dá contra-ataque? Ailon, antes dele o Joilson, jogou a esmo, bola sobrou para Lourenço, vai sair no contragolpe, e aí chega, João Gabriel faz a falta, o jogo tá parado, falta para cima do Lucas Rian, tá parado o jogo, o árbitro não gosta de dar cartão por enquanto nenhum no jogo, hein, o Coral? É, e eu achei que agora ia sobrar o amarelo pro João Gabriel, porque nitidamente ele trava o contra-ataque da equipe do Ceará, o árbitro só ficou na marcação da falta, ainda sem advertências, na partida de hoje, quase 35 minutos, segue 1-0 Ceará. O Roberto Santos falhou de novo, sorte que foi pra fora, dizendo aqui do Pedrão. Ronaldo Neto, esse soco agora foi ridículo.
do Pedrão. O José Maduro, tô falando que o cara tem que ficar no banco. Coloca o Luan aí, a Vivi. Misericórdia, Pedro. Ronaldo Neto, empate hoje são 4 pontos. O Aparecido Alves, Pedrão falhou feio ao socar por meio da área. Bola fácil para segurar e não a socada. Mas tomou o gol. Ele deu um tapa. Não, mas ele não assim, socou, ele é deu um tapa na erro bola. de fundamento. Ele deu um tapa na não bola. tomou o gol. Agora, porque ele falhou nessa, eu não vou falar que ele falhou na primeira. A primeira foi falha de marcação. Não, e nem falha da defesa, tá? Falha de marcação. Os volantes teriam que acompanhar o cara. Posse de bola pro time do Vozão. E eu falei na narração que foi o Puga, né? E o Coral me corrigiu, verdade. O Lucas Juan, que deu assistência pro gol do Lucas Mugni, né? Então quem tinha que acompanhar o Lucas Juan é o lateral direito. É o lateral esquerdo, era o João Gabriel. Não, mas só que aí quando a Ponte vai no escanteio, o João Pedro vai no segundo pau e o Luiz Felipe vem no primeiro pau. Isso, os laterais... Então o Luiz Felipe tinha que ter saído atrás dele. Então não, mas todo time faz isso. O lateral fica marcando o pau fica marcando a trave. Todo time faz isso. Ali era pro volante, velho. Ali quem tinha que marcar era o volante. Então, falha de marcação. Então eu acho que, na minha visão também, o Pedrão não falha nesse gol, não. Esse gol não é culpa do Pedrão, não. Ele tá dando umas falseadas no jogo de hoje, mas nesse gol ele não falha, não. Marcelo Borges, boa tarde, amigo. Aqui é a melhor equipe de transmissão, sempre prestigiando vocês. Marcelo e Corsato. Coral, grande abraço. Valeu, tamo junto. Bola pro time do Ceará. Eu olho pro campo, a bola tá com o Ceará. Lucas Rian dominou, vai pra ponta, do meio. Pediu falta, o árbitro não deu. Bola voltou pra Richardson. Tocou pro Matheus Bahia. Na cavadinha, jogou na frente pro Puga, invadiu a grande área. Olhou, jogou dentro da grande área. Sobe Nilson, tira, volta pra Lourenço. De cabeça na grande área de novo. É pro Mugni, cruzou fechado na boca do gol, na pequena área, Pedrão. Agarra. Sai jogando pro time da Ponte. A Ponte tem pressa, a bola pro Everton Brito, tocou pro Emerson. Emerson, boa bola pra Luiz Felipe. Luiz Felipe. Luiz Felipe, passe errado pro Iago Dias. Chega David e Ricardo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. A história aí do Luiz Felipe, né? Eu falo isso e posso falar porque eu entendo que o Luiz Felipe é fraco. O Luiz Felipe, a única coisa que ele faz melhor que os outros laterais que a Ponte tem é marcar. Mas aí do meio campo pra frente fica horroroso. É a mesma coisa, por exemplo, se você colocar eu numa piscina olímpica. Eu não vou conseguir chegar na metade da piscina. Amarelo. Pra quem? João Gabriel, camisa 20, não estava pendurado. Ele que fez a falta no... Aliás, ele tomou amarelo porque a falta, ele coloca a mão na bola. Ele acaba escorregando. Aliás, muitos escorregões hoje já no primeiro tempo, tanto para atletas da Ponte quanto para jogadores do Ceará. Recebe amarelo, João Gabriel vem Ceará. Ceará, campo de ataque pelo lado esquerdo, cruzamento fechado na boca do gol. Ela passa, vai embora. Passou, foi embora o Eric Puga. Ele tentou cruzar, mas quase que ele faz um golaço, hein? Ela ia caindo atrás ali do Pedrão, ela caiu atrás do gol. Quase o segundo gol do Ceará. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Sim, na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Canais Futebol Interior, com você no Campeonato Brasileiro da Série B, junto com a gente, a Valinhos FM. Lembrando que toda segunda-feira, 9 da noite, tem Hora da Macaca. YouTube, Hora da Macaca. YouTube, Hora da Macaca, segunda-feira, 9 da noite. Agora o árbitro pegou uma falta do Gabriel Novaes em cima do Richardson. Não achei falta não, né? Capitão para capitão ali, porque o Richardson... em cima do Lourenço, não do Richardson, né? Em cima do Lourenço. Então o Lourenço, capitão da equipe do Ceará, e o Gabriel Novaes, capitão da equipe da Ponte Preta. O Ceará toca a bola aqui no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Lateral, bola recuada pro Pedrão. Tira daí, Pedrão. Dá um chute nessa bola, Pedrão. Jogou no campo de ataque, o jogador da Ponte ficou pedindo falta. O Everton Brito, ele não deu não. Melhor pro time do Ceará, Matheus. O Bahia, vem pro campo de ataque, pediu falta. O árbitro também não deu. Não deu lá, não deu cá. A Ponte recupera a posse de bola, vem pro campo de ataque. Ela trabalha na frente com o Iago. Tocou a bola pro Everton Brito. Devolveu, trabalhou, tocou pro Gabriel Novaes. Não é o Iago não, o Iago tá no comando. Bola pro Everton Brito. Não tá acertando nada o Everton Brito hoje, hein? Mas mesmo assim ganhou um lateral. Não, o árbitro corrigiu o Bandeira. O Bandeira, o auxiliar número 2, o Cipriano da Silva Souza, tinha dado pro ataque. E aí o Bandeira foi e deu pra defesa.
E acertou, porque bateu por último no Everton Brito. Então é lateral pro time do Ceará. Você tá ligado aqui nos canais Futebol Interior. Bom ter você junto com a gente. Roberto César Santos. Sim, Luan deveria ser o goleiro. E faz tempo, José Maduro. Pelo amor de Deus, para de proteger o Pedrão. O Wilson da Rocha, esse Everton Brito, quando a bola chega nele, o ataque morre. Olha o Ceará, a bola enfiada na frente pro Wailon, Nilson. Eu preciso proteger um cara que faz... Ele fez uma defesaça no jogo já hoje, salvando a Ponte. Que defende 3 pênaltis seguidos. Eu não preciso defender, José Maduro. A sua opinião eu respeito. Respeite a minha. Ó, o José Maduro fala, pegou 3 pênaltis? Sim, não fez seguidos. mais do que a obrigação. Ah, sim, goleiro pegar pênalti é obrigação, tá certo. Juro, tá difícil chamar esse catado de time. Que raiva, ano que vem monta time do zero. Ronaldo Neto. Roberto César Santos, péssimo primeiro tempo. A Ponte não tem uma jogada ofensiva. Ofensivamente, realmente tá complicado. Tivemos acho que 2 escanteios, né? 3 escanteios e um lá que teve um desvio no primeiro pau e quase que dá pro Nilson Júnior. Até a Ponte tomar o gol, a Ponte fazia um jogo seguro, cara. Um jogo ok. Sentiu. E é o Emerson Santos. E é preocupante, eu acho que é joelho. Ele sente muito. E foi sozinho, viu? Foi no lance que ele tenta dar o toque, o passe aqui pro João Gabriel. Ele sente sozinho o joelho direito. Tá até com a mão ali, vai receber atendimento médico. O Emerson sentindo muitas dores. Tá Quero chorando. até ver o replay, mas eu acho chorando, que é joelho, cara. viu? Ele tá chorando. Isso mesmo. Na verdade é joelho e tornozelo e na canela ali. Não, isso foi joelho, cara. Não, ó, o jogador do Ceará acerta ali meio que... Não, mas foi sozinho o lance ali, Marcelo. Não, tem uma chegada. Tá certo que ele dá uma diminuída na pressão, mas o Lucas Rian chega com o pé um pouco mais alto em cima da bola ali. É claro que não é lance pra expulsão, né? Mas foi meio que... É isso que o Nilson Júnior tá falando com ele lá. Não foi muito... Goleiro tá falando, o Pedro Rocha. Foi sozinho, não. Vai lá. Ah, mas... Pô, se vai chamar isso aqui, gente... Teve um contato ali. Eu acho que não é pra cartão vermelho, né? Mas... E nem pra amarelo, cara. Ah, se você cobrava o cartão amarelo aqui atrás, né, daquele lance do João Gabriel, por que não cartão amarelo agora? Eu machuca entendo... também. Sem sim, querer, não, machuca. Sem querer também é falta. Mas não vi. Não confesso que até gostaria de ver o replay por outro ângulo. Mas, pra mim, não teve culpa nenhuma o jogador do Ceará. E atenção, torcedor, hora de girar pra você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Felipe Marques na mesa de som dos canais Futebol Interior aqui na Valinhos FM também marcando 42 minutos passados, é primeiro tempo de jogo. Série B, Brasileirão, Série B, a Bezona 2024, 31ª rodada no Castelão. No Ceará, o placar tá assim. Pra eles tá bom. Eles estão sorrindo, nós estamos chorando. 1 pro Ceará, 0 pra Ponte, Carlos. Nesse momento, o Ceará quinto colocado na competição, 48 pontos ganhos. Está subindo para a 5ª posição. Daqui a pouco, às 18h30, tem Mirassol e Santos. Se o Santos vencer, ele passa e assume a liderança. Vai ser líder da competição. Se empatar, também será líder do campeonato. Porém, contudo, entretanto, tem que aguardar aqui o jogo do Sport. Tem que aguardar o jogo do Sport nessa rodada. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Não, o Sport já jogou, né? Então, mas o Sport tá com um jogo a menos, tá? É bom lembrar isso. Se o Santos vencer, o Santos vai assumir de novo a liderança da competição. 18h30 tem Santos e Mirassol. Às 9h30 da noite, com cobertura aqui dos canais Futebol Interior e também da W Esportes, o Wilson Rocha vai transmitir Botafogo e Operário. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Corsado. Eu, você e toda a equipe dos canais Futebol Interior. O Nilson Júnior bateu a falta, mas o árbitro falou, não dei falta não. Não foi falta, mas pelo amor de Deus. Ia fazer diferença? Aí ele deu bola ao chão. Ia fazer diferença? Não, só pra saber, ia fazer diferença. A informação, Marcelo, aqui é até importante, ó. Quando a bola parar, eu falo. Pode ser agora? Parou agora, porque o Dodô foi derrubado. A assessoria de imprensa do Ceará divulga, aliás, um ótimo trabalho desempenhado pelo Israel Simonton. Mudança. O trio de arbitragem que faria Ceará e Ponte Preta teve o voo cancelado ontem, não conseguindo o novo voo que chegasse a tempo da partida. Após a audiência extraordinária realizada na manhã de hoje, um novo trio foi designado. Portanto, vamos anotar aí daqui a pouco, viu, Marcelo? Eu tô achando diferente esse árbitro mesmo. Eu conheço ele, não é esse nome. Posse de bola pro time do Ceará, bola enfiada na frente. Pedrão como líbero.
sai do gol. Já armou o contra-golpe, jogou na frente pro Everton Brito, mas jogada aérea pro Everton Brito e não vai ganhar uma também, viu? Bola tem que ser embaixo, gente. Tem que tocar a bola, a Ponte tem que tocar a bola. Fazer o que fez no segundo tempo contra o Novo Horizontino. Boa parte no jogo contra o Botafogo. Vem o time do Ceará de novo, campo de ataque, bola com o Lucas Mugni. O artilheiro do jogo toca a bola pro Rian. Rian dominou, fez a finta pra lá, pra cá, perna esquerda, bateu pro gol. Pega Pedrão. Por baixo pra fazer a defesa, Coral. Vamos lá então, ó, o trio de arbitragem. O árbitro é Antônio Dibi Moraes de Souza. Peraí, Antônio Dibi Moraes de Souza. Sabia que eu conhecia ele. O auxiliar número 1, Márcio Iglesias Araújo Silva. Márcio Iglesias. Vai lá, Marcelo. Ponte Preta, pela direita, Luiz Felipe, chuveirou na boca do gol, sobe, David Ricardo, mete a cabeça na bola, tira dali. Bola aérea vai ser difícil, mas... Mais 3. Vamos até 48, estamos com 45 e 20, vai, Coral. Márcio Iglesias Araújo Silva. E o auxiliar número 2, Janistonte, Janstonte, Janistonte, Rabelo de Melo. Os 3 são do Piauí. Então, Antônio Dibi Moraes de Souza Pita, o auxiliar número 1, Márcio Iglesias Araújo Silva, e o auxiliar número 2, Janistonte Rabelo de Melo. O que aconteceu com o trio de arbitragem? Teve o voo cancelado ontem, não conseguiu um novo voo pela manhã, e depois de uma audiência extraordinária, um novo trio foi designado, informação da assessoria de imprensa do Ceará. Bom, seguimos então com o quarto árbitro, que é o Léo Simão Holanda, e o VAR é o Wagner Heuer. Que tá na salinha lá, né? Beleza. Janistonte Rabelo, Márcio Iglesias e o Antônio Dibi Moraes de Souza, o árbitro da partida. Muito bem, boa informação aí do Coral, assessoria de imprensa do Ceará. É posse de bola pro time do Ceará, vem jogando, a bola sobrou com o Everton Brito. Tá difícil acertar alguma coisa hoje, hein, Everton Brito? Tá tropeçando na bola. Cara, e esse campo tá molhado, com o Emerson aconteceu, ele tá no jogo ainda, não sei se volta, mas foi isso, ele escorregou, o campo tá molhado demais. O Wilson da Rocha, o cara deixou a sola, eu também entendo assim. Mas o árbitro não viu nada, o VAR também não viu nada, só sentiu a sola o Emerson. O jogador da Ponte que tomou a pedrada, o Emerson, número 18. É posse de bola pro time do Ceará aqui do campo de defesa, 46 e 45, já um intervalo de jogo no comando do Carlos. Escorregou o Lourenço, a bola pro time da Ponte Preta, Dodô tentou fazer a finta, toca Dodô. Toca, Dodô. O Emerson Santos estava perto de você. Aí o Ceará recupera bem em posse de bola. Jogou na frente Nilson Júnior. Primeiro com a perna esquerda, agora de cabeça, solta a bola no meio pro Emerson. O Emerson pede calma, a bola volta para Nilson Júnior. Mas a Ponte perde o jogo. Então vamos pro ataque, meu povo. Pelo lado direito vem trabalhando a macaca. É bola com o Emerson. Emerson dominou, trabalhou, soltou essa bola aqui pro Everton Brito. Deu pro Emerson. Emerson toca para Emerson Santos. Solta a bola para Gabriel Novaes. 47. O árbitro prometeu o jogo até 48. A Ponte tem posse de bola aqui no campo intermediário com Emerson Santos no círculo central do gramado, solta a bola pela esquerda, aí tem que recuar o João Gabriel, pro Nilson Júnior, aí o Nilson Júnior toca pro seu companheiro de zaga, o Joilson, levanta a cabeça, solta a bola no meio pra Gabriel Novaes dominou, ganhou da marcação, solta a bola pelo lado direito, será que dá tempo desse último ataque da Ponte Preta, tocando bola assim, devagarinho, não sei se vai dar tempo. Emerson tocou pro Emerson Santos, vira o jogo, toca pela esquerda pra Iago Dias, vamos Ponte, Dodô pediu, amarelo, ele cortou da ponta pro meio, pro Iago, bateu pro gol, pra pegar o goleiro. Chegou no finalzinho do primeiro tempo com um chute pro gol para dar trabalho pro goleiro Bruno Ferreira, o Wendel Coral. É isso, o melhor lance de ataque da Ponte nesse primeiro tempo, enquanto nós falávamos sobre o novo trio designado para a partida, teve o amarelo pro goleiro Pedro Rocha, por reclamação contra o árbitro, portanto, João Gabriel e Pedro Rocha agora amarelados, 2 cartões já no primeiro tempo, Marcelo. E não há tempo para mais nada, apita o árbitro. Fim de primeiro tempo no estádio Castelão, no Ceará. E aí? Tá lá. O Emerson mostrando a canela, arriou a meia, foi lá mostrar pro Antônio Dibi. Falou, isso aqui não é uma jogada normal. Ficou uma tatuagem na minha canela, perto do meu joelho. E você não deu nada. Ele tá pé da vida. Não deu. Era pra cartão, cara. Pelo menos pra amarelo. Não sei se era pra vermelho, mas pelo menos pra amarelo. E era falta, né? E era falta. Vamos combinar que era falta. Mas tudo bem. A Ponte tá perdendo o jogo. Tá tudo bem, não. Tá tudo mal, mas não tem mais como voltar. Gol de Lucas Mugni. 21 minutos do primeiro tempo. 1 pro Ceará, 0 pra Ponte. Vai, Coral. Jogadores saindo no gramado. Lucas Mugni, autor do gol. Acho que a intensidade tá boa. Nos desgastamos bastante pressionando, aí o time cansou um pouquinho, mas no segundo tempo encaixou um pouquinho a marcação porque no jogo tá bom. Aí, o argentino fala rápido, rapaz, hein, Marcelo?
Lucas Mugni, aí a gente não entende nada quando ele fala, mas deu para entender, já tá falando bem aí, o Portunhol. É isso, e do lado da Ponte Preta, o próprio Emerson vai falar com a imprensa após esse primeiro tempo. Tivemos chances também, trabalhou uma bola, foi um erro nosso ali, mas é ouvir o que o professor Nelson tem a dizer, voltar melhor pro segundo tempo, conseguir um empate e sair com a vitória. Daí, voltar melhor ali, escutar que tem o Nelsinho a falar nesse intervalo. Nós vamos passar a lista de pendurados mais uma vez. Emerson Santos, Sérgio Rafael, Luiz Felipe, Gabriel Novaes, Risso e Portuga. São 6 atletas, desses 6, 3 estão no time titular. Emerson Santos, Luiz Felipe e Gabriel Novaes. Marcelo, intervalo de jogo, atletas todos já no vestiário. Ceará 1, Ponte Preta 0. Carlos, você vai apresentar o intervalo, mas dá um teaser aí pro comentário daqui a pouco. O único chute da Ponte no gol foi agora, a 47 minutos do primeiro tempo. 47, quase 48, para essa defesa aí do goleiro Bruno Ferreira, da equipe do Ceará. Quando digo que a Ponte fazia um jogo ok, até o primeiro gol do jogo, a Ponte estava tentando, estava com 3 escanteios, né? Estava fazendo um jogo ok contra o Ceará. Mas foi uma falha de marcação. Ah, falha do goleiro? Não. Falha da zaga, não dá pra falar que foi falha do Joilson ou falha do Nilson Júnior, nem dos laterais, porque não são eles que têm que fazer essa marcação, mas uma falha boba. Nem no jogo de quinta-feira, Marcelo, que a gente joga lá, nós podemos aceitar tomar um gol como esse. E aí, foi o único gol do jogo, ou seja, dá pra dizer que essa falha atrapalhou muito a Ponte. A Ponte precisa atacar mais, a Ponte, pra empatar, atacar e chutar, né? Porque os caras pegam a bola ali na intermediária e não chutam pro gol. No mais, resultado justo no primeiro tempo. E eu pedi o teaser, hein? Imagina um comentário como vai ser daqui a pouco, que ele vai comandar. Aí ele vai falar muito aqui nos canais Futebol Interior e também na Valinhos FM. Para concessionária Sim, Restaurante do Dadá, Hipercap Brasil, já o intervalo FI, no comando dele, do Carlos Corsato. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda-feira às 9 da noite. Inscreva-se no nosso canal Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertence à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontepretana. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Com o seu apoio, podemos salvar vidas com uma solução muito simples. Esse alimento terapêutico contém vitaminas e nutrientes essenciais que ajudam as crianças a se recuperarem da desnutrição. Ajude o UNICEF a entregar esta simples solução que salva a vida de milhões de crianças. Com apenas R$1 por dia,
Podemos fornecer 20 sachês de alimento terapêutico todos os meses para as crianças que mais precisam. Doe agora. Acesse doeunicef.org.br. Para salvar uma vida, basta um passo. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, intervalo de jogo aqui nos canais Futebol Interior. Você foi tomar o seu café, sua água, né? O nosso narrador também foi, repórter também, é hora dos caras descansarem. Agora, vou brilhar aqui junto com você, tá? No nosso YouTube, também aqui dos canais Futebol Interior, você participa e manda mensagem pra gente, tá? Tô esperando aqui a sua participação. Pode mandar aqui a sua mensagem que nós vamos bater aquele papo com você, torcedor da Ponte. Você já se inscreveu aqui no nosso canal no Futebol Interior? Ainda não? Por gentileza, se inscreva no nosso canal, se é que você não está inscrito ainda, e aproveita para votar, por exemplo, aqui na nossa enquete. A enquete dá 39% Ceará, 19% empate e... não, atualizou agora aqui, ó, 38% Ceará, 42% Ponte, 20% pro empate. Você já se inscreveu também aqui no nosso canal? Ainda não? Dá um joinha lá pra gente também na transmissão, que vai ser muito bom, tá? 31ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. Ponte Preta vai perdendo pro Ceará pelo placar de 1-0. O gol foi marcado a 21 minutos do primeiro tempo pelo Lucas Mugni. Aliás, uma falha de marcação ali do sistema defensivo da Ponte. Cobrança do escanteio, ninguém pegou o Lucas Mugni, ele ia bater o escanteio, todo mundo achou que ele ia cruzar a bola, ele não cruzou, ele tocou a bola pro companheiro que fica ali próximo dele, né, e recebeu de volta, e aí veio andando, ninguém marcou, ele bateu cruzado 1-0 para a equipe do Ceará. Deixa eu trazer aqui os jogos dessa 30ª rodada. Na quarta-feira o Paysandu venceu a Chapecoense 2-0. Ontem, Novo Horizonte, com cobertura aqui dos canais Futebol Interior, hein? Na quarta também, tá? Com cobertura aqui dos canais Futebol Interior, Paysandu 2, Chapecoense 0. Ontem, Novo Horizontino 1, Sport 3. Sport abriu 2-0, Novo Horizontino de pênalti fez 2-1. Aliás, uma resenha danada para ver quem iria bater o pênalti. O Neto Baiano pegou a bola, o Luca pegou a bola, aí veio o Eduardo Batista e falou: não, nem você e nem ele, é outro que vai bater. Aí o carequinha lá do Novo Horizontino foi lá e bateu e fez o gol. O Novo Horizontino fez 2-1. Mas aí o Sport, no contragolpe, foi lá e fez 3. O carequinha do Novo Horizontino, só para não deixar a informação passada aqui, é o Marlon, né? Inclusive jogador que a Ponte Preta tentou contratar uma certa vez. O Avaí empatou com o América 2-2. O América até fez 3-2, mas o gol do Davó foi impedido, né? Foi anulado pelo VAR. O Ceará vence a Ponte pelo placar de 1-0. Daqui a pouquinho a bola vai rolar, em 32 minutos, Vila Belmiro, Santos e Mirassol. Às 9h30 da noite tem Botafogo e Operário, nos embalos de sábado à noite. Esse jogo do Botafogo vamos transmitir aqui no canal de áudio dos canais Futebol Interior. Ok? Bom, amanhã, 2 jogos com transmissão aqui dos canais Futebol Interior, tá? Coritiba e Amazonas, 4 da tarde, abertura a partir das 13h30 com o Moura Júnior e a equipe da Esportes Malaguenha. E às 18h30 o clássico goiano, hein? Goiás e Vila Nova. Não teremos jogos pela Série A, em virtude aí da data FIFA, mas na segunda-feira 2 jogos. Brusque e Ituano, 18h30, CRB e Guarani, na verdade Guarani e CRB, porque eu jogo aqui em Campinas, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, 9h30 da noite. 9 da noite é o jogo, desculpe. O Gustavo Marques abre a jornada a partir das 8 da noite, aqui nos canais Futebol Interior e também na Valinhos FM. Vamos falar aqui rapidamente de eliminatórias da Copa. Pois é, a Ponte Preta que tem jogadores, tem um jogador na seleção da Bolívia, né? E a Bolívia conquistou a 3ª vitória seguida na competição. Vejam só os senhores, que situação. É a Bolívia 3ª colocada. Mas vamos lá, 9ª rodada, teve Peru 1, Uruguai 0. Rapaz,
Rapaz, o Peru venceu o Uruguai. Chile 1, Brasil 2. Venezuela 1, Argentina 1. Equador 0, Paraguai 0. Bolívia 1, Colômbia 0. Os jogos da 9ª rodada desta eliminatórias da Copa do Mundo. Vamos pegar mais jogos aqui, deixa eu trazer mais, né? Porque o Peru venceu ontem o Uruguai pelo placar de 1-0. Peru, que é o próximo aniversário do Brasil, hein? Rapaz, que fase! Na terça-feira, Colômbia e Chile, 5h30 da tarde. 8 da noite, Paraguai e Venezuela. Uruguai e Equador. Na terça-feira, Argentina e Bolívia, às 9 da noite. E às 9h45, no Mané Garrincha, tem Brasil e Peru. 10ª rodada, eliminatórias da Copa. Argentina líder 19, Colômbia segunda 16, Uruguai é o terceiro com 15 pontos. Rapaz, o Uruguai perdeu para o penúltimo colocado, que era o Peru. É que internamente lá, né? Na verdade, o Peru era o último colocado, só 3 pontos. Só que o clima lá também tá horrível, né? Sim. Soares já meteu o pau no Bielsa, depois o Valverde defendeu o Soares, falou que o Bielsa não fala com ninguém. Isso. O Soares pediu, né? Fizeram uma reunião lá e pediram pro Marcelo Bielsa dar pelo menos bom dia pros caras, né? A falta de educação também, Foi, o cara 15º colocado, 15 pontos ganhos, né? Mas é isso, é aquela tal da gestão de grupo, né? Você tem que saber gerenciar os caras. E o Soares, que não está mais na seleção do Uruguai, ele se aposentou na seleção do Uruguai, fez o que o Cavani havia feito já há um tempinho, né? O Soares até estava vendo um trabalho de um canal de esportes do Uruguai, e o Soares fala que ele pediu 5 minutos para conversar com o Bielsa, né? Ele falou pro Bielsa, os jogadores estão pedindo para que você pelo menos dê bom dia para eles, né? E aí perderam pro Peru, não sei não, hein? O Bielsa, não sei não, hein? E o Brasil vai jogar contra o Peru. Mas vamos lá com a classificação, enquanto a bola não rola no Castelão. Argentina líder 19, Colômbia segunda 16, Uruguai terceiro 15, Brasil quarto 13. O Equador é o quinto 12, a Bolívia 12 pontos ganhos. Ó, pra você ter uma ideia, a Bolívia estaria classificada para a próxima Copa, hein? O time que o Hakim é capitão estaria classificado para a próxima Copa. Seria a primeira Copa do Mundo, se eu não estou enganado, da Bolívia. Se não, depois de muito tempo. A Bolívia vem de 3 vitórias seguidas. A Venezuela é a 7ª colocada, tem 11. O Paraguai é o 8º, 10. Peru, 9º, 6. O Chile, rapaz, último colocado com apenas 5 pontos ganhos. Eliminatórias da Copa do Mundo. Bom, são 6h02. Estamos no intervalo de jogo aqui nos canais Futebol Interior. Para Restaurante do Dadá, diz que entrega às 3242-3125. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Câncer de Barretos. Hospital do Câncer de Barretos, que tem aqui todo o apoio do Hipercap Brasil. Bom, as equipes estão voltando, o Ceará todo de azul voltando, a Ponte toda de branco, faixa preta no peito também já em campo. Daqui a pouco o Wendel Coral vai dizer se tivemos ou não alterações. Você voltaria com mudança, Carlos? Não, acho que a Ponte só precisa, o que o Nelson precisa fazer é falar para os caras chutar mais a gol, né? Eu voltaria, tiraria o João Gabriel, colocaria o Igor Inocêncio, tiraria o Everton Brito e colocaria o Elvis. Não, eu não faria não, acho que não é jogo pro Elvis não. Bom, vai lá, bola vai rolar no segundo tempo para Ponte e Ceará. E para comandar todo o segundo tempo deste jogão de bola, vem ele. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Corsato. Vai começar o segundo tempo na Arena Castelão. O árbitro da partida trocou, né? Não é o Alisson, é o Antônio Dibe Moraes de Souza, informado pelo Wendel Coral. Apita o árbitro. Tem de novo bola rolando, tem emoção na ponta da chuteira. Marcelo Corsato. Esse cara sou eu, você e toda a equipe dos canais Futebol Interior. Comigo, Felipe Marques na mesa de som, Carlos Corsato, Wendel Coral. Claro, a nossa audiência, você que tá no FM
87,9. Tamo junto na Valinhos FM. Você que tá no YouTube também, seja bem-vindo. Dá um joinha na transmissão, quem sabe a gente chega a 100 likes na transmissão hoje. E é claro, muito bom ter a sua audiência. Aos poucos a gente vai registrando a sua participação. Daqui a pouco vamos saber, hein, se o Nelsinho Batista mexeu na Ponte, se o Léo Condé mexe no time do Ceará. A Ponte é a primeira que vem pro ataque, bola com o Luiz Felipe, soltou pro capitão Gabriel Novaes, dominou pela meia direita, devolve, toca essa bola para Luiz Felipe, jogou dentro da grande área para ninguém melhor pro David Ricardo, mete o pé esquerdo na bola, tira, ela cai para um Ailon, sobe com ele a zagueira da Ponte, a bola vai sobrar cá atrás, Nilson Júnior recua, solta a bola para mudanças. Pedro Rocha, não mudou, tá bom. Tanto o Léo Condé quanto o Nelsinho Batista. Muito bem. Time da Ponte, então, mesmo do primeiro tempo. Pedro Rocha, Luiz Felipe, Joilson, Nilson Júnior, João Gabriel. Aqui Pedro Rocha e João Gabriel tomaram cartões. Emerson Santos e Dodô. Everton Brito, Gabriel Novaes e Iago Dias. Já eu escalo o time do Ceará. Bola pra Ponte. O árbitro vai pegar a falta aqui no campo intermediário, círculo central do gramado. Falta pra cima do Emerson Santos. Carlos. O Wendel Coral encheu a boca, né? Para falar e pegou e falou assim: 100 mudanças. Eu achei que tinha trocado 100 jogadores, né? Mas não pode, só tem 22. Se trocar um 100 dentro da Ponte Preta aí ajuda. Olha a Ponte, a bola sobrou dentro da grande área. É pro Everton Brito, bateu pro gol, desvio, vai entrando pra fora. Era o João Gabriel que tava dentro da grande área. Uma bola que sobrou pra ele. Lá dentro da grande área, numa muvuca que teve lá. Ele fez o corte, puxou pra perna direita, bateu pro gol. E ela foi embora. Teve desvio no meio do caminho, hein? É escanteio, cara. É escanteio pra Ponte. Eu achei que poderia estar impedido. E é interessante que ele puxa pra perna boa, né? Joga no lado esquerdo, mas puxa pra direita pra bater. Escanteio pra Macaca, lado esquerdo. E o Emerson Santos tá sentindo desde a falta que sofreu lá atrás, hein? Eu não sei não, acho que... E agora ele tá ali com a mão no estômago. Será que tá sentindo um mal-estar? Uma coisinha que ele comeu um dia antes? Será que pode ser que tá reverberando agora? Acho que não, né? Ou a bola pode ter explodido no estômago dele, né? É posse de bola pro time da Ponte, é escanteio pra Macaca pelo lado esquerdo, é o Dodô que tá na bola, hein? Nilson Júnior tá chegando por lá também. Dodô pra bola, chuveirou na boca do gol, goleirão falhou, quase que deu pro Nilson Júnior. Ela vai cair na intermediária, João Gabriel, tem cartão, João Gabriel. Tem cartão, João Gabriel. Aí sobrou pro time do Ceará, Ailon. O Lucas Ian tá livre, leve e solto. Ele viu, tocou pra ele, Lucas Ian, perna direita, invadiu a grande área, pedalou, passou o primeiro, não passa o segundo por baixo. Preciso, João Gabriel. E se o João Gabriel toma cartão, se o árbitro marca a falta do João Gabriel aqui no campo de ataque da Ponte, ele ia ter que dar cartão pro João Gabriel. Travou o contra-ataque. É que o jogador do Ceará saiu da falta e ele já tem cartão. É posse de bola pro time do Ceará pelo lado esquerdo, Matheus Bahia, pra lá, pra cá, chamou pra dançar. Quem tá por ali, o Luiz Felipe, o Everton Brito tá ajudando. Aí chega, encosta na marcação. O jogador da equipe do Ceará, o Lucas Mugni, a bola bate nele e vai embora. É lateral, posse de bola pro time da Ponte do campo de defesa. O Paulo Terto, olha ele aí. Bolívia na Copa do Mundo, 3 participações. 34, 50 e 94. O Akira Miyamoto tá falando aqui, tem um torcedor tá sentindo, hein? Que os torcedores da Ponte não podem votar porque não tem o Thiago títulos. Silva, Thiago, até pra zoar, cara, a gente tem que ter... atenção no serviço, deixa eu te falar uma coisa, eu não vou ficar bravo com você não, obrigado por estar com a gente. Isso. Mas, cara, pra você não ser tonto, não ser tirado como tonto. Em Série A2 de Campeonato Paulista é título também, tá? Levanta a taça e tudo. Então, pra você largar a mão de ser bobo, né? Até pra zoar, você tem que ter conhecimento. Porque senão fica... né? Você passa por ignorante, tá bom, amigo? Posse de bola. E o Emerson ficou sentindo de novo, foi atendido ali, hein? Sei não, hein? Mas o Ceará tem posse de bola pelo campo de ataque pelo lado direito. Bola pro Ramos, pra lá, pra cá, chamou pra dançar, bate na zaga, bateu nele. Por último foi embora, tiro de meta pro time da Ponte. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Abraçar o Paulo Terto, né? Grande Paulinho. Valeu, Paulinho. Obrigado aí. Verdade. O 94, né? Para 2024 já são 30 anos, né? Sem Copa aí para Bolívia. Fazia tanto tempo que eu juro por Deus não lembrava. 34 e 50 aí. Mas valeu, Paulinho. Obrigado. Não sei se a Keliane mandou uma pegadinha aqui, mas eu não entendi. A Keliane Souza Brito tá falando Fortaleza.
Pernambuco do Sul, tá com a gente aqui, Ponte Preta vira. Silvio Seco também, olha a Ponte, campo de ataque pela direita, bola dentro da grande área, o cruzamento na pequena área, afasta, a zaga tira, cai com o Everton Brito, recuou, tocou pro Emerson, Emerson domina, deixa essa bola para Luiz Felipe para Everton Brito, para Luiz Felipe, vai tocando bola, a bola voltou pro time da Ponte Preta, é pro Emerson, número 18 da Macaca, toca pro Emerson Santos, sai da marcação, tentou trabalhar pro Gabriel Novaes, no meio do caminho, chega a zaga tira, sobra pro Emerson, tocou pro Emerson Santos. O juizão ajudou, hein? A Ponte tem dificuldade pra tocar a bola, né, cara? Bola com o Nilson Júnior, domina, vem pro campo de ataque, a Ponte perde, o Ceará vence, bola pelo lado esquerdo para João Gabriel dominou, tocou a bola aqui no círculo central, campo de defesa, bola para Joilson orienta, toca essa bola para Emerson Santos domina pra Ponte, toca para Luiz Felipe, no peito do Iago, explodiu, a bola caiu, ali pro Iago Dias antes, a zaga tirou, a bola voltou, sobrou pro time do Ceará, tome contra-golpe, Ailon virou o jogo, tocou na esquerda, é pro Pulga, ele é habilidoso, tem velocidade, vai pra cima na marcação do Luiz Felipe, jogou na linha de fundo, chega na bola, cruzamento na boca do gol, toque de cabeça, sai Pedrão pra ficar com ela. Goleiro da Ponte Preta, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Zaga do Ceará falhou, sobrou pro Everton Brito, por baixo do carrinho chega a zaga. Chega ali o David, Ricardo sai jogando, bom zagueiro da equipe do Ceará, jogou a bola na frente, pediu falta ali, o Pulga. Mas o árbitro não deu, não. Deu joga sequência. E ele continua caindo. Não, quis jogar pra fora. Quem tem que parar o jogo é o árbitro, não a Ponte. A bola pro time da Ponte Preta, agora ele parou o jogo. Esse negócio de jogar a bola pra fora não tem que parar. E o Emerson Santos tá sentindo de novo, viu, Marcelo? Mas pelo que eu li aí, não é o árbitro que tem que parar. Tanto que naquele jogo da Ponte, que a Ponte tomou o gol, o árbitro, todo mundo fala, não é o árbitro que tem que parar, não é o árbitro que tem que parar. Então, não, quem tem que entender que tem que parar o jogo é o árbitro. Não foi nada, pô. Foi nada. Então o jogo tinha que continuar. Aí o árbitro mandou parar, tudo bem, a Ponte jogar a bola pra fora? Não. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Bom, Carlos, o negócio é o seguinte, a Ponte tem que chutar mais no gol do que chutou no primeiro tempo, né? Sim. Porque senão não vai conseguir fazer gol. Só um detalhe, você fala que não foi nada, o cara tá saindo de maca. Não foi falta. Foi um lance de jogo, não foi falta. Quando ele cai, ele se machuca. Ok, mas o árbitro não ia parar o jogo porque não foi falta. Não sei, mas tá, vamos seguir aqui. A Ponte precisa chutar pro gol, já falei isso. A Ponte, ela chega até na frente do gol do time adversário, mas não tá chutando, tem que chutar pro gol. É por isso que eu falei, eu não trocaria, não faria nenhuma alteração nominal, não sei aquela do Emerson se ele não conseguisse jogar, né? Porque o time, até chegar perto do gol, tava indo bem. O que precisa? Você precisa tomar uma decisão na sua vida. Qual que é a decisão? Chutar a bola pro gol, caramba. Porque só assim você vai fazer gol. E vem o tal de Rian, hein? Meu Deus do céu, fazendo um salseiro danado. São 5 contra ele passou todo mundo. Já passou 4, falta 1, que é o Luiz Felipe. Chega por baixo, faz o corte, a bola voltou, sobrou. Ó o Pulga que tava machucado aí. Já tá no campo, pro Matheus Bahia, invadiu a grande área por baixo. Chega Luiz Felipe, faz o corte. Por baixo chega Luiz Felipe e faz o corte. Quem tá machucado, quem sentiu, já não corre desse jeito que correu o Eric Pulga, não. É escanteio pro Ceará, Coral. Aqui na ponta esquerda, Lourenço Lucas Bugni vai fazer a cobrança, a gente já confirma, mas boa chegada do Ceará. A zaga da Ponte acabou escorregando. Mesmo assim, o escanteio para a equipe do Vozão, lado esquerdo, Lourenço na bola, Marcelo. O tal de Lucas Rian, ele tinha 5 marcador. Ele só faltou um para ele passar, que ele tinha passado 4. Escanteio pro time do Ceará, pelo lado esquerdo, cruzamento fechado no primeiro pau, na boca do gol, Gabriel Novaes. Mete a cabeça na bola, tira dali, a lateral, posse de bola pro time do Ceará. O Lourenço pegou a bola, mas vai deixar pro Matheus Bahia. Fazer a cobrança do Manual, Manual, campo de ataque, lado esquerdo pro time do Ceará, pro time do Vozão, hoje todo de azul. Cruzamento na grande área, na boca do gol, o Arno empurrou o Nilson Júnior, hein? E aí o árbitro viu, marcou a falta, campo de defesa favorece a Ponte. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior.
Valinhos FM 87,9 e também YouTube Futebol Interior. Você que está também nos aplicativos, você que acompanha a gente, obrigado pelo carinho, pela audiência, obrigado pela companhia. Tem derby no próximo domingo, hein? Tem derby, cobertura especial aqui dos canais Futebol Interior. Fique com a gente. Nilson Júnior domina essa bola, sai jogando errado pro time da Ponte Preta, deu a bola de presente pro Ramos. É o Rafael Ramos, solta a bola no meio para Lourenço. Lourenço trabalhou pro time do Ceará, trabalha essa bola para Pulga. Pulga tentou virar o jogo do outro lado esquerdo pro Matheus Bahia. Chega pra cima dele, o Everton Brito ganha. Tinha jogador da Ponte caído no gramado, o árbitro falou, segue o jogo. Everton Brito alongou o passe, tocou. Lado direito é pro Iago Dias, cruzou na boca do gol por baixo, a zaga tira. Voltou pra ele tava caído. E aí o Matheus Bahia chegou, roubou o pão da boca do Iago Dias. A bola sobrou, lado esquerdo pro Pulga, por baixo. Por baixo, Emerson. Por baixo no carrinho, na boa. Manda essa bola para lateral, poste de bola para o time do Ceará, campo de ataque lado esquerdo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Ah, cara, eu sou o Nelsinho, eu dou um jeito de colocar o Elvis e o Igor Inocêncio nesse jogo aí. Cara, o Elvis nesse jogo, a Ponte precisa correr, Marcelo. Ah, mas a Ponte precisa melhorar o passe. Não, mas aí você vai jogar... Cara, o Elvis não. Agora ele marcou uma falta em cima do Pulga ali, hein? Falta do Emerson. O Emerson tá pagando geral pra ele, cara. Eu acho que não foi falta não, Coral. De boa, cara. Não, eu também não achei, mas a forma que ele reclama é perigoso até tomar um amarelo do árbitro, né? O Emerson já tá com o problema lá do primeiro tempo, que ele realmente foi atingido pelo jogador do Ceará e o árbitro não deu nada na falta, fez que não viu, porque não era a canela dele que tava lá. Então eu já tô percebendo que o Emerson tá irritado com o árbitro da partida desde aquele lance. Bom ponto. É falta pro time do Ceará. Lourenço e Mugni na bola, Marcelo. É, o Mugni bate com a canhota, o Lourenço com a direita. É posse de bola pro time do Ceará. 11 minutos e 40 passado do segundo tempo. O Ceará vence o jogo. Lucas Mugni foi pra rede a 21 minutos do primeiro tempo. Estamos no segundo tempo. Ceará 1.0, Série B, Campeonato Brasileiro. 31ª rodada. Lourenço já vazou. É o Mugni pra bola. Chuveirou na boca do gol. Afasta, a zaga tira. Entrada da grande área, batida. Bate na zaga da Ponte. Voltou, sobrou do outro lado pro time do Ceará, pro Lucas. Tocou essa bola, vem a batida pro gol. Pra fora do gol. Olha o zagueirão. Pra fora do gol foi o David Ricardo. Ainda bem, viu, que essa bola sobrou pra ele, cara. Porque, olha, Ceará chegou com força de novo, hein, ô Coral? É a segunda do David Ricardo. A primeira foi naquela falha do Pedro Rocha, que ele pega com a parte de trás do pé na bola. Agora ele tinha tudo, né? Podia cruzar, é óbvio que era propenso mais o chute. Só que ele arriscou, pegou mal demais, mostrou porque a zagueiro segue 1-0 o Ceará. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. E agora o Matheus Bahia fez a falta, deu um bico na bola e o árbitro falou, tome aqui o que você merece. E deu o primeiro cartão amarelo para jogadores do Ceará. Matheus Bahia, 79, agora terceiro amarelo do jogo, primeiro para jogadores do Ceará, além do Matheus Bahia, estão amarelados, o goleiro Pedro Rocha e o lateral João Gabriel. O Matheus Bahia, na essência, ele tinha razão. Eu achei que não foi falta, não. O Everton Brito tava jogando o corpo pra cima dele. Mas aí depois, é por isso que eu falo do jogador brasileiro, né? O jogador brasileiro não tem educação. Aí tomou o cartão porque foi sem educação e chutou a bola. Mas eu acho que a essência da reclamação do Matheus Bahia não estava errado, não. Achei que não foi nada. E a falta já foi cobrada. Posse de bola pro time da Ponte. Bola com o Dodô. Dominou, soltou na frente pro Iago Dias. Chega com ele, David Ricardo de cabeça. A bola voltou, sobrou pro time do Ceará. Chega por baixo, a zaga da Ponte faz a falta. Tá fora do derby. Emerson Santos. É o Emerson Santos, número 8, ele se lamenta. E não achei que foi pra amarelo, não. Mas o árbitro dá o cartão amarelo pro número 8. Emerson Santos tava pendurado. Tá fora do derby, a falta pra cima do Richardson, número 26. Você entende o critério do árbitro? Ele não deu nada pro cara lá do Ceará, que quase arrebentou o jogador da Ponte. E aí ele pega e dá amarelo nessa jogada. Falar em critério, a arbitragem não tem, né, cara? No mesmo jogo eles usam 5, 6 critérios diferentes. O critério diferentes. É não ter critério. Esse é o critério. É fazer uma coisa diferente em cada jogada. Carlos Alberto Cassanges, pelo amor de Deus, neguinho caindo sozinho, a bola batendo no suposto jogador de futebol, time maleita. O Cauã Alves, bora Vozão, hoje 2-0 eu acredito. E o Vozão vem, campo de ataque pela direita, invadiu a grande área. A bola vai embora.
O Lucas Rian quis ganhar um escanteio de boa, mas não foi escanteio não, foi tiro de meta pro time da Ponte Preta. Wilson Corrêa, meu Deus, segura o Ceará, Ponte Preta. A Vivi Vicente tá com a gente aqui. Valeu, rapaziada que tá no chat. Você que tá dando joinha na transmissão. Olha a Ponte, quem sabe para empatar o jogo. Lado esquerdo, bola com o Gabriel Novaes da ponta pro meio. Trabalhou, tocou a bola pro Luiz Felipe. A bola foi muito à frente, ele tava atrás. Aí ele vai para de fundo, é o Emerson que tá com essa bola. É o Emerson. Domina, vai pra cima da marcação, bate na zaga, vai embora. E aí se fosse o Hudson tem mais força, né? Então ele já poderia também colocar o Hudson no time, fazer 3 alterações. Mas você que é crítico dos volantes da Ponte, eu até entendo. Mas, cara, olha a partida que esses caras estão fazendo. Assim, na marcação do gol, entendo que no gol um deles falha, porque não vai acompanhar o jogador do Fortaleza. Mas, cara, eles estão fazendo uma partida praticamente perfeita. Posse de bola pra Ponte, Everton Brito tocou de calcanhar pra trás pro Luiz Felipe, chega por baixo, o Matheus Bahia faz o corte, era o Eric Pulga. É lateral de novo pro time da Ponte, pertinho da bandeirinha de escanteio, podia jogar essa bola dentro da grande área, mas o Luiz Felipe geralmente não faz isso. A bola com o Emerson trabalhou, tocou para Joilson, tá como se fosse um meia direita, bola pro Nilson Júnior, daí vai experimentar, Nilson, olhou pra dentro da grande área pra ninguém. Tem que chutar, cara. Pra ninguém, mas tava muito longe, tá quase no meio campo. Chuta, tenta pelo menos. Tá quase no meio campo, era o jogador menos... atrasado da Ponte no ataque, quase todo o time da Ponte no campo de ataque. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Passados 15h58, quase 16 agora, 16 minutos passados, segundo tempo de jogo, Campeonato Brasileiro, Série B, 31ª rodada, no Castelão, na Arena do Vozão, é assim que o Ceará chama, Ceará vai vencendo a Ponte, 1 pro Ceará, gol de Lucas Mugni no primeiro tempo, 0 para Macaca, Carlos. Daqui a pouco, 18h30, tem Santos e Mirassol, se o Santos vencer o jogo, vai passar a equipe do Novo Horizontino e vai assumir de novo a liderança dessa Série EB, Santos que vem de derrota na competição. Tá? O Botafogo encara o Operário. Daqui a pouco, 9h30 da noite, com cobertura aqui dos canais Futebol Interior com o Wilson Rocha e o pessoal da W Sport. Segunda-feira, 9 da noite, tem Guarani CRB, Gustavo Marques e Albert Cavalcante. Dá um recado aqui na Valinhos FM nos canais Futebol Interior. Valinhos FM 87.9. Marcelo Corsato. Hoje eu tô com a Macaca aqui nos canais Futebol Interior. Toda segunda-feira, 9 da noite, tem Hora da Macaca. Você acompanha com a gente no YouTube Hora da Macaca. Qual o horário do programa, Marcelo? 9 da noite. Por volta de 9 da noite estamos no ar. Já até arrumou o teaser, já arrumou o comercial. 9 da noite. YouTube, Hora da Macaca, se inscreva por lá, a gente troca ideia, bate papo toda segunda-feira. Dodô, domina, toca a bola pra Emerson, mais Próxima atrás. edição terá duração de 12 horas, né, Marcelo? Porque a segunda-feira não acabava mais, gente. Pelo amor, acaba logo, juiz. Quase meia-noite a gente tava falando de Ponte Preta ainda. 3 horas no ar falando de Ponte Preta. É posse de bola pra João Gabriel. Domina pro time da Macaca, toca pra Joilson. E olha que a Ponte não tá bem no campeonato. Se a Ponte tivesse bem no campeonato, o programa ia ter 24 horas. Luiz Felipe dominou, trabalhou essa bola. Gol. Tocou pro Everton Brito, bateu pro gol. Pegou mal na bola. Cara, e ele tinha tempo na entrada da grande área até pra ganhar umas jardas, uns passos à frente, pra estufar o pé nessa bola, pra encher o pé nessa bola, pra colocar o goleiro e a bola tudo pra dentro do gol. O que ele fez, Coral? Mas pegou mal na bola, né? Praticamente recuou pro goleiro Bruno Ferreira, que fez a defesa com muita tranquilidade. Segue com 18 minutos do segundo tempo no Castelão, Ceará 1, Ponte Preta 0. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária sim mais próxima de você. Ó, o time do Ceará é o mesmo no primeiro tempo. Bruno Ferreira, Rafael Ramos, João Pedro, David Ricardo, Matheus Bahia, Richardson Lourenço, Mugni, Rian, Ailon e Pulga. É o time do Ceará, tá na tela aí, você acompanha o Carlos trazendo aí com o dedo, né, onde tá o time do Ceará, do lado do Carlos, e o time da Ponte Preta é do meu lado. Só foi eu falar o mesmo time, os caras vão mexer. O Léo Condé falou, já que o narrador lá do FI e da Valinhos FM falou que o time é o mesmo, vou dar trabalho pra ele. Já temos aqui, viu, Marcelo? Então vamos lá. A primeira mudança, sai o número 10, Lucas Mugni, para a entrada do 28, Jorge Recalde. Lucas Mugni vai embora, o argentino número 10. Entra Jorge Recalde, paraguaio, camisa 28. No ataque, Lucas Rian, 77, foi embora. Thalisson, 70, já em campo. Ele tirou o Lucas Rian, só se cansou, viu?
Que tava jogando bem o Thalisson. E parece que o Mugni não gostou de sair, não. E o Thalisson tem 22 anos, pertence ao Atlético, ao Red Bull Bragantino, está emprestado ao Ceará. E aí, Carlos? Eu tô contigo. Deixa eu ver se ataque da Ponte. Ponte, bola lançada na frente pro Iago Dias. Antes dele chega João Pedro. E sentiu o Iago Dias, hein? O Lucas Riel fazendo um bom jogo, Pra né? mim, o melhor do jogo. Pode ser que tenha cansado, né? Vamos aguardar. E o Lucas Mugni também. Eu confesso pra você que tô pra dizer que se fosse o Nelsinho, eu ia falar que deu uma bugada. Então por que não vou falar do técnico dos caras, né? O Léo Condé bugou. Pode ser que dê certo, mas eu não faria essas alterações, não. É o que eu falo do Emerson e do Emerson Santos. A Ponte tava no ataque agora, a bola sobrou pro Emerson e ele tinha um jogador da Ponte do outro lado, que era o Gabriel Novaes, livre, cara. Ele foi dar o passe, ele errou. Eu não sei se não presta atenção, vai ter uma dificuldade pra tocar essa bola, não no campo de defesa, mas quando é mais ali no campo ofensivo, eles têm dificuldade, cara. Os dois volantes, infelizmente. Posse de bola pro time do Ceará. Diferente, por exemplo, do Richardson, né, do Lourenço. Os caras que têm mais qualidade com a bola nos pés quando estão lá no campo de ataque. Posse de bola pro time do Ceará. Vem trabalhando com o Thalisson. Dominou, saiu da ponta, veio pro meio, tocou. Boa bola pra Rafael Gan Ramos. Solta pra ele, pro Thalisson. Vai pintar o gol, bateu, trava a zaga da Ponte. Tem que marcar, né? Tem que marcar. Escanteio, Coral. E quase que o Thalisson manda um fica quieto pro Corsato aqui, hein? É que a zaga da Ponte chegou de última hora, foi travado na hora H, como você gosta de falar, viu, Marcelo? Joilson chegou para fazer esse corte e escanteio para a equipe do Vozão, nono para a equipe do Ceará na partida, 13º no jogo. Lourenço na bola. Vai pra bola, autorizado, chuveirão na boca do gol, vem o toque de cabeça para pegar Pedrão. Vai, Pedrão, que é sua. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Ô, Carlos, o problema é que tem hora que não dá pra travar na hora H, né? Então tem que ficar atento, né, Carlos? Tem que ficar bem atento. Mas assim, eu não critiquei a entrada do Thalisson. Eu critiquei a saída do Rian, do né? Rian. Ih, rapaz, Pulga dominou, vai pintar o gol, bateu Pedrão! Se joga na bola com os pés, faz a defesa. Era só pra Pulga, ele é habilidoso, são dois na marcação, enganou os dois. Cruzou na boca do gol, na cavadinha, sai Pedrão pra ficar com ela. Olha o Pedrão salvando nós mais uma vez aí, ô Coral. Defesaça do goleiro Pedro Rocha pra manter 1-0 no placar. O Eric Pulga tinha tudo pra fazer mais um gol nesta temporada. Foi bem demais, o goleiro da Macaca vem Ceará. A Ponte tem que mexer, cara. Nelsinho tem que mexer. Vem com o Thalisson, lado direito, vai pra cima na marcação, pra lá, pra cá, soltou essa bola pro Ramos, solta a bola pro Lourenço, boa bola pro Ramos, linha de fundo, vai pintar o cruzamento, refugou, fez o corte, puxou pra perna esquerda, cavadinha na boca do gol pro Arnon, vai pintar o gol pra fora! Pra fora do gol! Cara, o Arnon, ele só não fez o gol porque ela veio um pouquinho alta, viu, Coral? É isso, porque ele tava sozinho entre o Luiz Felipe e o Joilson, mas a bola foi um pouco mais pra cima do que deveria, o cabeceio sem direção, a bola sai pela linha de fundo. Agora sim, mudança, vem ele, hein? Aleluia! Elvis! Aleluia, irmão! Já em campo, na vaga do Everton Brito, essa escalação pro Marcelo Corsato deveria ter acontecido no intervalo, mas acontece agora, com 23 do segundo tempo. Então Elvis, número 10, já na vaga do Everton Brito, 29. Aí eu já teria colocado o Hudson e também o Igor Inocêncio, cara. Vai entrar lá o Hudson. O Hudson vai entrar. Vai na mesma e alteração. vai sair o Emerson Santos na mesma alteração, hein, Já Coral? tá até testando o derby, possivelmente, né? O Hudson no derby, na vaga do Emerson Santos, que tá suspenso. O Elvis já pega a abraçadeira de capitão do Gabriel Novaes. Então o Hudson na mesma parada entra na vaga do Emerson Santos, camisa 8. As únicas duas mudanças do Nelsinho Batista. Coloca o Igor Inocêncio também pra acertar as três. Será que vai, cara? Parece que ele tá aqui no canto. Aqui, se eu vi certo, eu vi o Dodô ali, mas não, essas duas mesmo. Agora, o que eu entendo, o Ceará tá atacando muito pelo lado direito. E aí você vai falar, o problema com o João Gabriel, o que aconteceu? Tem mais uma, hein? Então, eu tô achando que vai ser o Igor Inocêncio que vai entrar, mas espera aí que a gente já confirma. Eu acho que ele entrou mesmo. Já entrou o Igor Inocêncio aqui, ó. Tá do lado direito. Não foi na vaga do Dodô. Foi na vaga do Luiz Felipe, não foi? Não, foi na vaga do Luiz Felipe. Do Luiz Felipe, 14. Isso. É a terceira mudança, é isso mesmo. Igor Inocêncio, número 2. Sai Luiz Felipe com a 14. 3 mudanças de uma só vez do técnico Nelsinho Batista. Demora pra mexer,
Mas mexeu 3 de uma vez só. Ah, eu acho que ele mexe errado quem ele tira. Ele tinha que ter tirado o João Gabriel, que já tinha cartão. Mas acerta nas 3 alterações. Bola do Igor Inocêncio, tocou. É pro Elvis, dominou, perna direita, cruzou na boca do gol. Sobe a zaga pra tirar dali. O Elvis continua. Vai, sem Carlos, força. e você? O que diz? Então, ele tá tentando, ele vai tentar arrumar ali, eu entendo, tentar arrumar aqui, porque agora o Léo Condé também deu uma reforçada aqui do lado esquerdo. Mas o problema da Ponte tá lá do lado direito. Por quê? Porque o Igor Inocêncio, ele deu uma parada, né? Ele cansou de correr atrás dos jogadores, do jogador da equipe do Ceará. E aí faz com que 2 jogadores vão para cima ali do João Gabriel. Eu queria ver o João Gabriel aqui na direita e gostaria de ver o Igor Inocêncio na esquerda. Eu gostaria muito de ver isso. No meio campo ele põe fôlego. O Emerson Santos já estava cansado. Ele coloca fôlego aí com o Hudson. E a entrada do Elvis, cara, a gente sempre espera algo mais do Elvis, né? Não é possível, 20 minutos ele vai ter para tentar fazer mais alguma coisa aí. Mas a Ponte é isso, a Ponte tem que tentar chutar. Vamos ver se com o Elvis, com o Hudson, que às vezes pelo lado direito aqui também cruza bem. Vamos ver se a Ponte consegue o empate. Rapaz, entrou o Matheus Edges também, o 77, na vaga do Iago Dias. Nossa. Vamos ver essa falta. Bola pra dentro da grande área na cobrança do Elvis. Sobe a zaga, tira dali. Ela sobrou pro time do Ceará, vai puxar o contragolpe. Elvis faz a falta. E vai tomar cartão, acho, hein? Não tomou cartão, não. Foi o Hudson que fez a falta. Foi o Hudson? Ele vai tomar cartão sim. Ele ia dar pro Elvis o cartão. E o cartão pro Hudson. Acabou de entrar, né? Mas já recebe o cartão amarelo, travou o contra-ataque o Hudson e só confirmando foram 4 mudanças. Matheus Regis, 77, na vaga do Iago Dias também, Marcelo. Ah, se eu falar que eu não gostei, eu vou estar errado, hein? Gostei também. O time tava perdendo força, cara. Tava. E o Matheus Regis, eu espero que o Matheus Regis vá lá pro lado esquerdo agora. Pra ajudar lá o João Gabriel do lado esquerdo, né? Deixa eu ver aqui. Ele já tá lá, viu, Marcelo? O Nelsinho fez a leitura do jogo, a mesma leitura que a gente tá fazendo aqui. A Ponte perdeu força na marcação. E aí, por que... Ô, Corsato, por que ele tirou o Iago e não tirou o Gabriel Novaes? Porque o Gabriel Novaes tem faro de gol, né? Vai jogar mais centralizado, né? O Albert Cavalcante pergunta aos pendurados da Ponte. Um abraço pra você, Albert. O Júlio César Guevara, boa tarde, gente boa. Vamos que vamos, nega véia. O Paulinho, o Teto tá com a gente. Boa, Paulinho. Carlos Alberto Casanges. Não é possível um tequinho desse dar um canudo, poxa, é verdade, naquele lance do Everton Brito. Sim. Também achei. O Evandro Luiz Leme, o empate hoje vale vitória. Tô contigo. Carlos Alberto, é ruim mesmo. Não é atenção. A Neucilo Cato, olha o passe do Elvis. O João Limiro Neto, pensei que só o Nelsinho não estava vendo isso. Satisfação Futebol Interior, sou torcedor do Goiás, estou torcendo pra Ponte Preta ganhar esse jogo. O Lindolfo Goiano. Quem sabe, mas tá difícil. Matheus Edges, valeu, João Gabriel, é isso, já o detalhe no ar, bola com o Matheus Edges, afundou o passe, tocou na direita, vai conseguir escanteio, hein? E é o João Gabriel na direita. O João Gabriel também tá cansadaço, hein? Vai, Coral. O detalhe, até pro Carlos comentar melhor caso queira, mostra que o Castro realmente tá sem moral com o técnico Nelsinho Batista, né? Titular absoluto do meio campo, sai o Emerson Santos e entra o Hudson, Castro permanece à disposição. É que o Emerson Santos é mais segundo volante. E né? O Hudson tá jogando mais do que o Castro, tá? Tá jogando mais. Aliás, pra mim, que se o Emerson Santos não jogasse, jogaria o Hudson. Então eu entendo que o Hudson vai jogar o derby. Né? Mas o Nelsinho tá tentando, Marcelo. Eu acho que tem que fazer isso mesmo. Não dá pra dizer, ele errou nessa ou naquela. Não, tá tentando, tá certo. Não é possível que o Elvis não possa correr 20 minutos. Vai, Elvis pra bola. Escanteio pra Ponte, jogou essa bola na boca do gol, entrada da grande área, toque de cabeça. Chega a zaga, afasta, tira o perigo dali. A bola volta, sobra pro time da Ponte Preta. Quem domina por aqui no campo de defesa é o João Gabriel. Levantou na boca do gol, sobe a zaga, tira. Agora tem que segurar porque vem contragolpe. Tome contragolpe. E a zaga da Ponte, todo mundo tem cartão. João Gabriel, chega por ali também o Hudson. Fez outra falta o Hudson. Ai. Eu tô pra falar que se ele não tivesse tomado aquele amarelo, ele ia tomar agora. Mas essa daí, cara, falta de jogo. Se você for dar amarelo pra todas as faltas, vão ter 30 amarelos, vai faltar jogador pra tomar falta. Eu falei no primeiro tempo, eu vou repetir. Fazer falta também é uma arte, cara. E a Ponte às vezes parece que não sabe fazer falta. Mas agora ali, Marcelo, o Hudson tocou com o cara. E ó,
O Igor Inocente já tá na esquerda, onde eu falei que era pra ele jogar, tá? Matheus Regis domina pro time da Ponte, solta essa bola, trabalha. E quem chega por aqui é o Emerson. Emerson dominou, tocou pro Dodô, entrada da grande área. A bola sobrou pro Elvis, tentou o passe pro Igor Inocente no meio do caminho. Chega a zaga para tirar dali. Foi falta no Dodô, né? Também achei. Tentou jogar na frente, sai gol. O Igor Inocente, a bola bate no jogador da Ponte Preta. Sobra pro time da Ponte. Era o Recalde que tava lá. A bola voltou pro time da Ponte, trabalhando, posse de bola com o jogador que é o Igor Inocente. Tocou no meio pro Emerson. Ei, Emerson, aí sobra pro Recalde. Recalde trabalhou essa bola, solta pro Eric Pulga. Vai bater pro gol, bateu pro gol. Hudson no meio do caminho, trava, sai jogando. Aí o Emerson. É mole o Emerson, cara. É mole aqui no campo de defesa. Deu sorte cansado. Que depois o Dodô chegou pra ajudar. A bola voltou. Tem que tirar daí, Emerson. Tem que tirar daí. Recalde dominou, trabalhou essa bola pra Thalisson. Boa bola pro Matheus Bahia. Cruzou na boca do gol, vai pintar o gol. Passa pelo Recalde. Nelson vai tirar o Emerson. Passa por ele. Ficou sentindo o jogador do Ceará. Vai do outro lado, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Tem mais uma alteração pra fazer aí. Já tem um jogador na beira do gramado, Ele hein? vai tirar o Emerson. O Emerson não aguenta mais, cara. Me parece o 21. Cara, e o problema desse aí é de você fazer a leitura, né? O Emerson já há muito tempo mostrava que não ia ter condições, né? Vai vir o Ramon Carvalho. Elvis tocou essa bola dentro da grande área pro Matheus Regis, bate na zaga, vai embora, escanteio. Aí com o Elvis no time, é claro que ele não tem toda essa volúpia, mas pelo menos os passes melhoram. Escanteio pra Ponte, quem sai, quem entra, Coral? O 18, Emerson, vai embora, entra o 21, Ramon Carvalho. De novo, perdeu a posição de vez. Aliás, quem saiu foi o 18, Emerson, exatamente, pra entrada do 21, Ramon Carvalho. Tá sem espaço e sem moral, Castro, hein? Ramon Carvalho, gosto da alteração também. Hoje ele acertou na 5, hein? Só teria tirado o João Gabriel e não o Luiz Felipe. Elvis vai pra bola, perna direita, chuveirou na boca do gol. Muito aberto, Elvis. Muito aberto, dá trabalho pro goleiro. Aí vai ter que correr a zaga da Ponte Preta. Aí no carrinho por baixo, sai jogando o Igor Inocêncio. Solta essa bola, é pro João Gabriel. João Gabriel devolveu de lateral pra lateral pro Igor Inocêncio. Volta os zagueiros que estavam lá no campo de ataque. A bola sobrou pra Gabriel Novaes, passou o primeiro, não passa o segundo, pau nele, falta. Não, o árbitro não deu falta, não. O árbitro não deu falta, não. Bola pra Recalde. Recalde dominou, vira o jogo da direita, solta na esquerda pro Eric Pulga, muito forte. Placar ao vivo informa. Gol do Santos. Juliano abre o marcador. O jogo começou há pouco, às 18h30. Estamos com 5 minutos do primeiro tempo. Gol do Santos foi a 3 minutos do primeiro tempo. Juliano vai pra rede. Santos 1, Mirassol 0. Santos com esse resultado assume a liderança da Série B. E tem pênalti pro Mirassol, já na viu. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. O Júlio César Guevara, desculpa aí, meus nobres amigos. Troca, mas nunca dá em nada. Vai ter que mexer, os caras estavam cansados, Júlio César. Se vai dar alguma coisa ou não, mas precisava mexer, ele fez certo. Bola aqui pelo lado direito com o Hudson. Hudson domina pro time da Ponte, vai recuar essa bola. E atenção, torcedor, tá na hora de girar para você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar. 32 minutos passados, segundo tempo de jogo, Campeonato Brasileiro, 31ª rodada, em Fortaleza, no Ceará, Castelão, o placar tá assim, Ceará vence, a Ponte perde, 1 pro Ceará, 0 pra Ponte, Carlos. Série B, Campeonato Brasileiro, a bola rola, 6 minutos passados do primeiro tempo, gol do Mirassol, né, cobrança de pênalti, Gabriel fez, Santos 1, Mirassol 1 com 6 minutos, já tem 2 gols em Santos e Mirassol, 9h30 da noite, a bola vai rolar para Botafogo e Operário. Segunda-feira tem Guarani em campo contra a equipe do CRB, 9 da noite, com Gustavo Marques e Albert Cavalcante. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Esse cara sou eu com a macaca aqui nos canais Futebol Interior. O árbitro deixou dar uma falta em cima do Dodô aqui no campo de ataque. Achou que a Ponte ia levar vantagem, mas não levou. A bola tá no campo de defesa. Agora tá na intermediária para Ramon. Domina, vai pra cima do Recalde, faz o giro. Pra cima da marcação, toca essa bola pra Nilson Júnior. Nilson Júnior domina o quarto back da equipe da Ponte Preta. O Coral, depois não precisa falar os jogadores, mas conta aí quantos jogadores a Ponte tem pendurados 6. Pro derby. Já tem algum que não vai jogar? Sim, o Emerson Santos, camisa 8. Santos. Então tá bom. Além do Emerson Santos, Luiz Felipe, Gabriel Risso, Gabriel Novaes,
Guilherme Portuga. Luiz Felipe e Gabriel Novaes estão no jogo. Isso, Guilherme Portuga e... Vamos já, peraí. O Luiz Felipe tava, não tá mais. Muito bem, tem falta Tá pra aqui, Ponte. Emerson Santos, Sérgio Rafael, Luiz Felipe, Gabriel Novaes, Gabriel Risso e Guilherme Portuga. Muito bem, então só o Gabriel Novaes que tá no jogo aí, que tá pendurado, né? Posse de bola pro time da Ponte. Bola com o Dodô, dominou, jogou na frente, tentou passar pra cima da marcação, não conseguiu chegar. O Lourenço mete o pé na bola, tira. Na sequência, Matheus Bahia jogou a bola a esmo. A bola vai embora, lateral, posse de bola pro time da Ponte. Senti que o Ceará dá uma recuada, hein, cara? A Ponte deu uma sufocada. E o Ceará tá jogando igual a cobra, né? Esperando pra dar o bote no contragolpe. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária assim mais próxima de você. O Aparecido Alves está dizendo com as alterações o time melhorou. Então, é isso. Pôs fôlego, né? A diferença da Ponte pro Ceará é que a Ponte trocou 5, o Ceará só 2. Eu não gosto, cara, e já falei isso. O futebol é muito físico, né? E hoje é muito difícil você achar um jogador diferente dentro do campo. Olha a Ponte. Dodô dominou, fez a finta pra cima na marcação, pau nele, falta! E cadê o cartão? Pau nele, falta! E você viu de quem foi o passe, né? Foi do Elvis pro Dodô. Aí chegou pra cima dele o Matheus Bahia, fez a falta, tá parado o jogo. Falta frontal pro time da Ponte Preta, Coral. E o Matheus Bahia já tem amarelo, né? Vendo aí, ó. Era pra expulsar o cara, velho. Por isso que ele não deu cartão. Cara, vocês estão de sacanagem. É por isso que ele não deu cartão. Era pra expulsar o cara. Não, você tá de sacanagem comigo, cara. Aí depois o jogador da Ponte toma cartão amarelo, por exemplo, a falta que o amarelo que ele deu pro Emerson Santos, por exemplo. Cara, quem que merecia amarelo? O Emerson Santos ou esse cara aí do Ceará? Vocês estão de sacanagem comigo, cara. O Elvis já pegou a bola, vai fazer a cobrança, a falta frontal, quem sabe agora o empate, Marcelo. Quem sabe, bola na rede, já era pra Ponte Preta. Ponte Safena tá lá, representando a Ponte Preta na Arena Castelão. Os torcedores estão por lá, cerca de 15, 20 torcedores, representando a Nega Véia lá na Arena Castelão. Vamos, quem sabe, né? A Ponte já fez gols de falta no campeonato. Quem sabe com o Dodô ou com o próprio Elvis pra mandar essa bola pro gol. Tem o Ramon também, hein? Essa é frontal, hein, cara. O Dodô nem tá na bola, né? Dodô tá. Dodô, mas pode Ramon, sair, Elvis. né? Deixa o Elvis, né, cara? Não, eu não quero que o Elvis bata pênalti mais na Ponte. Mas falta, deixa o Elvis. Não, o Dodô já saiu. Quem tá na bola é só Ramon e Elvis. Agora. O Dodô tá lá, pertinho lá, tá abaixando, sentindo ali o pisão. Dá toda a pinta que é mais pra quem pega com a perna esquerda. Mas é um absurdo a arbitragem não dar cartão pra esse jogador do Ceará, cara. Isso é um absurdo. E aí o Emerson Santos tá fora do derby porque fez uma faltinha no jogador do Ceará, eu não entendo. Mas tem que jogar pro gol, hein, Elvis? Jogar pro gol, hein, Ramon? Dá trabalho pro goleiro. A Ponte faz uma barreira falsa ali e tem 1 metro de distância. Aqui a barreira do Ceará andou um pouquinho, né? Ô, Ramon, deixa o Elvis, Ramon. A barreira do Ceará andou um pouquinho, mas... Ô, Elvis, bate com carinho nessa bola aí. Vai tomar cartão Lourenço, hein? Empurrou o Matheus Regis. Demorou demais, né? Lourenço, 97, amarelar. Mais um cartão. 2 pro Ceará, 1, 2, 3, 4 pra Ponte Preta. São 6 cartões amarelos no jogo. 37 do segundo tempo, quem sabe? Ponte, vamos empatar esse jogo, seria um ponto importantíssimo. Seria um ponto importantíssimo. O Dib autoriza a cobrança. É falta frontal, a barreira dentro da grande área. Elvis vai pra bola. Passa, vai embora. Ela passa, vai embora. E eu acho que ele bateu do jeito que tinha que bater. Coral, tá tudo bem aí, Coral? Tá tudo tranquilo, Coral? Tudo ótimo. Vou falar uma coisa, esse Coral eu vou falar, viu, pra você, viu? Saindo melhor que encomenda, hein? Tá, cara. E aí, Coral? Conta o lance aí. Ele fez o que tinha que fazer, né, Marcelo? Ele buscou o ângulo esquerdo do goleiro Bruno Ferreira, mas a bola subiu um pouco mais do que deveria. Saiu pra linha de fundo. Segue 1-0, o Ceará, Léo Condé vai mexer daqui a pouco, hein? Por enquanto ele só tinha feito 2 alterações, né? As entradas do Recalde e do Thalisson nas vagas do Mugni e do Rian. E pra mim ele piora o time, porque ele tira os 2 melhores do time. Melhor pra Ponte, mas quem domina o Lourenço acabou de tomar cartão. Solta essa bola, toca lá no campo de ataque, é pro Thalisson. Thalisson dá as costas para a marcação do Igor Inocêncio, recua, essa bola toca, é pro Rafael Ramos. O Rafa Ramos tocou pro Thalisson, ganhou da marcação, a bola volta, sobra pra Nilson Júnior, ganha pro time da Ponte, toca pra Ramon. Ramon pra Hudson. Hudson, ele tem um passe melhor do que os Emersons. Acertou o passe, tocou pro Igor Inocêncio.
Inocêncio. Boa bola, boa. Vamos, Matheus. Vamos, Regis. Pra cima da marcação. Lado esquerdo, o Thalisson na marcação. Agora ele fica meio que sem saber o que fazer com a bola. Conseguiu se sair bem. Tocou a bola pra Ramon Carvalho. Ramon Carvalho pro Igor. Pro Ramon Carvalho. Vamos, Ramon. Linha de fundo. Faz o cruzamento. Bate na zaga. Vai embora. Escanteio. É nossa essa bola, hein? É nossa essa bola. Dividida no campo, no nosso campo. Não é suas, não. É nossa. O pessoal do Ceará tá dizendo que a bola tinha saído quando o Ramon faz o cruzamento. Mas não tinha saído, não. Escanteio pra Ponte, lado esquerdo. 38:50. 38:50 passados desse segundo tempo. Vamos, Elvis. Coloca na cabeça de um cidadão com a faixa preta no peito. Elvis pra bola, chuveirão na boca do gol. Sobe, a zaga tira. Mais uma chance. E a Ponte tá chegando no número de escanteios do Ceará. O Ceará tem 9, a Ponte tem 8 agora. A Ponte não tá fazendo um mau jogo, gente. Não tá fazendo um mau jogo. Elvis vai pra bola, 39. Não tá fazendo um jogo espetacular, mas já vi a Ponte fazer jogos bem piores. Vai Elvis pra bola. Agora ele jogou aberto, a ensaiada. Bola pro Igor. Inocêncio bate no Igor. Se sair é deles, hein? Se sair é deles. Jogar... Assim, foi ensaiada, mas tava marcado. Tem que jogar ali no fedor, né? Aí deu lateral de graça, campo de defesa pro time do Ceará. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Muito bom ter você com a gente. 39 minutos e 50 passados deste segundo tempo. Vai ter alteração no time do Ceará. Ailon vai embora? Isso, entra o 31, o Facundo Barceló, uruguaio. Sai Ailon, número 11. Entra o 31, Facundo Barceló. Como tem estrangeiro esse time do Ceará, hein? O Ailon não fez nada no jogo pra mim. Eu tinha tirado o Ailon quando ele tirou o Juan, né? O Rian. Mas ele tirou agora o Ailon e vem o Facundo pro campo de ataque por baixo. Chega Nilson Júnior, faz o corte. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Lateral, posse de bola pro time do Ceará. Vai o Matheus Bahia, joga essa bola ali pro Facundo. A bola voltou pro time da Ponte Preta. Chega, mete o pé na bola, João Gabriel tira. Baixa a bola ali pro campo intermediário pro Gabriel Novaes. Tentou, joga bola pro Matheus Regis. Chega a zaga da equipe do Ceará, tira. Já o Wendel primeiro, depois o Carlos. Porque o Ceará vem com o Thalisson. Cruzou, meia altura na boca do gol. Nilson Júnior estica a perna direita, tira. Bola sobra pra Ponte. O Hudson tentou sair jogando. Será que dá? Bola pro Dodô, não vai dominar. Vai, primeiro você, Coral. O Facundo, 31, ele é conhecido como Barceló. Tanto que na camisa vem Barceló, Facundo é o nome, mas no Ceará o chamam de Barceló, viu, Marcelo? Ô, Corsató, o que você ia falar? Gol do Santos. Carlos. Bigodó. William Bigode vai pra rede. Santos 2, Mirassol 1. Vai, Marceló. Posse de bola pro time do Ceará. O Ceará vem pro campo de ataque. Bola com o Thalisson pela direita. Solta essa bola. Toca pra Rafael Ramos. Rafael Ramos, campo de ataque. Marcação do Matheus Regis. Toca a bola pra Thalisson pela direita. Sai da ponta. Vem pro meio. Tocou pro Lourenço. Boa bola. Bola boa pro Richardson. Passou livre. Leve solto o Ramos. Pela direita ele viu. Encosta na marcação. Matheus Regis. Ele para. Pensa. Solta a bola pra Lourenço. Dominou o capitão da equipe do Ceará. Solta essa bola. Toca pra Richardson. Vem o volante. Pelo lado esquerdo. Quem tá trabalhando por ali é o Eric Puga. Dominou. Cruzamento na boca do gol. É o Matheus Bahia que tá lá. Fechado. O cruzamento foi ali na entrada da pequena área. Chegou, meteu a cabeça na bola, a zaga da Ponte tira. Chegou, meteu a cabeça na bola, tira a zaga da Ponte Preta. É posse de bola pro time do Ceará. Lateral pro Ceará, lado esquerdo. A bola do Matheus Bahia, soltou essa bola pro Eric Puga. Chega a zaga da Ponte, tira. Na sequência do Palneira e falta. Palneira e falta. E atenção, torcedor. Hora de girar para você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar. Toda segunda-feira, 9 da noite, tem Hora da Macaca, YouTube, Hora da Macaca, passados 42 minutos passados, é segundo tempo de jogo. Arena Castelão, 31ª rodada, Campeonato Brasileiro, Série B no placar. Gol no primeiro tempo do Mugni, do Lucas, 1 pro Ceará, 0 pra Ponte, Carlos. Santos vence o Mirassol, estamos com 16 minutos do primeiro tempo, o Santos está vencendo 2-1, a equipe do Mirassol fez 1-0, o Mirassol empatou, o Santos foi para a rede com o William e vai assumindo a liderança da Série B do Brasileirão. 9h30 da noite tem Botafogo e Operário com transmissão aqui dos canais Futebol Interior, o Wilson Rocha narra. 87.9, a voz da
a nossa gente. Marcelo Corsato. Com a ponte, bola do Elvis, jogou na boca do gol, afasta a zaga, tira Matheus Regis, bateu pro gol, bate na zaga do Ceará, quase deu pra ponte, a bola voltou pra Ramon Carvalho, solta essa bola do lado esquerdo, é pro Elvis, Elvis dominou, pensa, solta a bola um pouco mais atrás, é pro Nilson Júnior, quase todo o time da Ponte Preta, com exceção do goleiro no campo de ataque, joga o Ceará atrás da linha da bola, informação no ar. Matheus Regis volta a atuar pela Ponte Preta depois de praticamente um mês, a última partida dele tinha sido no dia 13 de setembro contra o Ituano, quando atuou por 22 minutos, voltou a ser relacionado diante do Botafogo e hoje recebe mais uma chance, né, com o técnico Nelson Batista. E agora o Elvis quase dá uma entregada aqui, que chegou para aliviar dele o Joilson, a bola depois sobrou pro Elvis, ele alongou o passe, a zaga da equipe do Ceará tirou lá pelo lado direito defensivo. Pediu desculpas depois pro Joilson, que salvou a pele dele, né? Foi, porque senão o atacante do Ceará, o Facundo Barceló, ia ficar cara a cara, frente a frente, ali com o campo ofensivo. Lateral pra ponte, a ponte já bateu, a bola tá aqui do lado direito, bola com o Hudson, meia direita, solta essa bola, toca no círculo central do gramado, é pro Joilson subir nas peças, o time da Ponte Preta, finalzinho de jogo, 44, segundo tempo, daqui a pouco os acréscimos, a bola do Igor Inocêncio pro Ramon, pro Igor Inocêncio, pro Matheus Regis, tá na ponta, vai pra cima da marcação, cortou da ponta pro meio, meu querido, o cruzou, bate. Indecisão não dá pra ter indecisão em jogo de futebol. Aí a bola sobrou com o Igor Inocêncio, perdeu, ganha o Thalisson, chega, rouba dele, não roubou o Matheus Regis, melhor pro time do Ceará, tentou jogar a bola na frente, chega, a zaga da Ponte tira, ela fica no campo defensivo da Ponte Preta, bola com o Ramon, tá pedindo aqui desesperadamente pelo lado direito o atacante da Ponte Preta, o Gabriel Novaes, a bola vem no campo de ataque, era pro Dodô, chega, a zaga tira, chega a zaga da equipe do Ceará, tira, e tome contra-golpe, Recalde tocou pra Barceló, no campo de ataque pelo lado esquerdo, o Hudson tá na marcação, bola no meio, a zaga da Ponte chega, afasta o perigo, Joilson. Cara, o Joilson tá fazendo uma partida, por enquanto, perfeita, cara. Mais 6. E aí o Ceará vai mexer 2 vezes, hein? A Ponte tem 6 minutos para tentar um empate. Bola com o Elvis, soltou na frente pro Matheus Regis, tocou pro Dodô. Vai chegar na bola, Dodô? Vai, corre, chega antes dele o João Pedro. Zagueiro da equipe do Ceará despacha, a bola tira dali. A bola não saiu, melhor pro time da Ponte Preta, não. Jogador do Ceará ganhou do Igor Inocêncio, vem pro campo de ataque pelo lado direito. Igor Inocêncio vai na caça dele. A bola voltou, sobrou, é pro Rafael, bateu pro gol. Pedrão 2 vezes para fazer a defesa. Pedrão sai do gol para fazer a defesa, daqui a pouco 2, as últimas mudanças na equipe do Ceará, 45 e 40, segunda-feira, 9 da noite, tem Hora da Macaca, YouTube, Hora da Macaca vai ser a Hora da Macaca pré-derby, derby domingo com uma cobertura especial aqui dos canais Futebol Interior, Carlos Corsato narra o jogo, a bola pro time da Ponte Preta, a bola com o Dodô, virou, tocou na canhota, é pro Matheus Regis, vamos Matheus Regis, tocou pro Dodô, devolveu, tocou dentro da grande área, João Pedro se joga na bola, o passe era pro Gabriel Novaes, e aí completa, tira dali o Rafael Ramos, a Ponte sufoca, a Ponte bota a pressão no finalzinho do jogo, quer o gol de empate, bola com o Igor Inocêncio, tocou a bola pro Elvis, vamos meu 10, vamos meu capitão, alongou o passe na frente, jogador da equipe do Ceará tira. Passou pelo Thalisson, mas não passou pelo Rafa Ramos. A bola sobrou pro time do Ceará. Vem trabalhando por ali com o jogador que é o Recalde. Faz o giro pra cima da marcação, toca a bola pra Rafael Ramos. Aqui pelo lado direito, passa a metade do gramado, tocou pra Thalisson. Deu as costas pra bola, Igor Inocêncio chegou. Aí perdeu a bola. Ele queria a falta no contato, ele pediu contato veio, mas o árbitro não deu a falta. Melhor pro time da Ponte, bola com o Hudson. O Hudson deu uma bola aqui, uma bola chapada, quase que o jogador do Ceará chegou, mas ela sobrou na direita para João Gabriel domina pro time da Ponte, toca a bola para Hudson, o número 80 da Macaca, trabalha, se movimenta, Dodô, como corre Dodô com a camisa da Ponte, bola pro Hudson dominou, pede a movimentação dos companheiros, ninguém se movimenta, ele fica pedindo ali a movimentação, ninguém foi, aí a bola sobrou pro Dodô, perdeu, recupera o Recalde, mas chega Joilson, ganha pro time da Ponte, toca a bola, cai no peito, explode no peito do Dodô. A bola sair para as mudanças. A bola sobrou com o Nilson Júnior, alongou o passe, tocou na frente, aí a bola voltou, sobrou pro Matheus Regis, jogador do Ceará, caiu no gramado. Caiu no gramado, vai ser substituído, aí o árbitro tem que parar o jogo, né, Coral? É isso, 2 mudanças, já sei quem vai entrar, é o 97, primeiro vai embora o Lourenço, é quem tá caído, e vai entrar o 98, o Andrei, ele mesmo, hein? O Andrei, ex-Vasco, revelado pelo Cruz Maltino, inclusive, estava no Curitiba, agora é jogador do Ceará, vai entrar na vaga do Lourenço. O Raí Ramos estava pronto para entrar o camisa 2, mas mudou a mudança, mudou a alteração ali. O técnico Léo Condé, vai entrar o Luiz Otávio, já com a braçadeira de capitão, que o Richardson passou para ele, o zagueiro Luiz Otávio, número 13, acho que vai sair o número 3, João Pedro. Mas da primeira, Lourenço saindo para a entrada do 98, Andrei.
E a mudança vai levantar agora a placa ali, o quarto árbitro? Ainda não. É só para complicar o repórter, né? Mas o Luiz Otávio vai entrar ele mesmo. João Pedro vai ser número 3. Luiz Otávio, número 3 em campo. Portanto, as 5 alterações já realizadas pelo técnico Léo Condé. Carlos, o Ceará vai conseguindo os 3 pontos e a Ponte Preta vai ficando aí estagnada na tabela. É zagueiro por zagueiro, volante por volante. O Léo Condé, se fosse aqui no jogo da Ponte, né? Se ele fosse aqui o Nelsinho nosso, nós estaríamos metendo o pau nele, né? Porque demorou mas demais. Tá ganhando o jogo, né? Demorou demais, mas é assim, teve mais sorte do que juízo, né? Demorou demais a Ponte. Mas aí esse seu critério tem que servir pro Pedro Rocha na vez que falhou, que você falou, mas não foi gol. Não, mas teve mais sorte do que juízo também. Não, sim, mais sorte do que juízo, mas isso eu não estou tirando o mérito, né? É isso mesmo, mas ele flertou aí com o perigo. E a Ponte teve a bola, né? O que faltou pra Ponte? Chutar. Eu insisto aqui, a Ponte com o Gé, a Ponte teria mais pontos. Por quê? Porque o Gé é o cara que gosta do gol, sabe? Aquele cara que gosta de ver a rede balançar. E ele chuta de tudo quanto é lado, ele não tá nem vendo. Mas a Ponte precisava ter um cara desse dentro do campo, e a Ponte não tem, né? Mas é isso, o Léo Condé hoje teve mais sorte que juízo, viu? E vamos ter acréscimo no acréscimo, porque essas substituições foram no acréscimo. O Evandro Luiz Cardoso, o Pedrão e Joilson melhores da Ponte. O Ronaldo Neto fica nesse toquinho. Sem objetividade, tá dizendo ele aqui. Rapaziada, com a gente no chat, seja bem-vindo, tamo junto. Mande a sua mensagem, curta a nossa transmissão, compartilha. Se você ainda não tá inscrito no canal, se inscreva toda segunda-feira, 9 da noite, no YouTube Hora da Macaca, tem Hora da Macaca, não perca. 9 da noite, Ceará vem pro campo de ataque, vinha, recupera o time da Ponte Preta com o Igor Inocêncio, soltou a bola pro Matheus Egis. A Ponte erra muito passe fácil, cara. A bola era pro Elvis, estava do lado dele, ele errou o passe melhor pro time do Ceará. Vai trabalhando o posse de bola aqui no campo intermediário com o Rafael Ramos. Rafael Ramos dominou pro time do Ceará, solta essa bola, trabalha no meio para Andrei. Ex-jogador do Vasco, dominou, trabalhou, soltou a bola no meio, vem trabalhando com o Recalde. Deu pro Andrei, vira o jogo, toca um pouco mais atrás. É pro Rafael Ramos, campo de ataque, trabalha. Toca a bola o time do Ceará, gasta o tempo e a Ponte precisa que o tempo demore para passar. A bola tá aqui no campo de defesa. David Ricardo vai recuar de cabeça pro goleiro, o Bruno Ferreira vai ficar com ela. O goleiro da equipe do Ceará, que trabalhou pouco no jogo, é bem verdade, né? É bem verdade, o Pedrão trabalhou muito mais que ele. David Ricardo domina para o time do Ceará, longo passe, toca lá no campo de ataque, sobra João Gabriel. Antes ali do Facundo Barceló, a bola voltou, sobrou, time do Ceará, 2 jogadores se chocaram ali no meio, um deles era o Facundo, mas a bola voltou, deu sorte para ele ainda, solta na frente pro Matheus Bahia, chega antes dele Joilson, faz o corte, aí o Matheus Bahia bate na bola, a bola se perde e vai embora. É tiro de meta para o time da Ponte fazer a batida. Vamos chegar a 51, se não tivermos acréscimos, o árbitro vai terminar o jogo, mas para mim tinha que ter um acréscimo em cima do mais acréscimo. 2. Tá, gostei. Mais 2 minutos, vamos até 53. Estamos com 51. Daqui a pouco tem um fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior. A torcida pede pro jogo acabar. Bom público no Castelão. Bom público para acompanhar a vitória do Ceará, que continua vivo na disputa, quem sabe aí, para ser um dos quatro, né, que vão ascender aí para a principal divisão do futebol brasileiro. A Ponte Preta na saga, na luta contra o rebaixamento. Bola pro João Gabriel, saiu, hein? Dedou ali o auxiliar número 1, o Marco Iglesias. Saída de bola. A Ponte agora vai pro derby, né? O Guarani ainda tem um jogo na segunda-feira, que você vai acompanhar aqui nos canais Futebol Interior, mas vai com uma derrota. Geralmente a Ponte, quando joga derby, um jogo antes, a Ponte perde, a Ponte descarta, mas hoje não foi o caso, né? A Ponte enfrentou, não fez um mau jogo, mas faltou chegar, faltou chutar no gol, né, Carlos? É o que eu tô dizendo aí há um tempinho já, né? E como é que faz... O futebol realmente é um jogo de erros, né? Como faz a diferença, né? Por exemplo, o Ceará fez um gol, né, numa falha de marcação dos volantes da Ponte Preta. E aí, não conseguiu fazer mais nenhum gol. Tá 1-0 o jogo para a equipe do Ceará. Não sabe, não dá para saber. A Ponte praticamente deu o gol pro Ceará, né? E o Ceará vem, quem sabe pra fazer o segundo gol. O Thaleson invadiu a grande área por baixo, Joilson. Que partida do Joilson. Dá pra Ponte ainda. A bola sobrou com o Elvis. Elvis alonga o passe, toca na esquerda pro Matheus Regis. Vamos ver o que ele vai fazer. Invadiu a grande área, bateu pro gol. Espalma o goleiro, sobrou. Elvis bateu pra fora! Pra fora do gol!
A bola caiu no pé do nosso capitão, do melhor jogador da Ponte, do Elvis. Na jogada do Matheus Regis, o goleiro espalmou o Elvis para fazer o gol pertinho da marca do pênalti. Encheu o pé, ela passou, foi embora. Por pouco a Ponte não empata o jogo, Coral. E acaba a partida, né? Mas teve tudo pra empatar. O Elvis teve a faca e o queijo na mão e a bola no pé. Mas a defesa do Bruno Ferreira deu rebote, o goleiro defendeu como pôde. E aí, os haters do Elvis vão dizer que ele só errou, Carlos, porque tava na marca do pênalti a bola. Porque se não tivesse, certamente faria, mas acaba o jogo, vitória do Ceará 1-0. Chute do Matheus Regis, o Elvis tem a bola do jogo no pé. E aí ele mandou um balaço, ela passou perto, mas sobre o gol. Apita o árbitro, fim de jogo. Na Arena Castelão, a Ponte conhece mais uma derrota no campeonato. A Ponte conhece mais uma derrota na Série B. Segue o calvário da Ponte Preta na Série B. 35 pontos. Precisamos aí nesses últimos 8 jogos de 3 vitórias, pelo menos no mínimo, para não termos o dissabor de na próxima temporada estarmos disputando a Série C do Campeonato Brasileiro. A Arena Castelão linda, bonita. Nesse momento apagam-se as luzes, fica tudo escuro, as luzes azuis, né? Ali é nos refletores, uma imagem bonita, os torcedores com a lanterna do celular acesa. Não deu para Ponte Preta, tivemos a bola para empatar o jogo no pé do Elvis. Mas fim de jogo na Arena Castelão, 1 pro Ceará, gol de Lucas Mugni no primeiro tempo a 21 minutos, 0 pra Ponte Preta. A gente vai ficar esperando aqui a saída dos jogadores no gramado, Carlos. Mas o que a gente falou, a Ponte não bateu pro gol, no último lance a Ponte chegou com 2 bolas, uma do Matheus Regis, o goleiro defende, aí a bola vem no meio, cai no pé do Elvis, ele estufa o pé, enche o pé e a bola sobe. A Ponte teve a chance de empatar o jogo no final. Jogador da Ponte falando aí, Coral. Joilson. O time fez uma grande partida hoje, lutamos até o final, né? Tivemos uma oportunidade agora com o Elvis, infelizmente não fizemos o gol, mas faz parte. Eu acho que todo time, todo grupo está de parabéns. Vendemos a derrota muito caro, time do Ceará, que é uma grande equipe. Agora nós temos que focar, esse é o espírito de luta, de garra, de entrega, essa é a Ponte Preta. E temos um clássico agora pela frente, sabemos da dificuldade que vai ser a partida e vamos em busca para somar em casa, sair logo dessa situação. Tá aí, o Joilson já também até abordou a questão do clássico na próxima rodada, o derby de número 208. A Ponte vendeu caro a derrota. Uma aspas aí do zagueiro Joilson, diga-se de passagem, ótima partida do camisa 13 que voltou hoje de suspensão, Marcelo. O Ronaldo Neto dá uma trauletada e é verdade, falta só 7 jogos mesmo pra Ponte. São 7 jogos, né? 31ª rodada pra 38. 7 jogos, a Ponte tem que ter 3 vitórias em 7 jogos. Né? Vamos lá, Coral, quer pegar o jogador do Ceará aí? Vamos lá, Luiz Otávio. É o que eu quero viver, o que escolhi pra viver também. Graças a Deus me abençoou com esse dom de jogar futebol, eu amo o que eu faço. Por isso eu me dediquei tanto, né, e estou voltando num momento importante, né, não que fora de campo eu não tenha dado a minha contribuição, que eu sou sempre muito ativo dentro do clube, porque eu amo isso daqui, né, aprendi a amar, né, e encarnei o Ceará no meu coração, né, e agora, graças a essa vitória aí, a gente sempre esteve vivo na luta, vamos até o final aí, né, a energia do torcedor e aquilo que a gente faz durante o nosso dia a dia, durante a semana, o nosso trabalho, eu sei que se Deus quiser a gente vai buscar esse acesso aí até o final. Tá aí o Luiz Otávio, só para pegar o gancho ali do início da resposta dele, Marcelo. O Luiz Otávio ele teve uma grave lesão, né? Rompeu o LCA, depois teve até uma lesão no menisco também junto, passou por cirurgia e tá voltando aí o grande zagueiro da equipe do Ceará. Ele que é um líder, inclusive, desse elenco, porque durante a semana o Richardson, volante que foi titular hoje, falou que quando o Luiz Otávio fala alguma coisa, todo mundo escuta no Ceará, todo mundo respeita, porque ele é um dos verdadeiros líderes da equipe do Vozão. Muito bem, boa recuperação, boa volta aí pro Luiz Otávio, não deu pra Ponte Preta, melhor pro Ceará, que continua vivo na disputa pelo acesso, a Ponte continua amargando as últimas posições do campeonato, né? Ele não jogava, Marcelo, desculpa te cortar, desde o dia 25 de novembro do ano passado.
Então, quase um ano aí em recuperação. Boa. E a Ponte Preta perde o jogo. Teve a chance de empatar no final com o Elvis, né? Mas a bola acabou não entrando. Bom, é isso. A Ponte Preta, então, mais uma derrota no campeonato, Carlos. Não foi justo. O resultado aí não era o resultado de vitória do Ceará. Vou mais uma vez repetir aqui. A Ponte poderia ter empatado o jogo no final. Eu havia falado antes dessa bola do Elvis, né? E é uma pena, cara. Eu queria tanto que o Elvis desse a volta por cima. Cara, ele teve a bola do jogo. Ele teve uma boa jogada no Matheus Herzi, que tem defeitos como 95% dos atacantes brasileiros, né? Mas é um cara que não foge, né? Que vai buscar a bola, né? Que vai pra cima do adversário. A Ponte precisa de caras assim. E o Elvis teve... Cara, a bola que o Elvis perdeu foi inacreditável. O gol que o Elvis perdeu, inacreditável. Agora, tem coisas boas e eu preciso fazer isso, né? Porque daqui a pouco vão falar, tá se contentando com pouco, né? Perdemos para um time comum. Olha, hoje, você não perguntou, mas eu vou responder. Resultado justo? Não. Ceará não fez nada para vencer a Ponte hoje. Nada mais do que a Ponte. Era jogo para empate. Justíssimo seria o empate. E vou explicar por quê. A Ponte teve a melhor chance do jogo. Quem teve? A Ponte. E o gol do Ceará? Como é que foi o gol do Ceará? Uma falha de quinta série. Me desculpe você que está na quinta série, mas quando a gente usa isso, é uma falha bizonha. Uma falha de criança mesmo, né? Uma falha que no futebol de quinta-feira, que eu e o Marcelo, que nós jogamos, não pode cometer, porque se cometer, o nego cai, né, em cima de você, né? Então a Ponte deu o gol pro Ceará e quando poderia ter empatado o jogo, a Ponte não empatou. Então, o que eu levo deste jogo hoje, né? Vamos pensar no derby, porque agora acabou, né? Acabou o jogo, né? Apagaram-se as luzes e fecharam-se lá as cortinas, né? Vamos projetar o derby. A Ponte agora tem 2 jogos importantíssimos. Guarani e Brusque. Você falou aí, e tá afunilando, né? São 7 jogos para 3 vitórias. É uma coisa que a Ponte conquistou só lá no começo do Nelsinho. Que a Ponte conseguiu fazer esse aproveitamento, né? Pode ser que 2 vitórias salvem ali na rapa, né? Mas, por exemplo, passa necessariamente por vitória ou contra o Guarani ou contra o Brusque. A Ponte precisa de pontos nesses jogos. E então a permanência da Ponte Preta passa por esse jogo. Tem o clássico contra o Guarani. Cara, o clássico contra o Guarani tá rebaixado? Eu até acho que sim. Não tá matematicamente ainda, mas o Guarani é um time rebaixado, né? Se eu estivesse falando isso do Brusque, por exemplo, vamos colocar aqui, até pro torcedor do Guarani não ficar bravo comigo. Eu não tô nem aí pra se ficar ou não, mas, por exemplo, se fosse o Brusque, eu iria chegar aqui no microfone e dizer assim, olha, se o Brusque tivesse na situação do Guarani, olha, a Ponte não pode de maneira nenhuma perder 3 pontos pro Brusque, né? Pro Guarani tem todo o contexto centenário, né? É o maior rival da Ponte, do Guarani idem, né? Se o Guarani só dá tristeza pra torcida dele, né? O que os jogadores do Guarani vão pensar? Bom, nós estamos rebaixados já, mas vamos pelo menos ganhar dos caras lá, né? Pra dar alegria pra torcida, né? Vamos puxar os caras pra gente. É isso que tá tentando o Guarani. Mas esses 2 próximos jogos pra Ponte Preta são de suma importância. Eu entendo que a Ponte vai ter o Gé, e é um reforço importantíssimo, né, nesse time da Ponte Preta. Tava treinando com bola hoje pela manhã. Ele já voltou a treinar com bola já na quarta-feira. Na quarta-feira ele já estava treinando com bola. E hoje fez também o seu trabalho. Então a Ponte vai ter o Gé tem que jogar, ele é diferentão. Mas essas 2 próximas rodadas, Corsato, vão dizer muito o que a Ponte vai fazer nesse campeonato. Se ela vai acompanhar o Guarani na Série C o ano que vem, ou se ela vai estar na Série B. É isso, final de jogo. No estádio Castelão, a Ponte Preta teve a bola do Elvis no final para tentar o empate, não conseguiu. O Ceará vence, a Ponte perde, o Ceará continua na luta pro acesso, a Ponte na luta contra o rebaixamento. Agora, para a Ponte Preta, 7 jornadas, 7 jogos para a Ponte Preta fechar a Série B e tentar a manutenção
na próxima temporada. Vem aí o fim de jogo na Valinhos FM nos canais Futebol Interior para Restaurante do Dadá, Hipercap Brasil. E também Concessionária Sim. Eu, Marcelo Corsato, transmiti o jogo ao lado de Carlos Corsato, Wendel Coral. Na mesa de áudio e vídeo, o nosso Felipe Marques nesse sábado, Dia das Crianças, 12 de outubro 2024. Pequeno intervalo, a gente volta daqui a pouquinho com fim de jogo nos canais Futebol Interior. Aqui, nós vestimos a camisa. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda-feira às 9 da noite. Inscreva-se no nosso canal Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertence à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Com o seu apoio, podemos salvar vidas com uma solução muito simples. Esse alimento terapêutico contém vitaminas e nutrientes essenciais que ajudam as crianças a se recuperarem da desnutrição. Ajude o UNICEF a entregar esta simples solução que salva a vida de milhões de crianças. Com apenas R$1 por dia, podemos fornecer 20 sachês de alimento terapêutico todos os meses para as crianças que mais precisam. Doe agora. Acesse doeunicef.org.br. Para salvar uma vida, basta um passo. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Vamos lá, fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior. Ponte Preta perdeu para a equipe do Ceará pelo placar de 1-0. E olha que hoje não era para a Ponte ter perdido o jogo. Infelizmente o Elvis teve a bola do jogo nos seus pés. A Ponte poderia ter empatado esse jogo. Depois vamos trazer aqui as notas do jogo, né? Eu não sei aqui do Marcelo, a gente não combina antes, né? Nem com o Marcelo, nem com o Coral. Mas eu já vou adiantando aqui que lá no blog, no meu canal, lá no Futebol Interior, no site Futebol Interior, o blog Planeta dos Macacos, a Ponte não vai ter nota ruim não, hein?
Jogadores da Ponte hoje fizeram até que um jogo ok. Olha, com dor no coração, a minha menor nota vai ser do Elvis, que perdeu a bola do jogo. A Ponte poderia ter empatado esse jogo. A Ponte poderia ter conseguido trazido um ponto, né? Trago lá um ponto do Ceará, de Fortaleza, que seria importante demais para a Ponte, que agora vai jogar o derby. Não dá pra gente prospectar o derby ainda, por quê? Porque o Guarani joga na segunda. Estaremos fazendo a Hora da Macaca, mas acompanhando o jogo do Guarani. O Guarani joga na segunda. Então o derby, ele será muito focado, né, depois do jogo do Guarani. Porque eu tô pensando aqui, se o Guarani vence o CRB, o Guarani vai a 28. Vai ficar a 7 pontos da Ponte, né? Mas ainda vai ficar vivo na competição. E aí, se vence a Ponte, né, iria a 31, diminuiria mais 3 pontos da Ponte Preta, faltando aí 6 jogos para terminar o campeonato. Então vamos aguardar para ver o que vai acontecer com o Guarani jogando contra o CRB. Mas independente do que aconteça lá também, né, o que eu sei é que do lado de lá, do lado do Guarani, eles vão tentar puxar a Ponte para a Série C também, né? Que é o que normalmente você pensa, né? Falar, tá, estamos lascados aqui, mas vamos levar o companheiro junto, né? Companheiro entre aspas, né? Vamos levar ele junto. Mas hoje era ponto para Ponte, era jogo para Ponte pontuar. E a Ponte, infelizmente, né, teve a bola do jogo nos pés do Elvis. Mas o Elvis, que não tá numa fase muito legal, não conseguiu empurrar a bola para a rede. É por isso que quando o Marcelo falava, eu colocaria o Elvis, cara, eu não teria colocado. Eu não teria colocado o Elvis. Acho que o Elvis, primeiro ele precisava emagrecer, né? Emagrecer mais, entrar em forma de jogador de futebol. Ele é muito bom, gosto demais dele, sou fã do Elvis, mas a fase realmente não é boa. Vamos lá, a Ponte hoje não conseguiu um empate porque o Elvis perdeu a bola do jogo. Tá no ar então, fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior e também na Valinhos FM. Para concessionárias Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, 3242-3125 ou 99788-3821 e Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Câncer de Barretos. Carlos Lemos Matozinho. A Ponte perde para ela mesma. Falha. Ninguém acompanhou a saída do escanteio. Falha do goleiro. Ceará, time comum. A Ponte jogou 45 minutos recuada, dando posse de bola ao adversário. E jogou no segundo tempo. João Limírio Neto, né? João Limírio Neto, o Marcelo tem que ir no Majestoso, ensinar os caras a não desistirem antes da partida, pois o Marcelo falou muito sobre isso. Fábio Almeida, Marcelo ex-jogador, Elvis, ex-jogador. É forte isso, né, Fabião? Carcem 10, diretoria, cadê a promoção? Vai esperar entrar no Z4? Não teve promoção pro derby, né, que fiz aquela... Tá incluído do R$ 39,90 os 3 jogos, né? Só que não tem. Só que você sabe que só é só pra ter C10, porque não tem promoção nenhuma, então, né? Você tem que pagar mais 40 pra você ter C10. Então não tem promoção nenhuma. E mais 15 pra carteirinha. Ou seja, não 95 conto, né? No caso do derby, eu não vou criticar não, viu, Carcei? Você me acompanha na Hora da Macaca. E eu entendo que é o único jogo aí, né, tirando o jogo que a Ponte teria contra o Santos no Majestoso, para a Ponte conseguir algum de bilheteria, né? Mas eu também tô contigo, nós precisamos colocar gente lá, né? Precisamos colocar gente no estádio, né? Mas nesse jogo eu não faria não. Mas no jogo contra o Brusque, sim, eu faria promoção, né? R$20 a entrada, 10 a meia. O Gilmar Lima deixou uma mensagem aqui pra gente. Valeu, Darcy Altino, zagueiro, entrega mais uma vez. E Pedrão dormiu na jogada. Darcy, tá bom, vai. Carlos Lemos Matozinho, especialistas em Série C. Não, aí tá tirando aqui com os bugrinos. O Carlos Santos diz que nenhum dos dois merece ficar na Série B. Ô louco, Carlão. Carlos Lemos Matozinho. Botafogo 3-2. Akira Miyamoto, já volta e vamos melhorar o ataque. Elvis,
Nossa, o Matosinho aqui. Ex-jogador, andando em campo, mesmo entrando no final do jogo, perdeu o gol feito. Dava pra ajeitar e fazer o gol. Júlio César Guevara. Vem falhando a tempo a zaga da Ponte. Mas hoje a zaga foi bem, viu, Julião? Não vou criticar os zagueiros hoje, não. Hoje não foi falha da zaga em si. Sistema de marcação. Se você colocar o sistema de marcação como zaga, aí talvez. Mas os zagueiros hoje, cara, achei que fizeram tanto o Nilson quanto o Joilson. Cara, quando é pra criticar, eu vou criticar sempre. Mas fizeram uma partida segura demais os dois zagueiros, viu? Entendo que pro derby a zaga tem que ser essa, não pode mexer não. Carlos Alberto Cassanges bate na bola de 3 dedos, faz lançamento de 40 metros perfeito e na melhor oportunidade fecha os olhos, morde a língua e dá um pé canudo na bola. Roberto César Santos, está aprovado porque o Elvis era reserva. O Fábio Bruno está dizendo que o Guarani vai ganhar. Carlos Santos, boa noite. Quem perder o derby cai. Um já caiu, né, Carlão? José Maduro, melhor do jogo. Pedrão, o pior, Elvis. É isso? Melhor do jogo, Pedrão. E Elvis, acho que é isso que você colocou, né, Zé? Se for, por favor, me corrija lá embaixo. Elvis, o pior, que ele colocou uma carinha aqui. Resumindo, a Ponte não tem time, diz aqui o Júlio César Guevara. Resultado justo, sim. O ataque é inexistente, diz aqui o Roberto César Santos. Não foi sobre isso que eu analisei. Analisei o jogo em si, mas entendo a sua discórdia, Roberto. Marcos Oliveira, galera, com todo respeito, vamos deixar o coração de lado. A Ponte não tem ataque, o time não tem meio campo, dá um chute no gol no final do jogo e vamos ser claros, o Ceará não jogou no segundo tempo. Ok, Marcão, mas se o Elvis faz o gol feito, que ele perdeu, teríamos empatado o jogo, ok ou não? Neuri Menezes, perdeu por um time comum, mais um gol dado, falha de quem não marcou. E o Pedrão contribuiu, demorando 3 anos para cair na bola. O Neuri acha que foi falha do Pedrão também. O jogo é 90 minutos e não 45, diz aqui o José Maduro. O Fábio Bruno insiste aqui. Fabião do céu, eu quero continuar com esse, eu quero ter todo esse otimismo seu. Seu time já caiu, com todo respeito aqui, já foi, tá querendo levar o meu e você tá dizendo que vai golear o meu time? Tá bom. Júlio César Guevara, haja coração. Não fizemos uma grande partida, fizemos um bom segundo tempo, diz aqui o Aparecido Alves. Vivi Vicente, tá difícil. Silvio Seiko, o time correu. Só tá faltando perder do Guarani. Aí cai de braço. Se perder pro Guarani, pode anotar aí. Vamos jogar a Série C ano que vem junto com o Guarani. Pode anotar aí. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos para os quadros do programa aqui, não sei se teremos palavra do treinador da Ponte Preta, o Nelsinho, o nosso querido Endel Coral está ligado e atento por lá. Vamos trazer as notas do jogo, não vamos escolher o melhor em campo porque a Ponte perdeu pelo placar de 1-0 agora, as notas do jogo. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. E para você que está chegando agora, as notas do jogo para os jogadores da Ponte Preta, tá? Então vamos fazer assim, Marcelo e Coral, tá? E aí a gente faz a média, pode ser? Carlos, é o seguinte, Marcelo primeiro e depois eu. Vai, Carlos. Vamos lá. Pedro Rocha. Ele ainda para escutar. Coral, você tá impossível. Cara, Pedro Rocha, eu vou dar nota 6 pra ele hoje. Pra mim não falhou no gol, salvou a Ponte Preta em alguns lances, deu sorte naquela bola que o David Ricardo poderia ter feito o segundo gol, que ele dá um tapa pro meio da área. Nota 5 pro Pedro Rocha, seguro hoje. Seguro, o Pedrão precisa pegar 5 pênaltis pro Coral aumentar essa nota dele aí, não é possível, cara. Tá bom, 5,5 de média. Luiz Felipe. Foi mal não, nota 5. 4. 4,5 de média. Entrou na vaga dele o Igor Inocêncio. Então, o Igor Inocêncio pouco, né? Ele jogou pouco, mas também não foi mal, cara. Eu vou dar a mesma nota que eu dei pro Luiz Felipe pro Igor, 5. 4. 4,5 de média. Vou colocar só a média aqui deles pra mim não atrapalhar aqui. Joilson. Então, achei que da zaga ele foi o melhor, né? Então vou dar nota 5,5 pra ele. Melhor jogador da Ponte Preta hoje em campo, 7,5. Você tinha dado 6 pro Pedrão, tá? Não, mas eu tô falando de jogadores de linha, né? Jogadores de linha, porque o Pedrão ele fez algumas defesas que evitou a Ponte tomar mais gols. Uma no primeiro tempo, outra no segundo tempo. Que nota pra ele? Eu dei 5,5, ele 7,5. Então a nota é 6,5 de média.
né? 6,5. Não, 5,5 com 6,5. 7,5. É isso. Não, você deu 7,5. Não, então não, vai ser redonda a nota. Eu tô louco. 7, 8. Ah, é 13, verdade. 6,5, desculpa. Gente, 6,5. Eu acho que tá na hora da gente parar, Pô, né? 7,5 pro Joilson? Melhor jogador da Ponte hoje pra mim. Eu falei, fez Eu não uma vou dar partida. mais nota de 6 pra ninguém, porque a Ponte perdeu, tá? Nilson Júnior. 5. Cara, não gostei do Nilson. Não gostou? Não, pra Cara, mim ele é gostei muito do inseguro, Nilson. cara. Pelo contrário, achei que fez um Eu partidão. acho que ainda falta ritmo de jogo pra ele, cara. 4,75 de média. Cara, gostei. Mas eu também não mexeria na zaga, não. Não, também Se bem não. que o Matheus Silva volta de suspensão. Acho que ele vai mexer. Vai tirar. Vai tirar o Nilson. Não, eu acho que ele vai tirar o Joilson. Ah, vamos ver. Porque o Joilson jogou de zagueiro central, né? É um bom debate, né? Não sei não, acho que o Matheus Silva vai pro banco, hein? A zaga vai ser essa. Não, muito pelo contrário. O Joilson jogou de quarto zagueiro e o Nilson Júnior de zagueiro central. Não, né? hoje não. Quarto zagueiro é o Nilson. É, ué. Quarto zagueiro é o Nilson. Então O quem Nilson- sai é o Joilson. Sim, pra mim o Nilson Júnior é titular. Mas já, a zaga já foi feita. Joilson e Matheus já jogaram juntos. Então, mas você tira o Joilson depois de um jogo desse, cara? Não vou tirar. Pra mim é Joilson e Matheus e Nilson. Não, Nilson o Matheus Júnior volta. O Matheus Silva volta. Não sei, ele era reserva até o jogo passado, Marcelo. Tá bom, vai. Vamos pras notas. Então vai. Nota do Nilson Júnior. 4,75 de média. 4,75 de média. João Gabriel. Garoto tenta, né? É, 5 pra ele. 5 também. 5 de média. Emerson. Então, eu acho que eles erram muitos passes. Por isso que eu não vou dar nota maior. 4. Eu não gosto quando joga os dois Emerson juntos. Acho que o time fica muito pesado, fica muito lento, cara. Que nota você deu, Marcelo? 4. 4 também. Entrou na vaga dele o Ramon. Ah, o Ramon jogou pouco, foi o último né, a cara? entrar, né? Foi o último a entrar. Pra mim, não vou dar 4 também, Tá. porque... mesma Vai, coisa. 4. 4 pro Ramon. E o Emerson Santos? Também, tomou cartão amarelo, nota 4. Ele até que não posiciona mal, porque a Ponte tinha um grave problema ali na entrada da grande área. Mas na hora de dar o passe, principalmente quando é um passe mais agudo, mais à frente, eles erram demais. 4. 4. 4 pro Emerson Santos. Média. Entrou na vaga dele o Hudson. Então, o Entrou, Hudson tomou cartão. tomou cartão e tem gente na internet falando que ele tava pendurado. Não tá, tomou só 2 cartões, contra o Botafogo e hoje. Então, ele tomou cartão amarelo, né? Ele tem um passe melhor do que os Emersons, né? Assim, mas eu acho que o posicionamento dele é pior. O posicionamento dele como volante é pior, mas ele tem um ganho de força no ataque, porque ele vai bem ali pela direita, e o passe dele é um cadinho melhor. Mas vou dar nota 4 também, viu, Carlos? Vou dar 4 também, porque não gostei do Hudson, já entrou, fez a falta com 1 minuto em campo, depois teve quase que tomou outra amarela, inclusive, não gostei do Hudson não, 4 pra ele. A Ponte é uma incógnita pro derby, né? Porque, E vou por mais exemplo, além, porque eu não colocaria o Hudson de titular no derby, não. Eu iria com o Castro, cara. Não, pelo amor de Deus. Eu ia falar isso agora. Por que, Marcelo? Não, O Castro é um jogador seguro. É o Hudson, cara. Não vamos mexer, não. Ou então o Ramon. Mas o Castro não. Ramon não. A Ponte precisa de 2 volantes marcadores ali. Eu iria com o Castro. Eu também. Mas o desenhão aí tá mandando o Hudson. Não, né? vai ser o Hudson, pelo amor de Deus, cara. Não inventa, Nelson. Não ouve esses dois aqui, não, pelo amor de Deus, Nelson. O cara Castro não tá jogando foi nada. titular o campeonato quase que inteiro. Castro não tá jogando nada, cara. Não tava ele jogando entrou- nada. Quando o Nelsinho colocou ele de volante, a Ponte teve O problema é 6 que ele vitórias. foi pegar cobrir na zaga, também se deu mal e se deu perdeu mal o na time zaga. inteiro a sei. preferência. Tá bom. Eu prefiro ele de volante. De zagueiro eu acho ele pior ainda. E o Dodô? O Dodô corre demais, né, cara? O Dodô, vou dar nota 5,5 pra ele. 4,5. 5 média, então, né? Everton Brito. Não gostei do Everton Brito hoje. 3. 3 também. Titular no derby, Marcelo? Se o Gé voltar, não. Você não iria tirar o Iago? Não, o Iago pra mim joga. Joga Iago, Gabriel Novaes e Gé, nota. Eu respeito o Marcelo, mas eu tiraria o Iago. Também eu viria de Everton Brito, Gabriel Novaes e Gé. O Iago, ele tem uma vantagem do Everton Brito. Eu acho que os dois se dedicam muito, tá? Voltam na marcação, isso eu não reclamo, não. Mas o Iago, quando ele tem chance de gol, ele é mais... Ele aproveita mais. Ele é mais artilheiro do que o Everton Brito. Tá. E na vaga do Everton Brito entrou o Elvis, que bateu uma falta e perdeu o gol de empate da Ponte. Cara, eu vou dar uma nota maior pro Elvis do que pro Everton Brito. Mas se ele tivesse feito gol, eu ia dar uma nota maior ainda. Nota 4 pro Elvis. 3. O jogador do calibre dele não pode perder aquele gol.
Porque o goleiro tava caído, ele poderia ter dominado. Ah, não, né? Cara, eu tô com o Coral, cara. Tá certo que se ele faz um gol, ia ser um golaço, porque ele ia estufar a rede, né? Ah, mas o Sino entra em campo, né? E ela não passou tão longe, né? Foi um pecado, cara. 3,5 de média, Carlos, pro Elvis. Nosso capitão, 10. Iago Dias. 3. Pro Iago Dias, ele já saiu na frente? Você vai atrás dele. Cara, eu vou dar nota 4 pro Iago Vai, Dias. não. Então a média é 3,5. Marcelo, já foram atrás de você? Para, ou não? 3,5 pro Iago Dias, a média. Na vaga do Iago Dias entrou o Matheus Regis, que puxa o contragolpe, traz a bola pra esquerda, bate pro gol. O goleiro Bruno Ferreira faz a defesa. Né? Se fosse o Pedrão, Foi um chute forte, hein? O pessoal ia falar que ele falhou, né? Porque rebateu a bola pro meio da área. E o Elvis veio e perdeu. Cara, eu já tava comemorando. Foi a média do Iago, Carlos? O Iago ficou com 3,5. Eu já tava comemorando o gol, cara. Quando eu vi que era o Elvis, falei, pô, porque eu confio no cara, né? Falei, pronto, é caixa, né? Patamos, né? Eu vou dar a mesma nota que eu dei pro Iago Dias pro Matheus Regis, 4. 3. Eu vou dar 3 pro ataque inteiro. Ataque da Ponte hoje inoperante. Disso eu discordo do Coral, porque, por exemplo, você dá 3 pro Matheus Regis e dá 3 pro Elvis. O Matheus Regis conseguiu a jogada que poderia ter empatado o jogo e o Elvis chutou o balde. A mesma nota. O Matheus Regis teve outro lance ali que ele perdeu a bola também, deu contra-ataque pro Ceará. Quem perdeu a bola foi o Elvis. Não, lá na esquerda, na ponta esquerda teve, do sim. ataque. Ele começa, quando ele entra meio desligadão. Aí depois ele vai esquentando. Tá, que nota então? 3, a minha é 3. A minha foi 4, a mesma nota que eu dei pro Elvis, tá? 3,5 de média então. E o Gabriel Novaes? 3 também. Eu acho que o Gabriel Novaes foi o do ataque que mais se esforçou. Vou dar nota 5 pra ele. 4 a média. E o Nelsinho Batista, hein? Que nota pro treinador da Ponte? Cara, eu gostei eu não posso ir contra o que eu falo aqui, né? Depois, eu não tenho compromisso com o erro. Se eu acho que eu tô errando, eu mudo de opinião. Eu sou poste. Né? Mas tem poste que fica fora de lugar também. Não por culpa dele, né? Óbvio. Hoje mesmo eu vi uns 3. Mas assim, eu acho que... De sexta pra sábado, de sábado pra domingo, os postes sofrem. Nossa Os negros encostam no poste. CPFL trabalha. Mas eu achei que... Marcelo, algum poste já encostou em você? Meu Deus do céu, cara. Eu já encostei em algum poste. É mesmo? Em alguns postes. Grande ou não? Eu já derrubei placa. Nelsinho Batista. Mas poste nunca derrubei Nelsinho nenhum. Batista, nota pro Então, ó, cara, eu acho que ele escalou bem o time e as substituições, pra mim, todas foram corretas. Eu só não teria tirado o Luiz Felipe. Eu teria tirado o João Gabriel, que já tinha cartão amarelo, pra colocar o Igor Inocêncio. E o Igor Inocêncio ia jogar pra mim de lateral esquerdo, né? Mas, assim, o único senão, não posso dar uma nota menor Mas eu pra entendo ele ter tirado o Luiz também Felipe e não o entendo. João Gabriel, porque o Luiz Felipe tava pendurado pro derby. E aí ele perderia mais uma opção. Mas o João Gabriel tava pendurado no jogo. Não sei, Marcelo, mas é aquilo, né? Podia ter colocado, então, o Igor Inocêncio e o Risso. Mas que também tá pendurado também. O Risso, cara, com todo o respeito, o Risso, você falou do Cássio, É eu vou outro falar que do perdeu Risso. posição. O Risso é melhor evitar. Então, cara, a Ponte, como a Ponte não ganhou, eu não posso dar uma nota maior do que 5 pro Nelsinho. 5. 3. Perdeu o jogo. Nossa, o Coral, ele é muito assim... Muito ácido. Perdeu muito o jogo, cara. ácido, Perdeu o jogo, demorou amargo, pra né? mexer. Embora eu também concorde Demorou com você pra que ele isso. acertou as substituições. Todas. Mas demorou pra mexer. Não, Mexeu eu com também, quase metade do segundo tempo. eu E perdeu o jogo, cara. Eu não teria mexido, a Ponte tava bem no Perdeu segundo o tempo. jogo, não pode ter uma média assim. Como não teria mexido? O time Não, tava cansado. pode ter. Pode ter, não, eu tô falando no intervalo. 5 passa de No ano. intervalo. Não, eu teria mexido no intervalo. Eu acho que ele demorou um cadinho, mas depois Não, do segundo tempo ele eu não. mexe com Eu menos não de teria 20. mexido no intervalo não, porque o time precisava só chutar a bola pro gol. E vou mais uma vez lembrar aqui que o gol do Ceará foi uma falha de marcação. Falar que é falha da defesa, se você incluir os dois zagueiros, é ruim. É falha de marcação, aí sim, que tinha que ter um volante ali pra fazer a marcação do cara e deixar o cara sozinho. Então, entendo assim, eu não posso dar uma nota maior pra ele porque o time perdeu, né? Tá certo, não. Então, mas assim, tudo que ele tinha que fazer, ele fez. E você vê uma organização do time. O time não tá desorganizado. O problema é que o elenco é fraco, os jogadores estão sem confiança, né? O ataque é uma tristeza pra fazer gol, né? Porque o ataque da Ponte Preta se resume a quem? A Gé e Gabriel Novaes. O Gabriel Dodô. Novaes, ele tem Dodô. espasmos. O vice-artilheiro é o Dodô. Também tem o Dodô. Mas É o Gé com 7, Dodô 6 e o Gabriel 5. E o Dodô, quando ele... Eu acho que até a melhor formação, né? O Dodô sendo
quarto atacante ou tentando começar a armar o time, não, tá legal. Ele joga um pouco assim, fora um pouco longe da área. Então ele vai ter dificuldade para fazer gol, né? Mas o time está organizado. O problema é que os jogadores são fracos, né? A Ponte tem um elenco fraco. A gente falava na hora da macaca, a gente fala aqui nas transmissões. A Ponte nenhuma vez no campeonato passou para 9º lugar no campeonato. Teve acho que uma rodada. Eu não sei nem se ela termina a rodada em 9º. Porque no meio da rodada ela fica em 9º, mas quando termina a rodada ela volta para 10º. Ponte termina em 10º. Então é isso. E estamos disputando contra o rebaixamento. Aí tem o ponto de você falar, até agora a Ponte não entrou nenhuma vez na zona da degola. É verdade também. Não. Saiu um público aqui, a assessoria do Ceará divulgou. Quer anotar aí, Marcelo? Eu tava curioso, hein? Quanto você acha? Vamos lá, vai. Uns 21 mil. 17. Eles passaram longe, hein? Misericórdia. Público total, 30.240 torcedores. Caramba. Renda bruta. Tem a renda bruta e a renda líquida. Olha que interessante, Fala, ó. Qual é o público? 30.240. A renda bruta, R$ 425.489. 425.489. Essa bruta, olha a líquida agora, cara. R$ 127.526,46. Repetindo a bruta. O time lucrou. 425.489. E a líquida, R$ 127.526,46. Então, aí, quando a gente fala da Ponte Preta, quando ela joga, a maioria dos jogos da Ponte é prejuízo em Campinas. Cara, são 300 mil de gasto. Só que a Ponte não paga aluguel do estádio, porque o estádio é da Ponte, né? Então, o Ceará tem que pagar aluguel do estádio. E aí, com um público de 20, 30 mil, é claro que você vai ter mais gente para cuidar, você tem que pagar mais para a polícia militar. O gasto da Ponte por jogo é arredondando de 90 a 100 mil reais. O Eberlin esses dias falou em 120, né? Eu acho correto, eu acho mais ou menos isso. Então, uma arrecadação menos de 100 mil reais, a Ponte toma prejuízo. E você vê o Ceará com uma arrecadação de 425 mil reais, ou encheu o bolso hoje, quase R$500 mil. Não. Tem os encargos, tem que pagar os profissionais que trabalharam, tem o aluguel do estádio, então sobrou 125 mil reais. Eu tô tentando alguma súmula de um jogo que o Ceará jogou em casa, eu quero ver quanto que é o aluguel do Castelão, porque eu não tenho nem ideia. Tá, vamos lá então. Então é isso, as notas do jogo, né? A Ponte Preta perdeu para o Ceará pelo placar de 1-0. O Aparecido Alves, hoje o Coral tá gozadinho, né, Carlos? Sim. Carlos Lemos Matosinho, Novaes não foi bem hoje. Dodô ataca, volta para marcar e arma no meio. E acaba esgotado. O Matosinho tá dando nota 0 pro Elvis e diz aqui, se o Elvis para a bola e dá de calcanhar, era gol. Marcos João Carvalho, se perder ou empatar com os irmãos, o Nelsinho cai? Diz aqui o Marcos João Carvalho, tá perguntando. Não. Nelsinho só vai sair da Ponte depois da última rodada. E vai sair, viu? Carlos Alberto Cassanges, Escolinha de Futebol Empresários acabaram com o futebol brasileiro, infelizmente. Escolinha acho que não, viu, o Cassanges? Sei lá. É uma profunda... e daria um debate, né? Daria até um seminário essa história aí. Eu não acho que empresário e que escolinha de futebol, por exemplo, acabou com o futebol, não. Pelo contrário, talvez se não fosse as escolinhas de futebol... Tinha muito jogador aí que não tinha nem virado jogador de futebol, né? Nerio Menezes, Hudson levou o terceiro amarelo, nem ele e nem o Emerson jogam. Essa informação a gente não tem, tá? Cara, eu tô com os scouts abertos aqui, é o segundo que ele leva, cara. Neuri, a informação do repórter é que ele não tomou o terceiro cartão amarelo, tá? Carlos Lemos Matosinho, os Emersons erram passes de 4 a 6 metros, brincadeira. Isso é verdade. Akira Miyamoto não tem controle emocional e pesado. Tá falando, não sei se ele tá falando do Elvis. Matheus Silva não, diz aqui o Akira Miyamoto. Alexandre Cristiano, tá parecendo o goleiro da Venezuela, mão de alface. Sem passar pano, Pedrão falhou sim, mão de alface. Alexandre, é chato a gente falar que o outro tá passando pano, né? Porque é a sua opinião, e se é a opinião, não é uma verdade 100%. Eu respeito demais a opinião dos outros, né? E por isso não vou falar que você está sendo maldoso com o Pedrão, por exemplo, né? Poderia falar isso de você. É a sua opinião. Você acha que o Pedrão falhou? Eu não acho. Pelo contrário, né? E outra, mão de alface, ele rebateu a bola nem toca na mão dele, né? Mas falar que tá passando pano, Alexandre, é ruim para quem tá aqui do outro lado, né?
não só torcendo, mas trabalhando também, levando a informação, tá bom, Alexandre? Ô, Carlos, essa de passar pano eu não aceito, não. Achei aqui o aluguel. Rapaz, alguém arrisca o valor aí? Eu acho que é por volta de 180 a 200 mil. Vai, Carlos. Por isso aí, 200 mil. R$116.695. Então, a Ponte não tem isso, porque a Ponte não paga aluguel no estádio. Então, por isso que a Ponte ela tem um custo menor e, é claro, também a Ponte não vai jogar nunca para 30 mil pessoas no Majestoso, né? O Alexandre Cristiano tá dizendo que a zaga não nem cabe, né? São 16 mil. Então, é por isso. O Alexandre Cristiano, a zaga foi bem sim. Essa deveria ser a zaga do derby. Tô contigo, Alexandre. Mas ele vai mexer, o Matheus Silva volta. Não acho, não. O Luiz Soares diz assim, ó. A minha opinião é que o torcedor não é idiota. Ele não deveria comparecer ninguém no estádio. Time ridículo. Mas aí, Luiz, se a gente deixar também o time as moscas, né? Imagina, né? Já tá ruim se a torcida abandonar, né? Vamos lá, quantos torcedores vocês acham que vão estar presentes no domingo lá no Majestoso? 10 mil. Pelo menos 10 mil. Eu vou cravar aqui no máximo 7.500. No máximo. No máximo, cara. 10 mil. O Matozinho tá dizendo que a zaga foi bem hoje. Júlio César Guevara. Desculpa a equipe do futebol interior, jogar a culpa no Elvis. Não concordo. E os outros jogos? Ô Júlio, a gente tá comentando o jogo de hoje, né? Por exemplo, no jogo do Novo Horizontino, a gente falou que a culpa foi do Joilson. Né? Eu tô falando do jogo de hoje. A Ponte não empatou porque o Elvis perdeu um gol feito. E teve jogo que o Elvis perdeu o pênalti também, tá? Carlos Lemos Matozinho, Everton Brito 2, Novaes 3, Iago 2, Emerson 18, nota 2. A Ponte perde para ela mesmo. Ninguém. Esse aqui eu já li, do Matozinho. O Fábio Almeida tá dizendo que vai dar 8 mil. Ué, Corsato, o Nelsinho vai sair. Você tem essa informação? Pra que ficar então? Não venceu, tchau, diz aqui o Carcem 10. É uma opinião, né, Carcem? Não é informação, tá? É uma opinião. O Nelsinho não fica na Ponte Preta depois do campeonato. Por quê? Porque o Nelsinho, eu já falei isso na hora da macaca. O Nelsinho, ele... Tanto que a Ponte, isso aí, e muitos companheiros já passaram essa informação, que a Ponte tenta seduzir o Nelsinho com um time melhor pro ano que vem. A primeira coisa é que a Ponte vai disputar a Série A1 do Campeonato Paulista, né? Essa é a primeira coisa que a Ponte Preta oferece pro Nelsinho. E o Nelsinho, a Ponte Preta ficando na Série B, a Ponte, né, o Marco Eberlin e seus pares, né, eles prometem pro Nelsinho um time um pouco melhor, gastar um pouco mais, né? Então a Ponte tenta convencer o Nelsinho a ficar. Mas o Nelsinho, né, ele entende que 2025 vai ser o último ano dele trabalhando como técnico. E ele queria um projeto maior, né, para alcançar coisas melhores, viu, Carcem? Então, aí é uma informação, essa é a informação do Nelsinho, né? Mas que ele não vai ficar é uma opinião e não uma informação, tá bom? Obrigado aí pela sua participação. Eu já falei aqui do Fábio Almeida, 8 mil, ele coloca aqui. O Roberto César Santos fala que mais 7 jogos e o Nelsinho vai se aposentar. Graças a Deus. Não vai não, Roberto, ele vai procurar outro time até em 2025, tá? Se não ficar na Ponte Preta, pode ser que a Ponte consiga. Eu acho que a Ponte não vai cair, e aí é tudo no achismo mesmo. A Ponte acho que não cai, e aí o Nelsinho vai ter a possibilidade de dirigir a Ponte na Série A1 do Paulista com um time um pouco melhor e também dirigir a Ponte na Série B do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Santos 2, Mirassol 1, a bola já tá rolando no segundo tempo, tá? Então, agora o Felipe Marques voltou, né? Pode colocar Carlos, o fechamento das notas do jogo, Filipão? Coloca lá então. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Muito bem, o Edel Coral chamou, falou. Fala, Coral. A Ponte tá divulgando agora aqui, tá compartilhando as respostas do Nelsinho Batista. A assessoria informa que serão 3 respostas. A primeira já chegou, tem 54 segundos. Quer esperar as 3 chegarem, a gente solta? Se puder, não sei se já tá lá com o Felipe, se não tá, né? Se puder soltar, vamos soltando aos poucos, vamos fazendo como o Jack, ou a Jack, né? Porque tem gente que crava que o Jack era do sexo feminino e não masculino, mas por partes.
Já tá lá com ele, já daqui a pouco então tá. estará Vamos disponível. ver a palavra do treinador Nelsinho Batista, segundo a assessoria de imprensa 3. Não é novidade para ninguém que nosso time é horroroso. Acho que não chega a 5 mil pagantes. Ô louco, Luiz. Colocamos quase 4 mil no jogo contra o Botafogo. Pô, chega assim. Carcem 10. Então pra que segurar ele esse ano? Se não vence o próximo jogo, tchau. Não tem lógica. Mas nós não perdemos o jogo ainda, Carcem. Não perdemos o jogo, pô. Nós vamos jogar o derby. Calma. Vamos aguardar o derby, né? Esperar o derby. Eu acho que vou mais uma vez repetir aqui. Pra mim a Ponte não cai e o Guarani já caiu. Posso errar? Posso. Não acredito que vou errar, né? Principalmente lá do lado do Guarani. Mas a Ponte acho que não cai, não. Já volta. Venceremos o Guarani. Brusque Paysandu. Diz aqui o Akira Miyamoto. É isso. Já tem a primeira resposta do Nelsinho? E a segunda também. A segunda também? Então vamos lá. Então vamos trocar a tela aqui, colocar o Nelsinho, coletiva do Nelsinho, primeira resposta do treinador da Macaca. Solta aí, Felipe Marques. Bom, eu acho que a Ponte ela entrou com a mesma intenção, com a mesma organização no primeiro tempo e no segundo tempo, né? Eu acho que o que aconteceu no primeiro tempo, que nós sofremos uma pressão muito forte, nós não conseguimos vencer os obstáculos da pressão, da marcação, não saímos conscientemente para atacar. Já no segundo tempo, nós modificamos um pouco nosso posicionamento no meio-campo e nós já fizemos uma marcação um pouco mais à frente e aí nos proporcionou a criar mais jogadas ou ficar mais com a bola no campo ofensivo, né? Criando assim algumas até oportunidades. Nós conseguimos, né, manter uma regularidade nas atuações, nas decisões, no comportamento de cada atleta dentro do campo. Foi uma equipe que brigou quando estava se defendendo, né, teve personalidade, quando foi para o ataque também demonstrou qualidade, mostrou que estava querendo virar o resultado ou modificar o resultado. Então, sem dúvida, é o que eu conversei com o grupo no vestiário após jogo. Falei, olha, a derrota ela nunca é positiva, né? Mas a gente aprende algumas coisas e ela fica menos dolorida quando a gente vê uma equipe lutando até o final para não perder, né? Para conseguir pelo menos um empate. Isso aí foi que a Ponte demonstrou dentro dos 90 minutos, né? Eu acho que isso foi importante porque a gente está crescendo nesse sentido, né? E nós esperamos que manter essa regularidade também na próxima rodada. E é a característica, né? Não adianta você fugir dessa... E também é uma característica da Série B, né? A Série B, não adianta você querer jogar só com a bola, você tem que brigar pela bola, você tem que fazer as faltas necessárias dentro do próprio jogo, né? Sem ser maldoso, sem ser desleal, mas é importante. A Série B é uma competição diferente de uma Série A. Tá aí a palavra do técnico Nelsinho. Olha, as duas respostas do Nelsinho, eu tô com ele e falei isso aqui como comentarista do jogo, né? A Ponte no primeiro tempo, ela não fez um jogo ruim, mas não conseguiu atacar, né? E tomou um gol numa falha. No segundo tempo, não, a Ponte achou o jogo, né? Claro, o ataque não conseguiu fazer, mas na bola que teve também não conseguiu colocar a bola pra dentro. E eu tô com o Nelsinho. Eu falava que a Ponte, antes do jogo contra o Botafogo, que a Ponte tinha o pior futebol da Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje eu já não posso encher a boca para falar isso, que a Ponte tem o pior futebol da Série B. A Ponte hoje jogou um jogo muito ok contra esse Ceará, né? Deu trabalho pro Ceará e poderia ter empatado. Eu insisto aqui, para mim o resultado foi injusto, né? A Ponte fez por merecer pelo menos um empate no jogo de hoje. Então, não sei, Marcelo, nessas duas primeiras respostas aí do Nelsinho, qual a leitura que você faz, mas entendo que ele viu e fez a leitura correta aí do jogo. O time tá mais organizado, o time brigou pela bola, né? Até equilibrou bem a posse de bola com o time do Ceará, mas o time não bate pro gol, né? O time não chuta no gol. Teve chance, eu tô com você. Eu acho que o resultado justo, não existe justiça na vida no futebol, né? Não existe justiça.
Mas a Ponte ganhar, eu acho que não merecia ganhar, não. Mas perder também não merecia, não. O estado mais justo seria um empate, né? Porque a melhor chance do jogo, apesar do Pedrão ter feito 2 defesas, né? Uma no primeiro e outra no segundo tempo, foi da Ponte Preta na última bola do Elvis, naquele rebote do Matheus Regis, no último minuto do jogo. Então, assim, o time tá mais organizado, né? Mas o time da Ponte tem muitas dificuldades, né? Muitas dificuldades. Isso a gente sabe, né? Vamos preparar jogo a jogo, né? Que tem dificuldade, a gente sabe. Já tem a terceira do Nelsinho? Bora lá, então, ouvir o treinador Nelsinho. O José Maduro tá pedindo pro Nelsinho mudar o discurso, porque a Ponte perdeu. Vamos lá, vamos ouvir a terceira resposta do treinador. Eu avalio, assim, de um saldo muito positivo, né? Como nós já dissemos, eu acho que a Ponte ela está demonstrando nesses últimos jogos, principalmente, uma definição, uma decisão diferente dentro do próprio jogo, de cada jogador. Então, acredito que nós poderemos levar essa vontade de vencer, essa garra, essa briga também para o derby, que é um jogo diferente, um jogo que todo rival, né, ou todo esse jogo é complicado, porque há uma cobrança muito grande pelo resultado e nós temos que estar preparados para conseguir e somar pontos ainda que é necessário. Tá certo, então. Tá aí a palavra do treinador Nelson Batista Júnior falando após a derrota da Ponte para a equipe do Ceará pelo placar de 1-0. Vamos fazer o seguinte, tem que pagar mais um intervalo aqui. Vamos para o último intervalo e aí a gente volta para ficha técnica do jogo, os destaques finais do repórter Wendel Coral e o nosso comentário final de Ceará 1, Ponte Preta 0. Voltamos já. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda-feira às 9 da noite. Inscreva-se no nosso canal Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertença à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Com o seu apoio, podemos salvar vidas com uma solução muito simples. Esse alimento terapêutico contém vitaminas e nutrientes essenciais que ajudam as crianças a se recuperarem da desnutrição. Ajude o UNICEF a entregar esta simples solução que salva a vida de milhões de crianças. Com apenas R$1 por dia, podemos fornecer 20 sachês de alimento terapêutico todos os meses para as crianças que mais precisam. Doe agora. Acesse doeunicef.org.br
Para salvar uma vida, basta um passo. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Estamos apresentando Fim de Jogo. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Deixa eu abraçar aqui o Marco João Carvalho. Estou achando que não vai dar não, hein? Volta a Brigatti urgente, ô louco, Marcão. Luiz Soares, eu também estou com o Nelsinho, não tem como fazer uma limonada só com tomates. Dá pra fazer só um molho, né? Colocar no macarrão e aí falta o macarrão, né? É isso. Mas, cara, nada que o torcedor da Ponte não saiba, né? Que a Ponte vai brigar até o final aí pra não ser rebaixada. Mas agora os próximos 2 jogos da Ponte vão mostrar muito aí o que a Ponte vai fazer nesse campeonato. Porque senão, vejamos, o Guarani ainda não pode pensar na Ponte Preta. Por quê? Porque tem o CRB. E o CRB vem aí com Hélio dos Anjos e Companhia Limitada. E vem melhorando na competição, né? Se o CRB ganha, ele passa a Ponte, hein? Sim, a Ponte só pode perder a posição pro CRB nessa rodada. Porque o Botafogo já jogou, a Chapecoense já jogou, a Ponte só pode perder. Não senhor, o Botafogo também joga com o Operário, pô. A Ponte pode perder a posição pro Botafogo, né? Isso. Pera aí, o Botafogo joga daqui a pouco, inclusive. O Botafogo, se ele empatar, ele já passa a Ponte, tá? Se ele empatar, ele já passa a Ponte. Chapecoense tem 34, fica atrás da Ponte. O CRB passa a Ponte, aí ficaria na zona do rebaixamento. Vai, se todo mundo ganhar aí. Chapecoense, Ituano, Brusque e Guarani. A Chapecoense com 34. A Ponte ficaria a um ponto da zona do rebaixamento. Mas ainda não estaria. A Ponte pode, caso aconteça, ter vitória do CRB e empate do Botafogo, se a Ponte perder para o Guarani, a Ponte pode entrar no Z4 da competição, dependendo do jogo da Chapecoense. Só que acontece o seguinte, né? Se o Guarani perder para o CRB, eu já tô dizendo que o Guarani, para mim, já tá na Série C. Imagina perdendo pro CRB, né? Mas aí é derby, né, Carlos? Não, é outra... O Guarani pode tomar uma traletada do CRB. 100-0 do CRB. Eles vão querer ganhar da Ponte. No derby eles vão jogar 150%. E, o Guarani o time do Guarani nem é pra isso. Mas matematicamente o Guarani não caiu. Nem é pra perder de 100 do CRB. Aliás, pelo contrário, o Guarani, falei aqui, e nós estamos no jogo da Ponte, né? Mas falei aqui que foi injusto o resultado hoje, Ponte Preta e Ceará, como foi injusto o resultado do Guarani e Botafogo. Injusto. Não era pro Guarani ter perdido aquele jogo. O segundo gol foi uma coisa do Marcelo, atacante. Marcelinho, atacante. E o terceiro gol, bom goleiro Pegorari, não achou a bola, né? Se fosse o Pedrão, pelo amor de Deus, caiu o estádio pra cima dele. Então, assim, a situação da Ponte realmente não é confortável. Não. Né? Não é confortável. A Ponte... Por isso que a vitória contra o Guarani, ela é imprescindível. Olha quem tá entrando no time do Mirassol contra o Santos. Mirassol 2, Santos 1, quase 20 minutos do segundo tempo. Vem ele, Zé Mário, pro jogo. Tá, mas é isso, a Ponte joga contra o Guarani e... ele vai falar igual o Dudu. Falou bem do Dudu, o Dudu entregou... O Dudu eu acho que faz falta na Ponte, o Zé Mário não tá fazendo falta nenhuma. Tá bom. Então, mas é isso, a Ponte, se o Botafogo empatar, né? E se o CRB vencer... A Ponte vai ficar, uma posição da zona do rebaixamento. Aí vai se preocupar aqui com a Chapecoense. A Chape joga contra o... Deixa eu pegar aqui. Santos. Na Arena Condá, próxima rodada. Então, a Chape joga contra o Santos. Né? Aliás, a tabela da Chape, pra mim, é a mais difícil até o final da Série B. Pois é, mas a Chape joga contra o Santos. A Chape vem de 2 derrotas seguidas, tá? Também tá mal no campeonato. Nossa, segunda-feira tem Brusque e Ituano, hein? Já tem Brusque e Ituano. Segunda-feira, Brusque e Ituano. Né? E depois, né, e por essa rodada. Não, essa é a rodada número 31, por essa rodada aqui. Segunda-feira tem 2 confrontos diretos aí. Brusque, Ituano, Guarani e CRB. Tá, então vamos lá, vamos prospectar aqui. Brusque e Ituano. O Brusque tem 30. Se o Brusque vencer, ele vai a 33.
Vai ficar 2 da Ponte Preta. Esse jogo, pra mim, tem cara de empate, porque o Brusque é o time que mais empata no campeonato. Se o Ituano vencer, ele vai a 34. Aqui pra Ponte Preta, o melhor dos mundos é empate. Não, eu acho que o time que mais empata no campeonato é o América, né? Deixa eu ver. Se não for o América, é um dos dois. Eu acho que é o Paysandu. CRB tem... O Brusque tem 12 empates. O Paysandu tem 12 também. E o América? O América Mineiro, 12 também. Então são esses 3 times que mais empatam no campeonato. Exato. Brusque, Paysandu e América. E o Ituano só tem 4 empates. Não, o Ituano só tem 4 empates. Aqui o Ituano, o problema do Ituano... O problema pra Ponte são o número de vitórias. O Brusque tem 6 vitórias. Então, o Ituano, ele tem 9 vitórias. Então, se você perguntar quem que tem que vencer pra Ponte Preta aí, na verdade, o melhor era um empate. Mas se for pra vencer, que vença o Brusque. Como o Guarani e CRB, o melhor é empate. Que vença o Brusque, mesmo porque também o Brusque vai a 7 vitórias e 33 pontos. Só que aí, a Ponte tem o derby, depois tem Brusque em casa. Né? Mas é um perigo, né? Não, mas a Ponte vai depender dela. Ganha do Brusque e abre de novo os 3 pontos. Se não ganhar do Guarani, não ganhar do Brusque, aí quer jogar a Série C. Não. Com todo o respeito. Vamos lá. Se a Ponte não ganha do Guarani, não ganha do Brusque, se a Ponte não faz pelo menos 4 pontos em 6... Ela quer a Série C. Ela quer a Série C. Ela tá querendo jogar a Série C o ano que vem. Não tem outra. Não tem outro... Pra Ponte não tem remédio agora, cara. A Ponte é ganhar do Guarani. São ganhar 7 do jogos. A Ponte tem que achar 3 vitórias aí. E a Ponte, nessas 3 vitórias, a Ponte não pode perder, por exemplo, pra Brusque e Paysandu, cara. Guarani também não. Vamos lá. É claro que se perder pro Guarani, é claro que... O Guarani é o último colocado do campeonato. Sim, mas não vai impactar tanto na tabela dependendo do resultado contra o CRB. Sim. Porque provavelmente o Guarani vai estar entre os 4. Mas se o Guarani vence, vamos lá, se o Guarani vence o CRB e vence a Ponte... Se o Guarani vence o CRB, ele nesse momento deixa o CRB com 33, ok? Isso. A Ponte vem pro derby a 2 pontos da zona da degola. Isso. E ainda com a Chapecoense... no meio dela. Degola, no meio da Ponte Preta. Ok. E a Chape pega o Santos Só que aí, na rodada. Né, o Guarani joga contra a Ponte. Se o Guarani vence a Ponte, ele vai a 31. A Ponte fica com 35. 35. Né? Então, cara... Mas aí você tá contando a vitória do Guarani. Tanto na segunda-feira quanto amanhã. E o CRB vem com 4 desfalques, além do técnico Hélio dos Anjos suspenso. Por exemplo, a zaga titular do CRB tá suspensa. Mas isso não quer dizer nada, tu jogador, tu joga tudo igual, cara. É tudo igual. Eu não vou dizer que não quer dizer nada. O time do CRB deu uma melhorada, mas eu acho que o CRB tem elenco pra não estar entre os 4 piores, mas o campeonato não diz isso, não vem dizendo isso. Pra Ponte Preta... Só que o ataque é completo, né? Pra Ponte Preta, o que seria bom na rodada? Eu vou falar uma bobagem aqui. O que seria bom na rodada? Empate entre Brusque e Ituano. E empate Guarani e CRB. Não, e quer saber? E a vitória do Guarani, saber? pô. É isso que eu ia falar. Lógico. Vitória do Guarani, cara. Tá É doido, claro que nós não CRB vamos tá torcer doido aqui contra a Ponte. Não é torcer pro Guarani, então é derrota do CRB. Por quê? Porque o CRB fica com 33. E o Guarani já foi, gente. Sem demagogia, o Guarani já foi. Mas se ele ganha do CRB, ele vai... É claro que... Fica 28, cara. Tá, o Guarani já não tem nem mental mais. Mas vai com a moral lá em cima. A entrevista do Romulo Amaro, o presidente, já foi citando a próxima temporada. Se ganha do CRB e ganha da Ponte, o mental aparece, pô. Cara, mas... Mas aí é questão de deixar jogar, entendeu? Vamos lá, peraí, gente. Eu até acho que seria legal o Guarani ganhar do CRB... Porque aí eles ter ganho pelo menos o Botafogo ou o Ituano. Tá bom, não, mas agora vamos pensar daqui pra frente. Seria legal o Guarani ganhar do CRB, porque aí o Guarani vem, não, vamos pra cima da Ponte lá. E aí a Ponte, né? Porque se o Guarani toma uma traletada do CRB, né? A Ponte pode achar também, perder o CRB e não tem fácil. Com todo, não tem, lógico que não. Com todo o respeito, cara. Pra mim, o campeonato do Guarani agora, tanto pra torcida quanto pro jogador, é o seguinte... Já fomos? Ainda não, mas praticamente sim. Vamos que puxar nós. Exatamente. Vamos puxar outro. Vamos puxar ele. Já que nós vamos se ferrar, vamos fazer ele se ferrar junto com a gente. Isso. É a única coisa, mas gente. Assim, eu tô com o Coral. Os resultados pra Ponte Preta, né? Não vou nem colocar do Botafogo hoje. Que pode ser que o Botafogo perca pro Operário, mas não vou colocar esse. Os resultados ideais pra Ponte Preta. Empate, Brusque, Ituano e vitória do Guarani, cara. Porque o CRB fica com 2 pontos atrás da Ponte. Não. Quanto mais times você manter atrás da Ponte, é melhor, né? Porque depois tem confronto direto, enfim. Mas é aquilo, é que a gente tá falando aqui. Vamos lá, vamos prospectar. Guarani e Brusque. Se a Ponte não faz 6 pontos, se a Ponte não faz 4 pelo menos, desses 2 jogos aí,
tá pedindo pra jogar a Série C na próxima temporada. Se não ganhar pelo menos um desses jogos aí, tá pedindo pra jogar a Série C. Tá pedindo pra fazer derby na Série C com o Guarani o ano que vem. O problema, cara, é quando a Ponte só depende dela. Eu vou dizer mais, a Ponte hoje só não tá na zona de abaixamento. Mas por enquanto... Botafogo, cara. Sim, exato. Dela e ganhou mas perdemos do Ituano, perdemos pra Chape, pelo confronto direto. Não, mas a Ponte ganhou jogos em casa. E mas, esse Carlos, jogo do Ceará... Eu sou da seguinte opinião, Eu tinha que ticar do 0 já. A chance de perder era grande. 0. Só que assim... Contra a Guarani, principalmente contra o Brusque... Não pode. Não pode ser outro resultado. Não, é mais... Fora, cara. Eu tô falando aqui, cara. Se o Guarani... Se não fosse o Guarani, você fala aqui, principalmente contra o Brusque. A palavra principalmente teria que ser pro lado do Guarani na posição. Porque o Brusque é melhor que o Guarani, pô. O derby não tem fase. Não. É por isso que estamos dizendo aqui. O Brusque, na tabela, ele é melhor que o Guarani. Ele tem 5 pontos a mais que o Guarani. Então, o principalmente teria que ser pro Guarani, mas por tudo que envolve o jogo, é claro que é um jogo diferente para todo mundo. Mas, cara, eu não vejo outra possibilidade, e foi aquilo que o Coral colocou aqui. Não acho que o time do Guarani é ruim. Pelo contrário, esse time do segundo turno do Guarani... Ele é o artilheiro da competição, cara. Eu não acho que o time é ruim, né? Mas tá nessa posição aí. Tá na última colocação. O primeiro turno foi muito ruim, né? E a Ponte tá fazendo o segundo turno ruim também. A Ponte tá fazendo o segundo turno ruim também. Agora, é aquela história. O derby é um jogo diferente. É outro campeonato. O problema é que, olha, que situação, hein? Olha, um time na zona do rebaixamento em último lugar, porque o Guarani vai enfrentar a Ponte na última posição. Olha o Mirassol empatando o jogo. Não sei se não vai estar impedido, né? Foi com o De La Torre. Mas o Guarani vai jogar com a Ponte na última colocação, não tem como, mesmo ganhando do CRB, né? E a Ponte Preta na beira para ir para a zona do rebaixamento. Que situação, né? Duas equipes que já foram na década de 70, pertinho ali dos anos 80, foram equipes que davam orgulho pro torcedor, né? Ou são outros tempos, né? Mas que tinham vários jogadores aí na seleção brasileira, né? E hoje, olha... 8-2, viu, Corsato? Os caras conseguiram, velho. Os caras conseguiram. Por isso que eu falo, se der mais de 7.500 torcedores no derby... Não, vai dar mais de 10 mil. Eu vou me surpreender, viu? Tá me tirando, vai dar mais de 10 mil. Roberto César Santos. Hoje a lógica seria derrota mesmo. Nas 2 próximas rodadas tem que fechar em 6 ou no mínimo 4. Tem que fazer 4 pontos nas 2 próximas rodadas, porque o time que tá lá embaixo não faz 4 pontos em 6. E a Ponte teria que fazer 4 pontos em 6. Estamos preocupados com a Ponte, que tem 35, o Guarani tem 10 pontos a menos. Já foi. Eu também acho, Roberto. Não pelo futebol apresentado agora, tá? Mas já foi. Aparecido Alves, CRB empata com o Guarani. Roberto César Santos, Nelsinho já deu. Quer projeto melhor? Vamos ver algum time melhor se vai querer ele. História não vence jogo. Tá, valeu. Obrigado aí pela sua participação. Roberto, o gol do Mirassol parece que valeu, hein? Não tava impedido não, tá? 2 Santos, 2 Mirassol. O Santos, não, olha, pelo jeito não vai conseguir tomar a primeira posição do Novo Horizontino, que não vence há 2 jogos, hein? O Santos não vai tomar mesmo não, com esse gol, porque o Santos fica com 15, né? E aí gols marcados, deixa eu ver, saldo de gols. Saldo de gols, não, o Santos passa sim, Corsato, deixa eu ver. Gols empate? Marcados. Com empate o Santos passa, porque o Novo Horizontino fica com 54, o Santos iria a 54. Deixa eu ver aqui, saldo de gols. O Santos tá na frente, o saldo de gols do Santos é 20, do Novo Horizontino é 9. Então o Santos passa. Ah, é? O Santos passa sim. O empate serve. Então. O empate serve, mas aí é a mesma campanha, né? 15 vitórias, 9 empates, 7 derrotas. Isso, e aí tem o Sport com jogo a menos, tá? O Sport tá agradecendo, porque o Sport com jogo a menos pode se vencer esse jogo, que é contra o Operário, né? O Sport o Sport entrou definitivamente na vitória contra o Novo Horizontino, não na briga pelo acesso, mas na briga pelo título da Série B do Campeonato Brasileiro. E olha, e Ceará e América entraram, e Ceará e América também entram na disputa, né? Porque o Mirassol é o 4º colocado nesse momento com 50. Tá aí na 51, né? E tem... só que é verdade, o problema do Ceará, do América, aliás, que o América tem 12 vitórias, o Ceará e o Mirassol já tem 14. Já tem 14. E o Mirassol tá aí na 51. Tá? Mas tem o Vila Nova, né? Pontos. O Vila Nova pode ir a 49 e ficar na quinta colocação. O Vila tem o clássico amanhã com o Goiás. Se ele vence, ele vai a 49 com 14 vitórias. Aqui de Goiás e Vila Nova, o Goiás tá na briga, o Vila Nova tá na briga. Não, o Goiás tá fora. Mas o Goiás tá fora. Bom, Goiás, gente... pra mim tem 7 times disputando o acesso. É isso.
E Para 4 vagas. E 9 times disputando descenso. Para mim, de Paysandu, Ponte Preta, Botafogo, Chapecoense, são Goiás, 5 times para cumprir tabela. Deixa eu falar, Goiás, Amazonas, Operário, Goiás, Curitiba, não tem pontuação ainda que garanta não, hein? Ah, não, mas não cai, né? Não cai. Ó, o Operário, Amazonas e Goiás tem 2 jogos a menos. Não, tem isso Ou também. Ou seja, o Operário e o Amazonas com 42, se eles vencem as 2 partidas a menos, vão pra 48, cara. Mas eu tô com o Marcelo aqui. Pra mim, o Curitiba não briga pra cair, não. É Paysandu, Ponte, Botafogo, Chape, CRB, Ituano, Brusque. São 8 times. Guarani. 8 times pra 4 3 vagas. 7 times pra 3 vagas. Não, eu coloquei o Guarani aqui. Então, eu tirei o Guarani. São 7 times pra 3 vagas. 7 times pra 3 vagas. Bom, gente, vamos lá então. Deixa eu trazer aqui agora a ficha técnica do jogo nos canais Futebol Interior. Ficha técnica do jogo. Marcelo Corsato. Simbora, Dia das Crianças, sábado, 12 de outubro de 2024. Transmitimos aqui pela Série B do Campeonato Brasileiro, 31ª rodada, no Castelão, no Ceará. A vitória do Ceará para cima da Macaca, 1-0. A Ponte jogou com Pedro Rocha, Luiz Felipe, Joilson, Nilson Júnior, João Gabriel, Emerson Santos, Dodô, Everton Brito, Gabriel Novaes e Iago Dias. Entraram Matheus Regis na vaga do Iago Dias, o Elvis na vaga do Everton Brito, o Hudson no Emerson Santos, o Ramon Carvalho no Emerson e o Igor Inocêncio no Luiz Felipe, time do técnico Nelsinho Batista. O Ceará de Léo Condé ganhou com Bruno Ferreira, Rafael Ramos, João Pedro, depois Luiz Otávio, David Ricardo, Matheus Bahia e Richardson, Lourenço, depois Andrei, Lucas Mugni, depois Recalde, Lucas Rian, depois Thalisson, Ailon, depois Facundo Barceló e o Eric Pulga. Léo Condé, como eu disse, o treinador. O árbitro da partida estava escalado o Alisson, Sidney Furtado, também o Fábio Ferreira e o Cipriano da Silva Souza, só que eles não conseguiram embarcar, né? Eles que são do Tocantins. Então aí a CBF mudou lá a arbitragem e o árbitro, o trio ficou do Piauí, o Antônio Dib Moraes de Souza, auxiliado pelo Marco Iglesias e pelo Janistoldi Rabelo. O quarto árbitro foi o Léo Simão Holanda e o Wagner Hellway. O gol do jogo, Lucas Mugni, 21 minutos do primeiro tempo. O gol solitário que deu os 3 pontos para o time do Ceará, que ainda tem possibilidades de acesso para a próxima temporada. A arbitragem deu cartão amarelo para o Matheus Bahia e para o Lourenço. 2 cartões, então, para o time do Ceará. Para a Ponte Preta, levaram cartões o Pedro Rocha, o João Gabriel, o Emerson Santos, que está fora do derby, e também o Hudson, verdade. O Hudson também tomou cartão, portanto foram 6 cartões amarelos no jogo. 30.240 torcedores para 425.489 reais. A renda 31ª rodada da Série B Campeonato Brasileiro. Deu Ceará 1-0 para cima da Ponte Preta. Ficha técnica do jogo. Bom, bora lá. Tem essa história do Hudson aí, mas pelas informações que temos, o Hudson realmente não tomou o 3º cartão amarelo, não estava pendurado, né? Então é só o Emerson Santos mesmo. E a Ponte, possivelmente, e eu posso cravar aqui, hein? O Gé vai jogar o derby, hein? O Gé será titular no derby Ponte Preta e Guarani. Ô Felipe, prepara aí, antes do Coral ir embora, vamos até fazer para a nossa audiência aqui, 8 da noite mais 9 minutos, estamos também na Valinhos FM até as 8h30 da noite. Prepara aí o comentário final pro YouTube, e aí depois, entre um comentário final YouTube e Instagram, eu me despeço aqui do Wendel Coral. Pode ser? Bora lá então. Agora, o comentário final. Transmitimos aqui nos canais Futebol Interior a derrota da Ponte para o Ceará. Pelo placar de 1-0, Lucas Mugni marcou no primeiro tempo. O Ceará venceu, a Ponte perdeu, o Elvis perdeu o gol de empate. No último lance do jogo, a Ponte poderia ter saído com um resultado melhor. No final, 1 Ceará, 0 Ponte. E aí, Corsato, justo o resultado? Então, eu achei que não foi justo porque a Ponte teve a melhor chance do jogo, né? Mas o Pedro Rocha, ele tomou um gol, né? Mas ele evita que o Ceará faça 2, um no primeiro tempo, outro no segundo tempo.
Mas a melhor chance do jogo foi da Ponte Preta no final. Então por isso que eu acho que o resultado não foi justo. O justo seria o empate, mas a Ponte fora de casa realmente nesse campeonato não vai bem, Carlos. Tá certo. O melhor em campo da Ponte Preta, a gente não elege aqui nos canais Futebol Interior, mas de todo mundo que jogou aí, quem foi, Marcelo? O melhor em campo foi o Pedro Rocha, né? Que evitou 2 gols aí do Ceará. Mas pra mim o melhor em campo do jogo foi o Lucas Rian, número 77 do Vozão. Tá, você entende que o goleiro da Ponte falhou no gol do Ceará? Não. Tá certo. Tá, então, transmitimos aqui nos canais Futebol Interior a derrota da Ponte, vitória do Ceará pelo placar de 1-0. Agora a Ponte se prepara pro derby, hein? Às 18h30, no próximo domingo, dia 20, com cobertura aqui do Futebol Interior. Comentário final. Muito bem, vou pegar o destaque final aqui do Wendel Coral, mas o Carcem 10 tá dizendo aqui, ó, o Corsato, pro Marcelo. Pô, Marcelo, no primeiro turno o Guarani levou 10 mil. Né? Não, a Ponte vai levar mais. E aí o Carcem fala que esse gol do Mirassol foi ruim pra Copa do Brasil, pra Ponte Preta. Se for pensar assim, ruim, porque o São Paulo, né, parece que não tá querendo ficar entre os 6 melhores da Série A. Se Palmeiras e São Paulo ficarem entre os 6 melhores da Série A, a vaga da Copa do Brasil da Ponte Preta está garantida, independente de Novo Horizontino ou Santos levantarem o caneco na Série B. Se o São Paulo ou o Palmeiras não ficarem entre os 6 melhores, aí a Ponte iria precisar que Novo Horizontino ou Santos, né, se sagrassem campeão da Série B, para ela ter vaga na Copa do Brasil. Se o Palmeiras só ficar entre os 6 melhores, o Palmeiras está brigando pelo título, e o São Paulo, por exemplo, ficar fora da Libertadores, e nem Santos, nem Novo Horizontino terminarem como campeões, né, um ou outro campeão da Série B, a vaga na Copa do Brasil não vem não, hein? Porque o primeiro time que se beneficia com o Palmeiras sendo campeão ou ficando na Copa do Brasil é a Inter de Limeira. Ficou na frente da Ponte. Depois a Ponte precisa de mais um time para ela conseguir vaga na Copa do Brasil, viu, Corsato? É isso, mas o empate tá colocando o Mirassol, né, com um pontinho 51. Aí, e tá dando um ponto pro Santos. O Santos segue pra liderança. Mas aí o Santos tá assumindo a liderança. O que o Carcem fala aqui é que o Sport, com um jogo a menos agora, ele tem 53, ele pode passar o Santos. Gol do Santos. Se o Santos vence o jogo, né? Vai dar confusão isso aí. Gol do Santos. Então volta a ser bom pra Ponte. Luan Pérez? Rapaz, eu acho que vai anular isso aí, viu? Não, foi cobrança de escanteio. Os caras bateram o escanteio rápido. Mas foi falta, cara. Teve empurrão ali. Então, mas aí tem que ver o VAR, né? Tem que ver o VAR. Então, assim, entendo que se o Mirassol for se classificar, ele teria que ser campeão, né? Mas se o Novo Horizontino, por exemplo, for o campeão, ele ficou na frente da Ponte do Paulista, Isso. a Ponte ganha a vaga do mesmo jeito. Isso. Né? Mas aí a gente tá falando com o Sport, né? Em relação ao Sport, que se o Sport vence, se o Sport é campeão, essa vaga de Série B não sobra pra Ponte, entendeu? Porque eu tava contando com o Palmeiras entre os 6, não tô nem... Mas entre os 6 o Palmeiras fica na Série B, na Série A. Na Série A, o problema é o São Paulo, né? O São Paulo que tá querendo sair, né? Dessa posição. E aí a gente contava aqui com o Santos, o Novo Horizontino, levantando a taça na Série B do Brasileirão. Porque se o Corinthians for campeão da Copa do Brasil, não vai adiantar porque o Corinthians não tinha vaga na Copa do Brasil. Então ele vai ganhar a vaga dele pela Copa do Brasil. Né? Então a Ponte e o Corinthians não ficou na frente da Ponte. Então é aquilo, né? Essa história da Copa do Brasil a gente tem que esperar até o fim do campeonato da Série A para saber o que vai virar. O né? Roberto César Santos está dizendo que se o Novo Horizontino bobear, ele não vai nem subir. Foi mais ou menos o que aconteceu com o Novo Horizontino no ano passado. O Novo Horizontino estava bem colocado até a 31ª rodada e depois ficou fora, né? Cara, o gol do Santos foi legal, não teve irregularidade nenhuma, hein? Luan Pérez sobe sozinho, mete a cabeça na bola, a bola na rede. O Otero quase fez um gol de fora da área e aí... Pra mim ele empurra antes. Marcelo. Não, pelo amor de Deus. E aí o Muralha faz a defesa, consegue fazer a defesa. Aí ele vai e bate o escanteio, ó. Daquele jeito também, né? O Carcem tá dizendo aqui, exato, porque o Sport tem jogo a menos. Aí o Sport vai entrar, mas vai entrar bravo, hein? Pra esse título aí, principalmente com a Ilha do Retiro lá agora, né? O ano passado, contra o CRB, muitas empresas doaram ingressos. O derby é jogo que temos que ganhar de qualquer maneira, diz aqui o Marcos A Ponte não vai fazer nenhuma promoção por derby, tá, gente? A Ponte não vai fazer nenhuma promoção por derby. O gol do Santos valeu, então tá 3-2. 3-2. O Santos assume a liderança de novo, 56, o Mirassol fica com 50. O Sport está a 3 pontos do Santos, só que com uma vitória a menos, né? Então tá ali, ó, igual, né? Igual.
É isso, vamos pegar o destaque final então do repórter Wendel Coral. Ponte perdeu para a equipe do Ceará pelo placar de 1-0. Estaremos no domingo, hein, Coral? Atenção, hein? 5 da tarde, início da transmissão, tá? Combinado então, Carlos. Sempre um prazer estar ao seu lado, ao lado do Marcelo. Derrota doída da Ponte, a 14ª já nessa Série B do Campeonato Brasileiro. A Ponte segue próxima da zona de rebaixamento. Vai ser esse sofrimento até o final da competição da Série B do Campeonato Brasileiro para a partida contra o Guarani no Derby 208. Volta Matheus Silva de suspensão, mas a Ponte perde o Emerson Santos também por 3 cartões amarelos e vive a expectativa do retorno do Gé, centroavante artilheiro da Macaca na temporada. Semana livre de treinos, então o derby marcado para o dia 20 de outubro. Valeu, Corsato, bom final de semana, boa semana também aí no início da segunda-feira. E até a próxima, se Deus quiser. Forte abraço. Valeu, Coral. Obrigado aí pelos seus trabalhos. Um abraço pra você. Agora vamos fazer aqui o comentário final pro Instagram. Aquele comentário final rápido e curto. Agora, o comentário final. Carlos Corsato. 31ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. Transmitimos no YouTube do Futebol Interior. Ceará 1, Ponte Preta 0. Justo resultado, Corsato, você que narrou o jogo? No futebol não tem justiça, né? O Ceará mandou a bola na rede no primeiro tempo, a Ponte teve a chance no segundo tempo, não conseguiu. Não vou dizer que foi justo, né? A Ponte poderia ter conseguido pelo menos um empate. Tá certo. Próximo jogo da Ponte é o derby, no próximo domingo, dia 20, 18h30, contra o Guarani. Comentário final. Muito bem, muito bem. Agora, 8 da noite, mais 17 minutos. 8h17. Jornada esportiva para concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, Disque Entregas 3242-3125. Uma pizza no sábado vai bem, obrigado, hein? Muito bem, aliás. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Câncer de Barretos. Ainda hoje tem bola rolando, hein? Já tem Botafogo e Operário. Atenção, torcida na Ponte Preta. Ficar atenta nesse jogo, né? O jogo é em Ribeirão Preto, Botafogo e Operário. Por quê? Porque o Botafogo tem o mesmo número de pontos da Associação Atlética Ponte Preta. Deixou 8h18. Deixa eu pegar o destaque final aqui então do Marcelo. E aí já libero o Corsato. E aí eu vou ficar aqui os 10 minutos lá na Valinhos FM e também nos canais Futebol Interior até as 8h30 da noite, trazendo a classificação, próximos jogos, enfim. Deixa eu pegar aqui então o destaque final do narrador do jogo, Marcelo Corsato, que vai estar comigo segunda-feira na Hora da Macaca no YouTube, Hora da Macaca. Vai, Corsato, seu destaque final. Então, Carlos, olha, a Ponte Preta não jogou mal, né? Fez um jogo ok, mas não conseguiu trazer nem pelo menos um ponto lá de Fortaleza no Ceará, no Castelão. E agora a expectativa é pro derby, né? A esperança é que a Ponte tenha a volta e o reforço do Gé e que o time apresente um bom futebol contra o Guarani e conquiste os 3 pontos para ter uma tranquilidade aí com relação a essa zona do rebaixamento. Mas pelo andar da carruagem aí, a gente vai pelejar muito até o fim do campeonato, viu, Carlos? Tá certo, Marcelo. Um abraço pra você, boa semana e até domingo na transmissão do derby. Até lá. Valeu. Esse Marcelo Corsato ficou comigo aqui na transmissão. Aliás, transmitiu o jogo. Ceará 1, Ponte Preta 0. Tem expulsão no jogo do Santos, hein? Tem jogador expulso. O Santos vence o jogo pelo placar de 3-2. Estamos com 44-45. Foi o Pituca, né? O Diego Pituca, né? Que foi expulso. Ele tá pedindo pra olhar no VAR, né? O Diego Pituca, ele bate, né? Com o braço, ele dá um... Ele tira, né? Cara... Isso dentro da grande área também, sei lá, hein, cara. É que a bola não tava em jogo, né? Mas isso tá dentro da grande área também. Ele correu o risco, né? Correu o risco, mas foi vermelho direto, né? Foi vermelho direto. O Santos vai vencendo o Mirassol pelo placar de 3-2. É aquilo que a gente fala do cara que usa a braçadeira de capitão, né? Tem que ter tranquilidade. Não pode ser afoito, né? Foi expulso, sim. Foi expulso o jogador da equipe do Santos, o Diego Pituca. Bom, bora lá. Série B do Campeonato Brasileiro, então. 31ª rodada. Paysandu 2, Chapecoense 0 na quarta-feira.
Novo Horizontino 1, Sport 3, esse jogo foi ontem. Avaí 2, América 2, também ontem. Hoje, Marcelo Corsato transmitiu Ceará 1, gol do Lucas Mugni, Ponte 0, 21 minutos do primeiro tempo. O Santos vai vencendo o Mirassol pelo placar de 3-2. Já passamos do tempo regulamentar, né? Acho que ele vai voltar atrás, hein? Ele não vai expulsar o cara do Santos, não. Daqui a pouco, 9h30 da noite, tem Botafogo e Operário. Botafogo e Operário, 9h30 da noite. Amanhã, Coritiba e Amazonas. Aliás, 3 jogos com cobertura aqui dos canais Futebol Interior. O árbitro do jogo do Santos vai lá pro VAR, hein? Vai devolver o Diego Pituca pro jogo. Pode voltar, viu, Pituca? Pode voltar, tá? O Botafogo joga contra o Operário, 9h30 da noite. Curitiba pega o Amazonas amanhã, domingão, 4 da tarde. O Goiás joga contra o Vila Nova às 18h30. 3 jogos com cobertura aqui dos canais Futebol Interior, tá bom? Os 3 jogos com transmissão aqui da Rádio Futebol Interior. Vou chamar lá o Diego Pituca. Vou chamar, falar, Pituca, volta porque acho que você vai jogar. Brusque e Ituano se enfrentam na segunda-feira às 18h30. Guarani e CRB se enfrentam às 9 da noite. Aqui, 4, né, times que brigam ali para não ser rebaixados. Vai tirar o cartão. Tirou o vermelho do Diego Pituca. Tá dando cartão amarelo pro Diego Pituca. Aí, ele tá dando o segundo cartão amarelo. Ele tá dando o segundo cartão amarelo. O Diego Pituca entra pro jogo. Ele entende que era lance de cartão amarelo. Dá o cartão amarelo pro Diego Pituca. E aí, porque tinha 2 cartões, ele aplica o cartão vermelho. Tá bom, então. É isso. Mas acho que fez o certo, viu? Era pra cartão amarelo, sim. Correu o risco. O Diego Pituca, então, continua expulso. Mirassol agora tem escanteio. Bola na grande área. Bola pro Léo Gamalha. A zaga tira. A bola volta pro Zé Mário. Será que ele vai fazer o gol? Fez cruzamento. Levantamento na boca do gol. Pega o goleirão do Santos. Brazão sai do gol pra fazer a defesa. E aí, joga a bola pra fora, porque tem jogador do Mirassol caído. Esse jogo só vai terminar amanhã, hein, gente? 8 da noite, mais 22 minutos. 8h22. Então é isso. Série B do Campeonato Brasileiro. Santos líder 56, Novo Horizontino segundo 54, Sport terceiro 53, Mirassol, mesmo com a derrota, é o quarto 50 e não perde essa posição, tá? Ceará tem 55, é o quinto colocado 48, o América 48. As equipes já jogaram. O Vila Nova não jogou, tem 46, pode ir a 49. Não rouba a posição do Mirassol. O Avaí também já jogou, tem só 43, né? E o Avaí, pensando no rebaixamento, ainda não conseguiu aquele pontinho para não cair. Mas acho que com 43 não cai. 42 não é certeza, mas 43 eu acho que não cai, né? O Avaí é o 8º. O Operário é o 9º, 42. O Amazonas é o 10º, 42. Só que o Operário e o Amazonas têm 2 jogos a menos. Não jogaram na rodada 31 e tem jogo para pagar ainda. O Goiás é o 11º, 41. Precisa, porque precisa da vitória contra o rival, o Vila Nova. Só que o Goiás vem de vitória contra o Santos, jogando bem, hein? O Goiás precisa vencer a equipe do Vila Nova, tem 41. O Curitiba também tem 41 pontos, joga amanhã contra o Amazonas, precisa vencer, né? Quem vencer, acho que ainda tem chance de classificação. Quem perder, aí é só mesmo pro rebaixamento. E aí, a distância enorme do Curitiba pro Paysandu e a Ponte Preta, que já jogaram, né? O Paysandu tem 36, é o 13º colocado, o Paysandu que venceu na rodada. Curitiba tem 41. A Ponte, a 14ª, 35. O Botafogo, 15º, 35. Chapecoense, o Botafogo não jogou na rodada, vai jogar contra o Operário. A Chapecoense, a 16ª colocada, tem 34, é o primeiro time fora da zona da degola. Aí tem o CRB, 33. Aí é que são elas, né? CRB, se empatar, deixa eu ver aqui. E se o CRB empata, ele vai ter 8 vitórias. Saldo igual ao CRB, Chapecoense 7. Aí vamos para o número de gols marcados. Aí o CRB passa a Chape. O empate faz com que o CRB saia da zona da degola contra o Guarani. Só que coloca com 34 pontos, né? O primeiro time no rebaixamento. E aí a Chapecoense, o primeiro time fora, também com 34. E aí o Guarani iria a 26.
Por isso que digo aqui que para Ponte Preta, apesar de o torcedor da Ponte poder achar ruim, né, a derrota do CRB seria melhor, né? Ou seja, a vitória do Guarani. Porque pro campeonato, tô dizendo, porque o Guarani iria 28, estaria a 7 da Ponte Preta ainda. Ah, Corsato, mas o Guarani joga com a Ponte. Daí, o Guarani joga com a Ponte, né? E a Ponte não enfrenta mais o CRB. O CRB ficaria com 33. Aí, a zona do corte aqui, 33 CRB. Tem o Ituano que joga contra o Brusque. Se o Ituano ganhar, ele vai a 34. Né? Ituano e Brusque, o melhor seria o empate entre essas equipes, né? Se houver um vencedor, né? Se o Ituano vencer, for a 34 e o CRB vencer, for a 34, a Ponte vai ficar a 1 ponto, né, da zona da degola da Série B para a Série C desse Campeonato Brasileiro de Futebol. 8 da noite, mais 26 minutos, vamos até 52, o Santos está vencendo o Mirassol pelo placar de 3-2. Transmitimos aqui na Valinhos FM também nos canais Futebol Interior. O jogo da Ponte Preta contra o Ceará. A Ponte perdeu para o Ceará pelo placar de 1-0. Segunda-feira tem Hora da Macaca, 9 da noite, no YouTube Hora da Macaca, porque aqui nos canais Futebol Interior, a partir das 8 horas da noite já, a jornada esportiva para Guarani e CRB. Albert Cavalcante na reportagem e o nosso querido Gustavo Marques, o Guga Marques, mais de 2.200 votos nas eleições para vereador em Campinas. O Guga Marques vai transmitir o jogo e emocionar o povo e fazer a festa de algum torcedor, ou do Guarani, ou do CRB, ou da Ponte também, que não vai jogar, mas pode ter festa. Enfim, a partir das 9 horas da noite aqui no YouTube dos canais Futebol Interior. Hora de fechar o fim de jogo e também a nossa jornada esportiva. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Beleza, fechando para concessionária Sim, Restaurante do Dadá, Hipercap Brasil. Marcelo Corsato transmitiu, o Wendel Coral reportou. Trabalhos técnicos, mesa de áudio e vídeo do grande Felipe Marques. Mesa de som aqui dos canais Futebol Interior. Na Valinhos FM, a presidência do Wagner Faneco, equipe técnica com a Mayla Siqueira e o Felipe Carvalho, o nosso Mr. X da mesa de som lá da Valinhos FM 87,9. Futebol Interior, direção executiva do Elcio Paiola, direção comercial do Giovanni Paiola, direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. No jogo do Santos, vamos até 56. O Santos está vencendo o jogo pelo placar de 3-2 e vai assumindo a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Em nome de todos, eu, Carlos Corsato, agradeço o seu carinho, torcedor. Uma ótima semana, bom feriado, bom domingo, se cuida, que Nossa Senhora do Majestoso nos abençoe e ilumine. Ótima segunda-feira, ótima semana. E segunda-feira tem Hora da Macaca, 9 da noite comigo com o Corsato, tá bom? Um grande abraço para você, que Nossa Senhora do Majestoso nos abençoe e ilumine. Tchau, até segunda. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.